e Botafogo termina a rodada. Lembrando que Goiás e Amazonas não vão jogar, então vão ficar aí com um jogo a menos. Aliás, terminando a rodada, o Sport tem 2 jogos a menos, Operário, CRB, Amazonas e Goiás, 1 jogo a menos, tá? Santos líder 32, em segundo Mirassol 29, em terceiro Vila Nova 29, em quarto Sport 28, em quinto América 28, em sexto Novo Horizontino 27, em sétimo Operário 26, oitavo Goiás com 25, em nono Ceará 25, em décimo Avaí 24, décimo primeiro CRB 23, 12º a Ponte com 23, em 13º Coritiba 23, em 14º Paysandu 23, em 15º Amazonas 21, em 16º Chapecoense 19, 17º, primeiro na zona, Botafogo 18, 18º Brusque 18, 19º Ituano 13, Guarani 20º com 8. Se o Bugre vencer, vai a 11 e continua na última colocação, mas tem que ser passo a passo. A Ponte, 12ª, o Paysandu pode roubar a Ponte, tá? O Paysandu joga amanhã em casa com o Novo Horizontino. Se pelo menos empatar, ultrapassa a Ponte. O Coritiba ganhou, já jogou, mas não ultrapassou, encostou, mas não ultrapassou. Paysandu disse vai jogar, o Amazonas não vai jogar, iria jogar aí com o Goiás em Goiânia, mas essa partida não vai ocorrer nessa rodada, tá? Deixa eu girar aqui, atenção na Série A. Ontem, que é isso? Thiago Carpini ganha corpo em Salvador. Palmeiras 0, Vitória 2. Osvaldo a 6 no segundo tempo e Mateuzinho a 37 minutos no finalzinho. Público 39.609, 3.199 de renda. Tivemos em Caxias, Juventude 1, Criciúma 2. Bolazier 1-0 Criciúma, Luiz Oyama empatou para o Juventude e no finalzinho Bolazier 2-1. Esse cara Bolazier do Criciúma, ele nasceu no Congo e tem dupla cidadania francesa e inglesa. Olha só os estrangeiros dominando, hein? Dominando. Tivemos lá na Fonte Nova, Bahia 1, Internacional também 1. Davi Duarte fez 1-0 Bahia e Borré, colombiano, aos 43 empatando para o Bahia do Rogério Ceni. Tivemos, olha o público em Salvador, 33.237 com 1.012.000 de renda. Vamos lá, no Engenhão, o Botafogo perdeu de 3-0, Ei, Fogão, deu uma botafogada, hein? 3-0 Cruzeiro no Engenhão, gol de William a 12 minutos de jogo, o Lantaro Dias, argentino, a 36 do primeiro tempo, 2-0, e Barreal, argentino, Álvaro Barreal, marcou a 31 segundo tempo, 3-0. Público, 19.349 e a renda no Engenhão, 1.085. E para encerrar, na Arena Castelão, Fortaleza 1, São Paulo 0, gol no comecinho de pênalti do Renato Kaiser, que passou pela ponte aqui. E anularam o gol do Moisés, né? Infelizmente bateu na mão dele. Olha o público no Castelão, 41.322. E a renda, 1.240. E o técnico Fortaleza é Juan Pablo Voivoda, argentino, há muito tempo no Fortaleza, né? E Luiz Zubeldia, argentino, comando São Paulo, o que mais cartão amarelo tomou de técnico até agora é Luiz Zubeldia, encrenqueiro, mas é bom, hein? São Paulo perdeu, mas ele deu um jeito no tricolor. Hoje pela manhã, deu flu-flu em Bragança Paulista, Bragantino Fluminense, hein? Bragantino 0, Fluminense 1, gol de Cauã Elias. Aos 44 do primeiro tempo. Hoje tem Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui. O Botafogo, apesar da botafogada, mas continua líder. Deixa eu ver, mas o Palmeiras perdeu, hein? Palmeiras e Botafogo perderam. O Flamengo ganha corpo no Brasileirão. Tite sorrindo na concentração. O Flamengo tem 37. O Botafogo tem 40. Flamengo e Atlético Goianiense. O Atlético é o último colocado. O Flamengo é líder. O Flamengo é vice-líder. Se vencer, vai a 40. Empata em 12-12 em vitórias. No saldo, o Flamengo já está ganhando. Se o Flamengo vencer, o Flamengo vai para a ponteira. O Flamengo vai para a liderança. E o Botafogo vai para segundo colocado, hein? E sem falar que Botafogo e Palmeiras perderam. Uma rodada sensacional pro Mengão. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
No Brasileiro da Série C, 15ª rodada, faltam 5. Hoje, 16h30, em Natal, tem ABC e São Bernardo. Ricardo Catalá é o treneiro do São Bernardo, né? Já foi técnico do Guarani. Amanhã, segunda-feira, 20 horas, Araraquara, Ferroviária e Londrina. Sabe quem que assumiu a Ferroviária? Júnior Rocha, que estava aqui no Guarani. O Vinícius Bergantin, que era o técnico da Ferroviária, foi trabalhar no Flamengo. Ele vai ser auxiliar ajudar o Tite, tá? Saiu da Ferroviária. A Ferroviária é a única invicta da Série C. Júnior Rocha ganha corpo na Série C. E atenção, na Série D de dado, ontem o Água Santa pisou no tomate e a Inter de Limeira, bom resultado, hein? É mata-mata, segunda fase, começou, hein? Então ontem, Diadema, Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2. Domingo que vem, o jogo é em Pelotas, o Água Santa tem que vencer. Diferença mínima vai para pênalti ou vencer por diferença de 2 gols ou mais. E ontem, em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Avenida 0, Inter de Limeira também 0. Felipe Conceição, treinador da Inter, já passou pelo Guarani também. Jogo da volta, sábado que vem, dia 3, lá em Limeira, empate é pênalti. Qualquer vitória da Inter, a Inter se classifica e segue. O São José fez uma péssima Série D, já na antepenúltima rodada já não tinha chance. E o Sérgio Guedes deixou o São José, comando do São José. É isso aí. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver quem tá na área, 14h48. Deixa eu ver quem tá na área. Eu só queria prestar uma homenagem aqui. Hoje é aniversário do Osmar Santos, cara. Aniversário do Osmar Santos. Osmar Santos... fazendo quantos? 75 anos? 75 anos. 75 anos, foi em 94, há 20 anos. Osmar Santos sofreu um acidente a caminho de Birigui e um caminhoneiro entrou na contramão bêbado e ele acertou o veículo do Osmar Santos, afetou o lado esquerdo, teve traumatismo craniano e o lado esquerdo é o lado da fala. E Osmar Santos teve que cumprir a sua missão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Todo mundo tem sua cruz, sua missão. E Osmar Santos, com esse talento formidável, é o narrador do povo. É difícil, novamente, surgir um Osmar Santos. E ele teve que cumprir isso. Então, 20 anos ali, quietinho, sempre sorrindo onde ele vai, nos lugares agora. Ele passou a pintar quadros, fazer exposição, participar de eventos, mas o Osmar continua firme. E esse sorriso que, sabe, você vê o Osmar Santos sorrir, quanta força dá pra gente, né? A gente passa até vergonha de reclamar muitas coisas da vida. Eu queria prestar essa homenagem, uma dupla homenagem aí ao Osmar Santos, e para levantar um pouquinho o ego do torcedor bugrino, porque enche o saco porque não ganha tantos jogos, que não ganha tantos dias, dá uma colocação na Série B... Trocou de treneiro, o Pintado foi demitido sexta-feira, o Marcelo Cordeiro hoje interinamente vai assumir, não sei quem que é o próximo treneiro, já Leandro Borges fala também, né? E para falar em Osmar Santos, o nosso Leandro Borges, nosso querido Borges, participa já comigo aqui no Concentração. Bom, já tá na escuta? Chegou no soldado quando tá no quartel é porque quer serviço. Sim. Então, 75 anos hoje fazendo Osmar Santos. Meu queríssimo Leandro Borges, um abraço a você, seja bem-vindo. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, pro ouvinte do Concentração neste domingão de muito sol, de muito calor em Campinas e um dia de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas, né? As primeiras medalhas, conforme você informou, e hoje um dia mais do que especial, né? Esta data, para mim também, concordo com você, o maior de todos, Osmar Santos, o pai da matéria, completando 75 anos. E como são as coisas, né, Edu? Como você realmente ressaltou, né? O Osmar, são coisas da vida que não dá para a gente, né, planejar, evidentemente. Ele poderia, como sofreu esse acidente e guardadas as devidas proporções, ele poderia ter um problema de mobilidade, mas ainda com a fala. Como, por exemplo, hoje o Sodatti, Paulo Sodatti, um dos grandes narradores, também sempre acompanhando a Portuguesa. Ele tem um problema na perna, teve que amputar uma das pernas, mas ele continua trabalhando normal, né? E justamente quis o destino, algo divino, algo o que a gente acaba tendo, né, que passar por essas situações na Terra, é a principal virtude. Claro, tem as outras, né, no dia a dia, enfim, mas falando na questão da narração esportiva, do trabalho, do rádio, a voz de Osmar Santos, isso acabou se fechando. Mas faz parte, evidentemente,
é aquilo que a gente está aqui na vida, né? Nosso ciclo para a gente passar por estas situações. Mas é uma data realmente especial, ele está entre nós, felizmente. Inclusive, em 2013, eu tive a oportunidade de transmitir uma partida por uma outra emissora em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, e naquela ocasião, Osmar Santos estava lá. E a gente percebia, assim, que era uma satisfação, até emocionado em tirar uma foto com o Osmar, um dos maiores ídolos da história do rádio e também da TV, né? E por tudo que ele representou também para a política de uma forma geral. E ele, gentilmente, parecia que era algo que o deixava feliz em tirar foto, registrar esse momento. E conversando também com amigos, eles sempre ressaltavam que o Osmar, vira e mexe, sempre assistia jogos do MAC, né, do seu time do coração, do Marília Atlético Clube, acompanhando os seus jogos. Então, realmente é uma data emblemática, principalmente para os narradores esportivos, esta data de aniversário do Osmar Santos, o pai da matéria, Edu. Vamos ouvir um pouquinho, então. Osmar Santos, um momento especial e único na vida do Guarani. E o repórter era Fausto Silva. Vamos ouvir, Fausto Silva, repórter, ele fala com o técnico do Guarani nos momentos finais de um dia importantíssimo do Brinco de Ouro. Osmar Santos, parabéns, 75 anos, ele trabalha na Globo, mas aqui eu falo pra você, Osmar Santos é do povo e não tem prefixo. 44, vai passar daqui a pouquinho, toque no 5, Vieira, vai embora o Guarani, fugindo pela ponta, carregou o capitão, na boca do gol, tentou passagem, ciscou, tocou pro gol, 14, Elmar, o bom goleiro improvisado no time do Palmeiras, recolhe pelo setor esquerdo, ele volta para Jorge Mendonça, chega mais, garotinho. Carlos Roberto, não dá mais para segurar a emoção, não? A emoção é muito grande, é uma alegria incontida a gente estar assistindo uma final de campeonato brasileiro aqui. O que você está pensando nesse momento? No meu pai, que morreu antes do jogo contra o Botafogo de Ribeiro. Da minha mãe, que está doente em casa, não pode assistir esse jogo. Carlos Alberto Silva, o técnico campeão do Brasil. Vai terminar o jogo. Uma nova proposta imposta. É uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade individual do jogador do Brasil. Uma resposta ao sufoco, à prisão que sofreu o jogador brasileiro. Uma resposta à falta de liberdade, de expressão, à falta de protestar que exigia o jogador do Brasil. A falta de liberdade no drible, de liberdade no toque, de liberdade no jeito à brasileira. O jogador brasileiro, como o povo, precisa da liberdade para jogar, para se expressar, para se comunicar. O Guarani dá demonstração da necessidade dessa liberdade. Olha a nova proposta imposta. Uma resposta ao cansativo massacre feito à liberdade do povo e do próprio jogador brasileiro. Guarani, pertinho da conquista do título máximo do campeão do Brasil. Guarani com 45, etapa final, vai terminar o jogo. Na cabine da Globo, prefeito de Campinas, o representante do seu povo, seu Chico Amaral, a comemoração do título. Valeu o título. Porque o Guarani de 23 jogadores, 12 são do Juvenil Guarani. Gente criada aqui, formada aqui, para conquistar esse título para Campinas e para nós. Gente humilde de Campinas, olha o Brasil inteiro aprendendo humildemente no batuque do Guarani, falta para o Verdão, jogou para fora do gol, por sobre as balizas pela linha de fundo, o reto José Roberto Reis olhando para o seu relógio, vai terminar o jogo em Campinas, 1-0 para o Guarani, campeão legítimo desta grande Copa do Brasil, líder, o grito de agonia do povo, explosão de alegria em Campinas, a torcida do povo, vai terminar o jogo, Guarani 1-0, Careca é o nome dele, Guarani o grande campeão de 1978. Emoção maior do seu povo. O Brasil inteiro aprende humildemente. Muito bem, emoção, hein? Que emoção. Grande Osmar Santos, parabéns, momento sensacional. Você vê que improviso, como ele fazia, uma coisa fantástica. E a voz, o timbre da voz, a qualidade da voz. Sensacional. Não, o pique e em do 78, cara. Hein? 78. Nossa, 44, 45, né? Anos atrás. Então, espetacular. Osmar realmente um talento formidável, né? Participação também na transmissão do ex-prefeito de Campinas, Chico Amaral, naquela ocasião o prefeito, e sempre que eu mando um abraço aqui, o Vladimir também conhece, já ele participa conosco, o José Antônio do Amaral Caprânico, que reside lá em Piracicaba, mas tem a sua família aqui em Campinas, é torcedor do Guarani, e por se tratar de morar em Piracicaba também,
faz parte de apoio do staff do Estádio Municipal Barão da Serra Negra em dia de jogos do 15, o Chico Amaral é tio do Caprânico. José Antônio do Amaral Caprânico, sempre colado ouvindo as transmissões da Bandeirantes em jogos do Guarani. Opa, Chico Amaral foi um grande deputado e prefeito de Campinas, e nessa época, 78, o Chico Amaral, ele inaugurou o nosso estúdio lá na Educadora, né? Na General Osório, tinha uma placa, né? Olha, eu sou dessa época. O senhor tá bem, hein, senhor Edu? O senhor tá bem, hein? Quando eu iniciei aqui, em 98, eu sempre vi a placa na entrada, assim, lá na General Osório tinha. Em 78, quando inaugurou aí a Educadora, né? As novas instalações, estúdios e tal, foi descerrada essa placa por Chico Amaral, quando prefeito. Muito bem, dada essa emoção aí, diferente, vamos a informações do Guarani. Um abraço, boa tarde, meu caro Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, ótima tarde pra você, né? Uma tarde muito especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Estamos aqui já no Brinco de Ouro, nos deliciando com esse Concentração. Como é bom ouvir o nosso querido Osmar Santos, né? Eu acompanhei mais na reta final de carreira dele, mas com os arquivos que temos até hoje, não me canso de ouvir, sem dúvida nenhuma, o Boris com toda a propriedade e razão disse, o maior de todos os tempos, Osmar Santos, está conosco ainda, infelizmente não pode exercer a sua profissão, mas sem dúvida nenhuma é o maior da história da narração esportiva do Brasil e por que não do mundo. Edu, expectativa do Guarani, né? Todo jogo a gente fala isso, será que vai começar a recuperação? Será que agora vai? O time segue na lanterna, tá com 8 pontos, vem de empate na última rodada contra o Amazonas. Na sexta-feira, a demissão do técnico Pintado, uma demissão que era esperada, mas não para sexta-feira no final da tarde, né? Depois de todo o trabalho feito na semana, a gente achava e tinha essa informação de que o Pintado não chegaria sequer à partida contra o Amazonas, acabou ganhando uma sobrevida, mas o que já era esperado aconteceu. Pintado tá fora. Alan Al deverá ser anunciado oficialmente hoje como novo técnico do Guarani. Bugra encarando o Brusque daqui a pouco em busca da sua apenas segunda vitória nesse campeonato, Edu. Eu só esqueci de falar, gente, a respeito do Chico Amaral, a dona Marília, né? O Chico Amaral já faleceu já há um certo tempo. A dona Marília, a sua esposa, faleceu não faz um mês. Não faz um mês que faleceu, mas na época que o Chico Amaral foi prefeito de Campinas, a dona Marília foi presidente do Fundo Social de Solidariedade, uma pessoa muito comprometida com as causas sociais aqui de Campinas há muitos anos, que Deus a tenha, né? E eu fiquei sabendo e esqueci de falar do falecimento da dona Marília. Bom, é o seguinte, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Tudo bem, o jogo é do Guarani, mas a gente não quer falar da Ponte, eu quero falar sobre o que aconteceu com a arbitragem, sobre a arbitragem. O Boris deve ter acompanhado, o Catarino estava na transmissão. Hoje eu peguei a súmula. E o que acontece, ô Catarino, naquele lance, veja bem, o goleiro da Ponte, aos 49 segundos do tempo, já estava 2-1 Sport, a bola é levantada em direção ao gol, é uma bola fácil. Aí o goleiro da Ponte, ele sobe, ele encaixa a bola, né? Aí vai pro lugar dele, estava ali pertinho da risca do gol. E aí o Alisson Cassiano vem e dá uma trombada, mas trombou mesmo com ele. E o Pedrão, em vez de cair, valorizar a volta, também a Ponte perdia, ele perdeu a cabeça e diz aqui na súmula o seguinte, vamos ver o que está na súmula aqui, tá? Expulsão foi culpado de conduta violenta. Aos 49 segundos do tempo, expulsei pelo cartão vermelho direto o senhor Pedro Henrique Rocha da Silva, número 1 da Ponte, por desferir com brutalidade um soco nas costas do seu adversário. Esse adversário era o Alisson Cassiano. Então, o juiz deu... Por que ele não deu pênalti? O Pedrão agrediu, não deu pênalti, porque foi falta. Foi falta, ele deu a falta. Se ele deu a falta, o Alisson Cassiano já tinha amarelo. E ele não expulsou. Era lance passível para amarelo também e, consequentemente, a expulsão. Esse é o detalhe número 1. O detalhe número 2 é que diz aqui na súmula que aos 39 do segundo tempo, então antes, 10 minutos antes do Pedrão ser expulso, diz aqui, observações eventuais. Aos 39 do segundo tempo, o senhor Pedro Henrique Rocha da Silva, que é o goleiro da Ponte, ele entregou uma baqueta que, segundo o relato do mesmo, foi lançada da torcida do Sport
que se encontrava do lado sul da Arena Pernambuco, atrás da meta onde estava o mesmo. A baqueta foi entregue ao delegado da partida, o senhor Jorge não sei do que. Tal fato não foi visto pela equipe de arbitragem. Baqueta, meu querido Lucas Pessoa, ele é baterista, né? E o que é uma baqueta? Tá aqui no Google aí. Baqueta é em italiano, né? É um objeto em forma de pequeno bastão, geralmente com uma das extremidades arredondadas, para percutir diversos instrumentos musicais de percussão. Então, aquele pauzinho que você fica tocando bumbo, digamos assim. Aquilo que é baqueta, resumindo, tá? Achei interessante o árbitro colocar baqueta. Onde é que ele foi achar isso? Uma baqueta foi achada. Bom, o detalhe número 3, o Boris e Catarino, é que o gol do Titi Ortiz, que ele vai pro VAR, na origem, o Gé, primeiro mostra o Gé sofrendo a falta, que realmente, se não me engano, foi o Lucas Lima que pisa no pé do Gé. Isso mostrou claramente, ele pisa e volta, mas o árbitro depois mandou voltar. O pessoal do vídeo mostrou pra ele, antes, a bola chegando no Gé. O Gé protege assim e bate com o bumbum, digamos assim, na marcação dele, né? E ele consegue dominar a bola, quando ele domina a bola que ele sofre o pisão. Eu não sei, desculpe de falar pra vocês, eu não sei se essa bundada do Gé, ele interpretou como falta do Gé. Então, na opinião dele, o Gé fez falta antes de sofrer o pisão da falta. Por isso que ele deu vantagem pro Sport e acabou validando o gol 3-1. Mas o sinal que ele faz, a gente não sabia se ele deu o gol e se ele também tinha encerrado a partida. A gente sabe que ele encerrou porque ele pegou e ficou na beira do gramado e depois saiu. Agora eu não sei qual é a versão de vocês, se vocês têm uma outra versão, o que vocês queriam falar. Vamos lá, então. Edu, eu só vou discordar de você na questão da falta no Pedro Rocha. Eu acho que não foi para cartão, não. Então, para mim, não seria passível de aplicar o segundo cartão amarelo. A expulsão do Pedro Rocha é justíssima, mas o grande problema, inclusive também, não só nesse jogo, mas naquele jogo contra o Paysandu, foi a questão da sinalização não ser clara, né? O árbitro ele não é claro naquilo que ele mostra na sinalização, tanto que a imagem mostra, ao final do jogo, o Nelsinho Batista indo até ele perguntar, olha, o que você deu, né? O que você marcou nesse lance? Porque quando ele faz aquele sinal, cruzando os braços, ele está anulando alguma coisa, ele não deixou claro se ele anulou o gol ou se ele anulou uma possível interferência ou decisão que o VAR lhe aconselhou, né? Então faltou clareza nesse momento e encerrar o jogo naquele momento debaixo de toda aquela discussão, né? Claro que a Ponte acabou sendo prejudicada, para mim a falta foi no Gé e não do Gé, então acho que o árbitro deveria ter revisto isso, mas enfim, o principal problema, não somente nesta partida, mas está acontecendo muito isso nessa Série B, para mim, essa falta de clareza nas marcações da arbitragem. Se foi falta, ele anularia o gol e a Ponte cobraria a falta. Né? E seria uma falta perigosa. Ninguém garante que seria gol, né? Mas seria uma falta perigosa, até porque o Elvis é um excelente cobrador de falta, né? Mas é muito problema de arbitragem, não, Boris? Pelo amor, teve problema no Corinthians e Grêmio, o pênalti pro Corinthians. Teve no jogo do Flamengo, não sei quem, 2 bolas em campo. Teve Atlético Goianiense e Bahia. Nossa, que rolo que deu. Mas deu um rolo danado. E tá dando muito problema de arbitragem. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Boris. Não, tá na hora da comissão de arbitragem chamar, né? Fazer uma reunião e informar, né? Diretamente e corretamente, principalmente aos árbitros. Primeiro perguntar o que tá acontecendo, né? Porque o absurdo, por exemplo, do jogo da Ponte contra o Paysandu, aquilo não pode acontecer. Também. Em um futebol profissional, com árbitro de vídeo. E depois dizem que foi o repórter que informou. Mas independentemente disso, nós já tivemos um fato no passado também, jogo entre Flamengo e Santos. Mas independentemente disso, 16 minutos para mostrar o segundo cartão amarelo. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. E também a falta, não só de critério, como também de sinalização. Vocês colocaram muito bem essa situação envolvendo o jogo da Ponte ontem contra o Sport. Poderia ser perfeitamente um jogo do Guarani também. Tenho certeza que o torcedor do Guarani que está nos ouvindo nesse momento vai se lembrar de fatos e erros que aconteceram, que acabaram prejudicando o Bugre nesse campeonato. Mas para falar especificamente sobre esses 2 lances, a falta de sinalização, isso não é claro. Aliás, o que acontece na Série A, para mim, é outra coisa... É ridículo, né? O árbitro, ele para no meio campo, ele tem que sinalizar o que ele deu pro estádio todo ouvir. Não funciona. Ontem nós tivemos isso no jogo do Palmeiras, o árbitro Caio Max Vieira,
Ele explicou para o torcedor, mais de 40 mil torcedores, ele tentou explicar o que ele havia sinalizado para expulsar um jogador do Vitória. E nem na transmissão, que tem um recurso para melhorar a qualidade do som da imagem, não ficou claro. Imagine para o torcedor que está no estádio. Então isso não precisa acontecer. A CBF ela tenta colocar algumas situações, isso pode até funcionar em algumas outras situações, Copa do Mundo, por exemplo, mas em jogos de Campeonato Brasileiro isso não funciona. E principalmente em reciclagem, né? Faz parte, é normal, é o ser humano que está trabalhando, não só o cara que acaba estando no VAR. Tem muita gente que acha, não, mas não pode ter erro. Eu também acho, mas é o ser humano que está ali atrás daquela máquina e ele é passivo de erros. Infelizmente isso acaba ocorrendo, mas erros grotescos, grosseiros, como vem ocorrendo em jogos da Série A e também da Série B, isso não pode acontecer e até o presente momento a comissão de arbitragem não está fazendo absolutamente nada, o que é muito ruim. Hoje, por exemplo, Edu, eu vou torcer para que o Taylan ou Taylan Gomes do Amapá, eu não entendo também o critério. Qual é o critério? É para dar rodagem para os árbitros? É ele que vai apitar Guarani e Brusque. Poderia ser perfeitamente um árbitro do Distrito Federal, um árbitro do Paraná, um árbitro de Minas, mas o cara sai lá do Amapá, ele pode, tem direito, nada contra, não é nada na questão da discriminação, mas apita um jogo em Belém, apita um jogo no Amazonas, apita um jogo no Nordeste, o cara vem para São Paulo, o cara sai lá do Amapá para apitar um jogo aqui em São Paulo. Entendo, tem que dar rodagem, experiência para esses árbitros que estão começando. Vou torcer para que ele possa ir bem e passe despercebido e a gente não fale de arbitragem, mas na expectativa, antes do jogo, no pré-jogo, sem fazer evidentemente o preconceito em relação à arbitragem, a gente pode até ficar naquela dúvida se a gente não vai ter problema no jogo de hoje não, viu, Edu? Perfeito. Catarino, Bugre escalado. Na pedra, Edu, Guarani e Brusque já escalados. Atenção, Pedro Piscinato, maestro Pedro Piscinato, Bugre escalado. Hoje, novamente, sob o comando do técnico interino Marcelo Cordeiro, né? Ele trabalhou após a saída do técnico Júnior Rocha até a chegada do técnico Pintado. Guarani escalado com Vladimir, é o goleiro 89. O Pacheco, ao lateral direito, tem a 28. Hoje, uma dupla de zaga diferente. Matheus Salustiano, 13. Passa a ser capitão do time, Matheus Salustiano. Ao lado dele, Douglas Bacelar, 23. Na esquerda, volta ao time após cumprir suspensão, Jefferson com a 17. No meio campo, Gabriel Bispo, 33. Matheus Bueno, 18. Luan Dias, 10. E à frente, novamente com 3 atacantes do Guarani. João Victor, 19. Ayrton, 30. Caio Dantas, 99. Marcelo Cordeiro escala, portanto, o Guarani com Vladimir, Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. João Victor, Ayrton e Caio Dantas. No banco, o Marcelo Cordeiro terá à disposição o Douglas Borges, 31. O lateral direito, Heitor, com a 2. O zagueiro Léo Santos, com a 3. Volta após cumprir, mas agora no banco. Lucas Adel, também zagueiro, 12. Outro zagueiro, René Santos, 15. Volante Anderson Leite, com a 5. Lucas Araújo é volante com a 21. Marlon, ninguém sabe exatamente a posição do Marlon, né? Um jogador que nem ele sabe. É meia atacante, ponta, mas enfim, tá no banco o Marlon com a 8, Reinaldo 20, a contratação desta semana, Marlon Maranhão, 77 tá no banco, Lucas Paraíso 7 e Daniel dos Anjos com a 39. Edu. Agora sim, o Marlon Maranhão, 21 anos, estava em Portugal, se não me engano, viu? Gil Vicente, estava no Gil Vicente, Portugal. Primeira contratação do Pastana, né? Isso, exatamente, né? As outras 5 não passaram pelo crivo dele e agora o Marlon Maranhão está no banco, quem sabe faz a estreia hoje, Edu. Olha, o Brusque não perde há 8 jogos, Brusque escalado. Escalado. Nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Tá vendo? Bruscão. Meu time é campeão, meu Bruscão do Bruscão, vai Catarino, o Bruscão, Catarino. O Bruscão vem a campo com 1 pro Matheus Nogueira, 97 pivô, 22 Cristóvão, 4 Wallace, capitão do time, 13 Anson, 66 pro Alex Juan, 5 Rodolfo, 27 Diego Matias, 8 Gemerson, 94 Paulinho Mocelin, 18 Dentinho. É o Brusque do Luizinho Vieira, de Matheus Nogueira. Pivô, Cristóvão, Wallace, Jansson, Alex Juan.
Rodolfo, Diego Matias, Gemerson, Paulinho, Mocelin e Dentinho. Como suplentes, o Georgime com a 35, Everton Alemão 2, Maurício 28, Luiz Henrique 21, o Ronei tem a camisa de número 15, Diego Tavares 11, Madison 33, Dionísio 7, o Elisol 29, Neto 77 e Guilherme Queiroz 17, Edu. O Bruscão que adora um empatezinho, né, Edu? Tava vendo aqui, são 9. O time que mais empatou no campeonato, você disse aí, muito bem colocado na questão de jogos sem perder. Mas antes da vitória sobre o Paysandu da última rodada, foram 6 empates seguidos do Brusque. Até chora por um empate o time que nesse momento não tem casa, né? O estádio Augusto Bauer está sendo reformado, o Brusque está jogando em outros locais, mas é o time que mais empatou, 9 empates. Você tem uma dúvida se eles vão buscar um empate daqui a pouquinho ou não aqui no Brinco, Edu? É verdade, olha, são 8 jogos que não perde, são 2 vitórias e 6 empates. Você vê realmente muito empate aí, o Brusque. E olha, dos que passaram... E empate não leva nada, né, Edu? Empate não leva nada. O time tá perna curta. Tá 8 jogos invictos e tá na 18ª posição, né? Mas bacana é o Operário, né? Vocês viram o Operário? O que aconteceu com o Operário? O Operário, ele perdeu ontem, né? Perdeu lá em Mirassol 1-0. O Operário, ele marcou 11 gols em 17 jogos. É o pior ataque. Até o Guarani, em último, tem mais gol que o Operário. E ele tem a melhor defesa, só sofreu 10. Como é que ele só sofreu 10 e só marcou 11? Operário. E que agora não dá pra pegar aquela classificação do Operário? O Operário vai demorar aqui. O Operário acho que tá em 6º, 7º, por aí. Incrível, né? Muito bem, olha o apito. O Operário tá em 7º. Tá em 7º. É o time que sofreu pouquíssimos gols, mas marcou poucos, né? Ele tem 11 gols marcados e 10 gols sofridos. Se perdeu de 1-0, se ganha de 1-0. Resumindo, né? É isso aí. Olha a arbitragem. Cuidado com a arbitragem. Da onde que veio a arbitragem? Vem lá do Amapá, é o Tailan Azevedo Gomes, ele é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado pelo paraibano, o Luiz Felipe Gonçalves Correia. O outro amapaense é o assistente 2, o Luan Patrick Pereira da Silva. Na quarto árbitro é o paulista Gabriel Henrique Meira Bispo. No VAR o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Em 1 minuto e meio, CH e Greg Zorzin comenta e analisa a escalação do Bugre. O Pintado foi demitido na sexta-feira à noite. Marcelo Cordeiro é interino e agora tem a chegada do próximo aí. Daqui a pouco o Catarino fala quem é. Agora 15h14. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Concentração. Muito bem, CH, um grande abraço, boa tarde. Guarani Escalado, comente por gentileza. Seja bem-vindo, CH. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Primeiro eu quero comentar sobre a demissão do Pintado. Eu já esperava por isso, principalmente
pela primeira partida que ele fez. A gente conhece o Pastana e como ele trabalha. Eu acho que não resolve absolutamente nada. Sem jogador novo, o Guarani não vai conseguir dar a volta por cima, mas eu conheço a maneira do Pastana trabalhar e conheço o jeito do Pintado, né? Então, logo no primeiro jogo, quando aconteceu tudo aquilo que aconteceu, João Vitor de lateral direito, aquela confusão toda, eu já sabia que era uma questão de tempo. Eu não tinha informação, foi sensibilidade, foi porque conheço bastante o trabalho dos dois e vou repetir o que eu penso como conceito. Não é o problema do Guarani. Vai trocar de novo de treinador, nada contra o treinador novo, que daqui a pouco o Vladimir Catarino vai falar, vai discorrer sobre o perfil dele, mas não é esse o problema do Guarani. De qualquer maneira, é a maneira da diretoria trabalhar. Eu acho isso um grande equívoco, problema do Guarani, mas eu quero dizer que eu não faria isso, só para pontuar. E sobre a escalação, Edu, é isso mesmo, não tem muito segredo. O miolo de zaga são 2 jogadores que são mais novos aí. Eu acho que os dois, né, tanto o Salustiano como o Bacelar, são jogadores mais confiáveis de zagueiro. O lateral direito é isso mesmo, é o Pacheco, na esquerda é o Jefferson, meio campo é isso mesmo, o ataque é isso mesmo. Não tem muito o que fazer. O que tem para fazer é o aspecto de controle emocional, com toda essa carga de responsabilidade de ser o pior time da competição. É isso que o Guarani tem que transplantar, é isso que o Guarani tem que se envolver e dar um jeito de resolver. O Brusque, como disse o Boles, eu concordo, é um time que joga muito reativo, marca demais, um time que atrapalha e suja o jogo até a qualquer momento, em todo momento. Não vem para Campinas, vai jogar no contra-ataque, vai jogar por uma bola, e é o jogo que o Guarani vai ter que ter muita paciência, e o seu torcedor também, porque é um time que não joga e não deixa jogar. Espero que o Guarani vença o jogo, Edu. Muito bem, Zorzinho, também sua opinião a respeito do Pintado, a escalação do Guarani também. A informação que tem é o seguinte, todo mundo sabe, a gente estava aqui apresentando o programa, né, sexta-feira, a gente ficou sabendo que era umas 10 horas da noite a demissão do Pintado. Guarani jogou na quarta em Manaus, com o Amazonas, 1-1. Voltou na quinta, deu descanso pro pessoal. Se apresentaram na sexta, Pintado deu o treino da sexta. Foram embora, apresentação no hotel, 9h30 da noite. Aí chamaram o Pintado, comunicaram a demissão. Jogadores chegaram no hotel, reuniram, né? Falaram, olha, é o seguinte, comunicaram que o Pintado estava fora, Marcelo Cordeiro assume, e foi isso que aconteceu. Longe da imprensa, problema de horário, 10 da noite, sexta-feira, não queria polêmica, sei lá o que aconteceu. E por que Mas já mandou estava o rapaz decidido, embora? né, Edu? Oi? Já estava decidido, né? Houve aquela reunião do CA na segunda-feira e a decisão lá foi de que seria dada uma sobrevida para o Pintado pela proximidade, até para a questão logística, para o jogo contra o Amazonas. Mas o CH foi perfeito. Não casou, né, a Rodrigo Pastana e Pintado. Desde aquela coletiva dada pelo Pintado lá no domingo, após o jogo contra o Goiás, o Pastana não gostou, porque o Pintado teria tirado dele da reta, né, e jogado a responsabilidade para os jogadores. Então, já era questão de tempo e acabou se confirmando. A questão é que talvez não precisava ter sido na sexta-feira, poderia ter sido na quarta, após o jogo contra o Amazonas, por exemplo, né? Poxa, é estranho o Pintado ter dito aí que as contratações, ele que indicou. Matheus Salustiano, Pacheco, René Santos, Gabriel Risso e o Daniel dos Anjos. Tudo bem, quem contratou foi Toninho Cecílio, mas quem indicou foi o Pintado. Achei estranho, será, se realmente isso procede, né? Oi, Greg, ele falou a questão de... a gente ficou um dia e meio estudando bola parada e os caras tomam gol de bola parada. Então, são palavras que não é natural um técnico. Normalmente o técnico toma para si e resolve essas questões no vestiário. Não foi o que fez o Pintado dessa vez, né? Não atrapalhe mais, Edu. De jeito nenhum, seja sempre muito bem-vindo. Como Gleger Zorzinho pela ponta esquerda. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Edu. Grande abraço para você, abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Essa questão do Pintado... a gente sabia lá desde lá do começo. Eu me lembro quando foi anunciado a contratação do Rodrigo Pastana, estávamos eu e o CH no programa Os Donos da Bola, né, na tela da Band, e nós falávamos isso. Será que o Pintado vai continuar mesmo? Porque o Pastana, claro, não foi ele que contratou o Pintado, não foi ele que sugeriu essa contratação. A gente sabe que a característica dos treinadores que trabalham o Pastana é diferente do propriamente das características do Pintado. Isso aí era fato que aconteceria.
Agora, não dá, é que jogar também para a torcida, né? Fica muito parecendo que tudo que está acontecendo no Guarani, a culpa é dos treinadores. E não é, a gente sabe que não é. Não é essa o problema do Guarani. Então, joga mais uma vez, vamos ver o que vai fazendo. Até aí, ó, não sei se alguns nomes já surgiram aí, né? Mas assim, olha, para te dar um exemplo, Edu, falei isso aí antes da contratação do Pintado. Poderia ter deixado o Marcelo Cordeiro. Seria um gasto a menos, né? Seria um problema a menos, porque aí chegaria o Pastana e ele decidiria se manteria o Cordeiro como treinador ou contrataria. Mas aí não, né? Acelera um processo, acelera um procedimento, digamos assim, para não ficar com problema, para não ficar recebendo pressão do torcedor, para não ficar recebendo pressão, e aí acaba cometendo equívocos, né? Então, é lamentável, tá? É lamentável. Eu sou totalmente contra isso, e vou repetir, hein? O problema do Guarani não é treinador. E outra coisa, e outro detalhe, se fosse eu, deixaria o Cordeiro agora, não me preocuparia para trazer treinador. Tentaria resolver os problemas verdadeiros. Isso eu tentaria resolver. Não iria atrás de outro treinador, não. Agora, Edu, para falar do jogo, eu acho que é por aí mesmo, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito o que mexer. As opções são essas, né? E para mim o Guarani está bem escalado. Agora, precisa ter postura, né? Precisa ter motivação, precisa ter vergonha na cara. Tá jogando em casa, tá enfrentando um time que tá lá embaixo também, precisa ganhar o jogo. Não adianta ficar adiando. Vai ficar adiando até quando? Até a hora que falar, olha, o Guarani já está na Série C, agora vamos jogar. Não, precisa começar rapidamente. Mas jogou bem, mas fez um bom jogo, mas aí tomou um gol num vacilo, se perdeu. Vamos parar com esse discurso, né? Agora é a hora de chamar a responsabilidade e ganhar o jogo. Eu quero ver como que vai ser a postura dos atletas. Porque agora já foi mais um. Olha, já foi mais um treinador embora, tá? Mais um. Né? Porque já foi, acho que quantos treinadores já passaram Esse ano aí? foram 4, né? 4, né? Começou com Humberto Louser. Isso. Depois Júnior Rocha. Claudinei Oliveira. Júnior Rocha. Pintado. E o Cordeiro foi técnico 2 vezes também, né? Foi o Avaí 3, Ituano Guarani e Avaí. 2. Isso, é o terceiro jogo dele. Avaí 3, Guarani 2 e Guarani 3 e Ituano 3. Foi o Marcelo Cordeiro. Então agora, quer dizer que vai trazer outro treinador para que seja o treinador ocupado novamente. Então tá na hora dos jogadores terem vergonha na cara, fazer um bom jogo e mostrar para o torcedor, pelo menos esse torcedor que vai ao campo hoje, que esses atletas possam, sei lá, recompensar de uma forma positiva dentro do campo, jogando, querendo e vencendo, porque o Guarani precisa dos 3 pontos, né, Edu? É o seguinte, o mundo inteiro aqui brasileiro, né, o mundo inteiro brasileiro coloca no site O Gol. O site O Gol é a nossa bíblia, né, do futebol. Se você colocar Alan Al, viu, Boris? Você que é bom de internet aí? Já vi, já aparece lá. Já aparece lá como técnico do Guarani. Ele já é o técnico do Guarani, Edu. Não foi anunciado oficialmente ainda para não tirar o foco do jogo. Não, a gente sabe que mas ele não foi, a gente tá dizendo que ele não foi oficializado. Oficialmente não foi pode confirmado. ser, já acertou, pode estar aqui na cabine, vai assistir o jogo, mas assim, o Guarani ainda não oficializou, não é isso? Eu não vi. Não. Ainda não, Guarani não. Oficialmente ainda não. Mas o Alan já estava contratado desde segunda-feira, Edu Pino. O senhor está sabendo bastante. Por que o senhor não me avisou? Não, porque você disse daqui a pouco você ia me chamar. Produzir o programa. Pelo amor, você está numa fase maravilhosa, Catarina. Não dá para disputar com você. Ô, Edu, naquela reunião do CA, o nome do Alan Al, né, já estava definido. É que as circunstâncias não permitiram que o Pintado fosse demitido naquela ocasião. Mas era questão de tempo. O Pintado estava sendo fritado como um bom peixe pintado é frito também, é uma delícia. Mas nesse caso era questão de tempo para a demissão acontecer. O último trabalho do Alan Al foi no Náutico. No final de março, ele perdeu o título pernambucano para o Sport. Aí ele saiu do Náutico. Está anunciado aqui no Al, quer dizer, ele consta no O Gol, né, como técnico do Guarani. Só para lembrar, Alan Al chegou em fevereiro de 2021 no Guarani. Por quê? Ia começar o Paulistão atrasado. 2020, pandemia. A Série B foi até janeiro de 2021. Lembra-se disso? Tava tudo atrasado. Terminou no final de janeiro 2021, a Série B 2020. Por isso atrasou o Paulistão.
E aí, Alan Al, contratado pelo Bugre, ficou o Paulistão inteiro, foram 13 jogos, o Guarani foi eliminado pelo Mirassol, quartas de final, foi lá em Mirassol, partida única, 0-0, o Guarani perdeu nos pênaltis. Para lembrar aí a passagem de Alan Al pelo Guarani. Muito bem, outra coisa também, o Pastano então manda bastante, viu, Catarino? O senhor não falou isso aí, você cantou a pedra aí, eu conheço Pastana. É um general esse Pastana, viu? Chegou com carta branca, né? O Guarani tentou muito a contratação, o retorno dele e deu a ele carta branca exatamente para mexer no que fosse necessário no departamento de futebol, Edu. Ele ficou muito famoso pelas contratações de Richard Rios, Jamerson e Yuri Tanque. O Jamerson perdeu a posição no Coritiba, tá? Nos últimos 11 jogos, foi titular só em 2, foi substituído 2 vezes, em 5 jogos ficou no banco. Jamerson perdeu o corpo no Coritiba, vocês se lembram na época, trocado pelo Regis, voltou o Regis para o Guarani, e Jamerson, que veio do Azures para o Guarani, grandes assistências, foi para o Coritiba, mas hoje é reserva. Agora o Guarani tem para melhorar mesmo, espera aí a venda do Richard Rios, né, brilhando no Palmeiras, uma boa Copa América. Dizem que tem uma sondagem do United, né, do Manchester United, e o Guarani tem uma porcentagem, né. E o Gabriel Menino também precisa ser vendido, né. Aí o Guarani ganha uma grana, né? Esse é um pouco mais difícil, viu, Edu? É mais difícil, né? Esse pela bolinha que ele vem jogando ultimamente, mas quem sabe, né? Olha, Yuri Tanque, que o Pastana trouxe do Capivariano pro Guarani, aquele fez 17 jogos, 7 gols, tá brilhando na Coreia, viu? O Zorzinho trabalhou lá. Yuri Tanque fez 53 jogos e 16 gols, né? Tá muito bem lá na Coreia. E o Bruno José, hein? Bruno José está no Japão, ele fez aquele gol do Derby aqui 1-0, gol do placar, terminou 2023 e foi pro Japão, e lá ele fez um gol, no dia 12 de junho. Bruno José, 19 jogos no Jubiluata, né? E um gol marcado, no Guarani foram 76 jogos e 7 gols, tá? Com essas e outras, meus amigos, chega de falar! Vocês que trabalham um pouco se virem, tá bom? Mais um grande abraço a todos, 16 horas, a bola rola no Brinco de Ouro para Guarani Brusque. Destaque final, Vladimir Catarino, Bugre escalado, inclusive o banco, hein, Catarino? Vamos lá, Edu, Guarani hoje sendo treinado de maneira interina pelo Marcelo Cordeiro, com Vladimir no gol, Pacheco, Matheus Salustiano, novo capitão do time, Douglas Bacelar e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Victor, Ayrton e Caio Dantas. No banco de reservas, um banco repleto. Tem 11 opções aí, o técnico, 12 na verdade. Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Lucas Adel, René Santos, Anderson Leite, Lucas Araújo, Marlon Reinaldo, Marlon Maranhão, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos são as opções do Marcelo Cordeiro. Edu? Olha, Jamerson disse aqui que perdeu o corpo no Coritiba. Hoje, o lateral esquerdo titular do Coritiba é Rodrigo Gelado, ex-Vila Nova, tá bom? Me informando aqui meu grande amigo Marcelo Rini. Final do Concentração, Boris o Manso de Piracicaba, outra vez brilhando. Bela narrativa na TV, parabéns, quinta-feira, gostei. Ceará e Botafogo, hein? Gostou? Gostei, parabéns. Muito obrigado. Sensacional, mas gostei mesmo do repórter de Curitiba, depois lá do Ceará, depois na conversa. Vem aí, Boris, com Guarani Brusque e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Neste domingo de muito sol, de muito calor, 29 graus nesse momento em Campinas. E já já a bola vai rolar pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani e Brusque. O Bugrão em esta situação bastante complicada. Na última posição, não vence desde o dia 11 de maio. A única vitória do Guarani, está buscando um resultado positivo. Muitos problemas fora do campo, a saída de um treinador, a chegada muito provavelmente de outro treinador. Hoje vai de interino para pegar o Brusque, que vem em uma ótima sequência, não perde já alguns jogos e está na zona do rebaixamento, mas 10 pontos a mais do que o Guarani. É o duelo do Lanterna contra o 18º colocado, ou seja, a expectativa se renova do torcedor bugrino para que o Guarani comece a reagir no Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos na antepenúltima rodada, ou melhor, na penúltima, 18ª, na penúltima rodada deste primeiro turno. Então só a vitória interessa para o Bugre já já, às 4 da tarde contra o time do Brusque. A bola vai rolar e você está ligado no FM em 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, na nossa live ao vivo, com imagens aqui da cabine do Brinco, também dos demais integrantes da nossa equipe. Não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, rumo aos 40 mil inscritos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em mais uma grande jornada esportiva Série B. Guarani Brusque, 4 da tarde, a bola rola aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais
mais de 65 anos nos lares brasileiros, a Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. De Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadaservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp ao 193360-2550. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 15h37 pelo horário oficial de Brasília. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, sócios que farão comigo esta grande jornada esportiva. Vamos ser juntos aqui na Bandeirantes com as últimas do Bugrão. Só a vitória interessa, mais do que nunca. Só a vitória interessa. Reabilitação já para o Bugrão. As últimas do Guarani. Alô, alô, Vladimir Catarina, um grande abraço. Boa tarde, Vladir. Oi, Bolis, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Mais especial ainda hoje é o torcedor bugrino. Afinal de contas, a recuperação ela é necessária. Aliás, já passou da hora. O time vem de 13 partidas sem vitória no campeonato, apenas um triunfo. Foi lá no mês de maio, dia 11 de maio. Tá para a partida de hoje escalado mais uma vez com mudanças. O técnico interino Marcelo Cordeiro reassume o time após a demissão do técnico Pintado. Douglas Bacelar, a novidade na zaga ao lado de Matheus Salustiano. Jefferson volta ao time titular na direita. E novamente o time tem 3 atacantes, com o João Victor voltando ao time titular. Boles. São 2 meses e 16 dias. O Guarani não sabe o que é vencer. Vem para a sua 30ª partida nesta temporada de 2024. E o Brusque, como chega o time catarinense, o Bruscão, o quadricolor, que está em uma série invicta na competição, mas ainda na zona do rebaixamento, em Vladimir. Tá com 8 jogos de invencibilidade, né? Nesse intervalo foram 2 vitórias e 6 empates. Por isso o time segue na zona do rebaixamento. O técnico Luizinho Vieira faz alterações no time. Dentinho reassume a condição de titular. Diego Matias volta também ao meio-campo. Não jogaram como titulares na vitória sobre o Paysandu. Brusque vem a Campinas querendo levar pontos, quem sabe, para sair da zona. Boles. É isso, o time do Brusque já em campo diante do Guarani. Se não perde a 8 jogos, nada melhor do que quebrar esta série invicta do time catarinense. O Guarani recebe o Brusque, já equipes no aquecimento. 4 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E para comentar, para analisar Guarani e Brusque, a Bandeirantes escala a dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado é o CH na área. Um grande e forte abraço para você. Boa tarde, CH. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Esperamos que seja um domingo de festa para o Guarani, com uma vitória, uma reabilitação ou início dela, né? Eu não sei como é que o grupo reagiu ou vai reagir com a saída do Pintado. Eu espero que trate com normalidade, né? Apesar de eu não concordar absolutamente. Não acho que é o caminho, mas de qualquer maneira é um problema do Guarani. Dentro do campo o time está bem escalado. Vamos ver como é que vai ser a execução do plano de jogo do professor que vai mandar aí, né, ou vai comandar o Guarani dentro dessa partida contra o Brusque. É um jogo que tem cara de ser muito chato, pela característica do adversário, que marca pra caramba, joga reativamente e provavelmente, Boris, vai jogar por uma bola e no contra-ataque. Resta ao Guarani ter paciência e precisão. Não precisa jogar bem, só precisa vencer. Boris. O destaque do olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. Alô, alô, Gleger Zorzinho, um grande abraço. Boa tarde, Gleger. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o jogo, apesar da sua importância, claro, todos os jogos são importantes, mas o Guarani precisa vencer, né? O Guarani precisa ganhar. Não adianta ficar com aquele discurso de que nós jogamos bem, tivemos uma boa performance, tivemos uma boa apresentação, mas o resultado não vem. O Guarani precisa ganhar o jogo.
já mandou embora treinador, já mandou embora executivo, já demitiu até o CEO do time. E agora? Acho que a responsabilidade é desses atletas. Precisa chamar a responsabilidade e mostrar para o torcedor que o Guarani tem condições, tem força e tem qualidade para tirar o time dessa situação. A situação do Guarani é preocupante, não adianta, é dramática a situação. Agora, quem entra em campo são os jogadores. Espero ver uma atitude diferente. Aliás, eu já estou falando isso há algum tempo. Os jogadores precisam assumir a responsabilidade. Os jogadores precisam chamar essa responsabilidade para livrar o Guarani da onde eles mesmos colocaram. Já 4 da tarde, a bola rola aqui no Brinco. Equipes retornaram para os seus respectivos vestiários. A bola rola às 4 da tarde de 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Mais uma vez, um grande abraço, boa tarde para você. Edu Pinheiro, fala Edu. Grande Boris, uma alegria ser o seu plantão. Um grande abraço a todos da nossa equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Olha, o Brasil hoje, 3 medalhas em Paris, hein? No judô, como sempre, o esporte que mais ganhamos medalha. William Lima é prata, perdeu a final pro Japão. O japonês é muito bom, né? Não teve jeito, mas ficou com a prata. Parabéns, William Lima. Primeira medalha do Brasil nessa Olimpíada foi dele. Depois ganhamos no judô feminino com a Larissa Pimenta, nossa pimentinha. É bronze, ela ganhou da italiana, ficou com bronze. Parabéns a Larissa Pimenta. No futebol feminino, perdemos de virada 2-1 para o Japão, 2 gols nos acréscimos, e no final do primeiro tempo estava 0-0, a nossa goleira pegou um pênalti, né? Depois a Jennifer fez 1-0 e veio a virada. Quarta-feira, 16 horas, Brasil e Espanha. Temos que ganhar de qualquer jeito. E no skate, a nossa Raíssa Leal, a nossa fadinha, é bronze, brilhou nas provas finais, levantou a galera e traz mais uma medalha olímpica para o Brasil. Parabéns, já é símbolo nacional a Raíssa Leal. Na canoagem não deu para Ana Sati na 4ª colocada, e a Ana Patrícia e a Duda, a nossa dupla no vôlei de praia, ganhando aí da dupla do Egito. E já o Em Dia com a bola, trabalhos técnicos Gil Kleber, Pedro Piscinato, Lucas Pessoa, e no brinco Gilberto Sufi. Em Dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, a Série B, sexta-feira, Ituano 0, Vila Nova 0. Ontem, Mirassol 1, Operário 0. Coritiba 1, Chapecoense 0. Sport 3, Ponte 1. Vamos ter 18h30, América e Ceará, lá em BH. Em Maceió, 18h30, CRB e Santos. Na segunda-feira, amanhã, 18h30, na Curuzu, Paysandu e Novo Horizontino. E na terça-feira, Avaí e Botafogo. A partida Goiás e Amazonas não vai acontecer nessa rodada. Santos líder 32, em segundo Mirassol 29. Em terceiro, Vila Nova 29. Em quarto, Sport com 28 e 2 jogos a menos Sport. Em Sport quando colocado e 2 a menos. Em quinto, América com 28, em sexto, Novo Horizontino com 27, em sétimo, Operário com 26. A Ponte é 12ª com 23, mas o Paysandu pode ultrapassar. Os 4 últimos, Botafogo 18, Brusque 18, Ituano 13 e Guarani com 8. No Brasileirão, ontem, Palmeiras 0, Vitória 2. Lá em Caxias, Juventude 1, Criciúma 2. Bahia 1, Inter também 1. Inter empatou no finalzinho com Borré, o colombiano. No Engenhão, Botafogo 0, Cruzeiro 3. Público 19.300. E lá na Arena Castelão, Fortaleza 1, São Paulo 0. Olha, hoje tem. Aliás, pela manhã deu Flu-Flu em Bragança. Bragantino 0, Fluminense 1, do gol do Caian Elias, a 44 do primeiro tempo, hein? 16 horas, Flamengo e Atlético Goianiense. Se o Mengão vencer, ultrapassa o Botafogo, vira líder. 19 horas, Arena Condá, Grêmio Vasco. 19 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro de Corinthians. E também 7 da noite, Cuiabá e Atlético Paranaense. Na Série C, 16h30, ABC e São Bernardo e Natal. Amanhã, Araraquara, Ferroviária e Londrina, os 2 paulistas na Série C. E na Série D de dado, ontem, mata-mata começando em Diadema, Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2, domingo que vem, o jogo em Pelotas, o Água Santa tem que vencer por diferença de 2 gols. E em Santa Cruz do Sul, ontem, Avenida 0, Inter de Limeira também 0. Sábado que vem, Limeira, vitória deixa a Inter na próxima fase, empate vai para pênalti. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Faltam poucas unidades para zerar nosso estoque. Baixamos todos os preços até 31 de julho. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxistas, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pra você ligado, é a jornada esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. Já já a bola rola no brinco nesta tarde de muito sol, de muito calor em Campinas. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani e Brusque. E sem perder tempo, direto e reto na voz de Vladimir Catarino. E em nome de Brasitoni, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitoni, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitoni.com.br.
A bandeira do verde e branco tremula mais uma vez forte nesta tarde aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tá ali na boca do túnel para entrar em campo, hein? O time tá escalado pelo técnico interino Marcelo Cordeiro hoje, com Vladimir, é o goleiro 89. Pacheco, lateral direito 28. A dupla de zaga tem 13, Matheus Salustiano. 23, Douglas Bacelar na esquerda. Jefferson é o 17. Meio campo com Gabriel Bispo, 33. Matheus Bueno, 18. Luan Dias, 10. No ataque, 19. João Victor, 30. Ayrton e 99. Caio Dantas. Repeteco do Bugre entrando em campo neste momento. Vladimir, 89. Pacheco, 28. Matheus Salustiano, 13. Douglas Bacelar, 23. Jefferson, 17. Gabriel Bispo, 33. Matheus Bueno, 18. Luan Dias, 10. 19, João Victor, 30, Ayrton e 99, Caio Dantas. No banco, 31, Douglas Borges, 2, Heitor. 3, Léo Santos, 12, Lucas Adel. 15, René Santos, 5, Anderson Leite. 21, Lucas Araújo, 8, Marlon. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão. 7, Lucas Paraíso e 39, Daniel dos Anjos. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer. Bruscão do coração. O quadricolor Brusque, escalado pelo Luizinho Vieira com o Matheus Nogueira, 1. 97 pivô, 4 Wallace, 22 Cristóvão, 13 Anson, 66 Alex Juan, 5 Rodolfo, 27 Diego Matias, 8 Gemerson, 94 Paulinho Mocelin, 10 Dentinho. Brusque de Matheus Nogueira, pivô, Wallace, Cristóvão e Anson. Alex Juan, Rodolfo, Diego Matias e Gemerson, Paulinho Mocelin e Dentinho. No banco, caso queira fazer as 5 alterações, Luizinho Vieira terá Georgime com a 35, Everton Alemão 2, Maurício 28, Luiz Henrique 21, Ronei 15, Diego Tavares 11, Madison 33, Dionísio 7, Wellison 29, Neto 77 e Guilherme Queiroz 17. Arbitragem do jogo. Vindo do Amapá, apita Tailan Azevedo Gomes. O assistente 1 é o Luiz Felipe Gonçalves Correia da Paraíba. O 2 é o Luan Patrick Pereira da Silva do Amapá. Quarto árbitro paulista Gabriel Henrique Meira Bispo. E no VAR mineiro, Emerson de Almeida Ferreira. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora. É tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, Guarani que vai para esse jogo, um jogo importante nas mãos do Marcelo Cordeiro, né, que é o auxiliar da casa, né, fez alguns jogos já na Série B, nessa trocas, né, incessantes da equipe do Guarani, é impressionante, né, isso aí é jogar para a torcida, eu não concordo. Agora, eu estava falando sobre os jogadores assumirem a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si. Não adianta, porque os únicos que poderão livrar o Guarani dessa situação dramática são os jogadores, são os caras que entram para campo, são os caras que jogam. Eles que podem tentar, de uma forma, né, livrar o Guarani dessa situação. Agora, precisa jogar futebol, precisa ter intensidade, né, precisa marcar o time adversário. Precisa ter uma estratégia bem definida para que você não seja surpreendido. Esse time do Brusque vai jogar por uma bola, não tenho dúvida nenhuma. Agora, independente disso, o Guarani tem que pressionar, tem que subir as linhas, tem que botar pressão no time adversário, tem que fazer logo o gol de cara para dar um pouco mais de tranquilidade no jogo. Então isso é que os jogadores precisam saber o que tem que fazer já de cara. A hora que o juiz apitar para o início da partida, já começar com a faca nos dentes. É isso que eu espero do Guarani hoje. Um time intenso, um time agressivo, buscando o gol a todo momento, porque senão vai cair na mesmice que vem caindo o Guarani nos últimos jogos. Essa é a minha expectativa, CH. O que você espera para esse jogo daqui a pouco, Guarani e Brusque? Boa tarde, CH.
Eu espero que o Guarani tome muito cuidado com esse time do Brusque. Sinceramente. Boa tarde, Gleger, um grande abraço. Esse é um time perigosíssimo, né? É um time que tem valores individuais muito questionáveis, como o Guarani. Não faz um bom campeonato brasileiro da Série C, o ataque funciona muito pouco, mas quando joga fora de casa, o Brusque, ele é muito reativo, marca muito forte, é um time que pratica o antijogo a todo momento, picota jogo, né, valoriza cada posse de bola, é um expediente de irritar o adversário. É assim que é o expediente. Eu não sei como é que vai ser hoje, mas a maioria dos jogos que eu vi o Brusque jogar é um time que tem uma plataforma, um jeito. O Luizinho joga desse jeito. Você pode até gostar ou não gostar, mas é o jeito e o conceito do seu treinador. A prática e provavelmente a estratégia vai ser essa. O que resta ao Guarani? Jogar futebol. Ter paciência, errar poucos passes e principalmente num jogo quando você enfrenta 3 zagueiros, time que marca muito forte, o que você tem que fazer? Você tem que marcar em cima, tentar em 25 e 30 minutos, meter uma intensidade, marcação alta, marcação na saída de bola, para tentar fazer o gol mais rápido possível, para que o adversário seja obrigado a deixar esse expediente de lado, de ter que se expor um pouco mais. Aí o jogo fica à mercê para o Guarani. Agora, para tudo isso funcionar, dentro do campo o time não pode ser nervoso, não pode estar ansioso, tem que jogar futebol com tranquilidade. Vai ser assim? Eu espero que seja, mas eu não tenho convicção que seja. Eu estou preocupado. Aliás, todas as partidas que eu faço do Guarani, infelizmente eu comento com insegurança, porque você nunca sabe o que vai acontecer dentro de campo. Se vai ter uma falha individual, se o goleiro vai tomar um frango, se o centroavante vai perder um pênalti, não é? Eu não sei como é que vai ser o desempenho. Eu espero que seja muito bom. É isso que eu torço. Mas, sinceramente, Boles, é bom o Guarani ganhar o jogo de qualquer jeito. Nem precisa jogar bem. O mais importante hoje é o resultado positivo, que é, evidentemente, a vitória. Leandro Boles. Muito obrigado ao CH e também o Gleger, praticamente tudo pronto, a bola vai rolar aqui no brinco, para você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Júlio César, o Paulo, o Reginaldo Souza, um abraço para ele, também para o Aparecido Borges, Carlos Matozinho, Roverson Rodrigues, o Perna, encontrei o Perna chegando aqui ao brinco, confiante hoje na vitória do Guarani. Alô, Perna, sempre participa conosco das nossas transmissões e também dos programas esportivos da Rádio Bandeirantes. À direita fica o time do Guarani, vai atacar para o botão de entrada, à esquerda o time do Brusque. Guarani todo de verde, com exceção do calção que é branco. Já o Brusque, esse sim, todo de amarelo com detalhes no verde, também no preto e também no vermelho. Um minuto de silêncio nesse momento, sendo respeitado por todos os presentes. O Taylan Gomes do Amapá, o árbitro de 28 anos, primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro da Série B. E está aparecendo no placar eletrônico do Guarani esta homenagem ao Juvenal, né, Vladimir? Isso, são dois, Juvenal Severino de Moura e o Rodolfo Cunha, 2 torcedores do Guarani, viu, Boris? As nossas condolências aos seus respectivos familiares. Caio Dantas do centro do gramado, pontualmente 4 da tarde, a bola vai rolar, o quinto sinal confirma para você. A esperança de gols, tem 6 gols, o Anselmo Ramon, que é o artilheiro, tem 7. Pode igualar hoje o centroavante do CRB, o Caio Dantas. Boa sorte para o time do Guarani, precisa mais do que nunca de um resultado para tentar virar a chavinha, para voltar a vencer. Apenas uma vitória neste Campeonato Brasileiro da Série B. Boa sorte ao Bugre, boa sorte ao time do Guarani, para você ligado na Bandeirantes, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Boles. Bete Bola, Bete Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E para alegria da nação bugrina, hoje tem o Bugrão. É o Bugrão em campo, então, flechadas. Flechadas neles, Bugrão. Para voltar a vencer, o que não ocorre há mais de 2 meses. O torcedor está sofrendo, o torcedor está impaciente. Nada melhor do que um dia após o outro. Quem sabe hoje seja o dia da redenção do Bugrão na Série B.
É isso que o torcedor se apega, é isso que o torcedor acredita. Boa sorte ao Guarani, que vem a segunda vitória e o início da reação na Bezona. Por isso vem embora, programa de ataque, o time do Guarani tentou, Luan Dias foi desarmado pelo Rodolfo Potiguar. Já recupera a posse para o time do Brusque, tentativa de passe no comando pro Dentinho, ele não domina. Falta de graça para o time do Guarani com Jefferson retornando ao time bugrino. Ele demora para tocar, o torcedor já fica impaciente, quer por essa agilidade. Encontrada pelo Matheus Bueno, que já escapa na marcação no primeiro, também no segundo. Abre na canhota para João Vitor, desce o time do Guarani, levou para o fundo, invadiu a área, chega bem na cobertura. Cristóvão para sair jogando para o time do Brusque. Estica a perna, recupera Matheus Bueno. Ameaçou tocar de calcanhar, prefere o passe no fundo para João Vitor, olhou para a área, cruzou para a boca do gol. Tira dentro de qualquer maneira o zagueirão Jansson. Quase contra o Patrimônio, a bola sai do outro lado em lateral para o time do Guarani. Esboça uma pressão bugrão no comecinho do jogo. Para você ligado em 85.7. Som forte, potente, de muita credibilidade. FM faixa estendida na Bandeirantes e pelo YouTube. Pacheco vem para o cruzamento para a boca do gol de cabeça. O toque! Defesaça do Matheus Nogueira! A queima-roupa com João Vitor, incrível! No puro reflexo, Matheus Nogueira coloca para fora. A bola não entra, vai para escanteio, Vladimir Catarino. No susto, no reflexo, grande defesa do goleirão Matheus Nogueira, escanteio. Escanteio que o Luan Dias cobra curtinho, soltou na ponta, o Guarani chega, volta na meia para Pacheco. Pacheco recolheu, dominou, devolve na ponta para Luan Dias. Ele recolhe, domina, soltou a bola para Ayrton, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol de volinho, tentava o Gabriel Bispo, chega a zaga do Brusque para cortar. Glecker Zorzinho no comecinho do jogo. Já vou acionar, no final de contas, o Matheus Nogueira foi no reflexo, o conceito da defesa, Glecker. Ah, foi uma grande defesa, né? Ele tirou praticamente o gol do João Vitor. E não pode errar um gol como esse. Mas o conceito e a definição da defesa, 8.15. Então foi defesaço, né? Ah, ia ser gol, né, Bolis? É, defesaço. Aí não sei, mas aí praticamente ele tirou de dentro do gol a bola. Defesaça do Matheus Nogueira, que você vai ter a oportunidade de ouvi-la dentro do quadro A Defesa ou a Sorte do Jogo no apito final, que será comandado pelo Edu Pinheiro. Hoje é mais curto, afinal de contas, às 19 horas. Vamos com a rede, o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tá parado o Ayrton, estava sentindo uma contusão, atacante do Guarani, já está recuperado. Não houve a necessidade do atendimento médico. E o Matheus Pivô cobra o lateral para o time do Brusque. Fez o passe para o Dentinho, escapa bem na marcação no primeiro, mas se chega, atento o Jefferson para recuperar. Empurra bem na meia para João Vitor. João Vitor soltou por dentro, agora Gabriel Bisto recolhe, domina para o time do Guarani. Fez o passe para Luan Dias, já abrindo na direita para o Pacheco. Ele sai da ponta, vem para a meia, parou, prendeu, ele pensou no círculo central para Gabriel Bispo. Todo mundo avisou que tinha ladrão. Bispo recuou para o Salustiano, que recomeça com o Vladimir. Com isso sai na marcação o time do Brusque. Vladimir com pé canhoto, levanta a bola para o campo de ataque, estica para João Vitor, subiu para escorar, colocando a bola para fora. Lateral direito do time do Brusque. Na verdade, o Brusque atua com 3 zagueiros, né? No decorrer do jogo a gente vai assimilando aqui o Cristóvão, o Wallace e também o Jansson. E o Dentinho eu marquei 18, porque o 8, o 0, parece um 8 na escalação do 10, time do Guarani, né? Mas ele é 10. Eu também me confundi, mas é 10 o Dentinho e não 18, viu, Bola? É isso, então 10 Dentinho, que sempre a gente tem que ressaltar. Não é aquele não tá no Ceará. Não é o da mulher Samambaia. Caio Dantas, carrega na diagonal pro time do Guarani, abrindo na ponta para Matheus Bueno, recolheu, domínio curtinho para João Vitor, bigora grande área para Mai, Caio Dantas, recolheu, dominou, balançou, tentou bater, voltou para Ayrton, empurrou para Luan Dias, o passe saiu curto. Chega de qualquer maneira para fazer o corte, Rodolfo Potiguar. Sai jogando curtinho pro Diego Matias, de novo pro Potiguar. Ele empurra para Dentinho, chega bem, Matheus Luciano, foi o Douglas, empurrou para João Vitor, vai bater para o gol, ele bate, mas bate fraquinho. Tranquilo, cai no cantinho direito, Matheus Nogueira para fazer a defesa, Vladimir. O Caio Dantas pedia o passe aqui na direita, né? Mas aí o Luan Dias optou pelo chute fraquinho, defesa tranquila do goleiro. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. O Iga Atacado que inaugurou a sua nova loja lá na região do Satélite Íris na última sexta-feira. Boa sorte ao Iga, para toda a sua equipe em mais uma unidade, a segunda em Campinas, a primeira ali na região dos Amarais. Bola para o time do Brusque para sair jogando com o Potiguar na tabela, 1-2 com o Diego Matias, evolui, vem trazendo o time do Brusque, programa de ataque, boa bola para o Dentinho, girou, bateu cruzado, Vladimir
Chute rasteiro, forte, cruzado do Dentinho. Vladimir, bem colocado para fazer a defesa, Catarino. O 10 chuta cá, o 10 chuta lá. Dentinho, desta vez, tentou de longe. Bem colocado, o Vladimir fez a defesa. João Vitor tenta vir o grande ataque para o time do Guarani. Houve a falta, mas ele conseguiu o primeiro passe, empurra por dentro. Gabriel Bispo soltou na meia para Lua Dias, fugiu. Ayrton no comando, Lua Dias tentava o lançamento. Chega o Experiente Wallace para cortar. Recuperar para o time do Brusque. Sai jogando Alex Juan para Rodolfo Potiguar. Todo de amarelo, o time de Santa Catarina não perde há 8 jogos. Recolhe e domina com o pé direito, meteu na ponta para o Matheus Pivô. Ele recolhe e domina, tá no mano a mano para cima da marcação do Jefferson. Soltou na ponta para o Dentinho, levou a marcação do Salustiano, levou para o fundo. Abriu os braços, ficou sem opções do passe, tentou a finta, nada. Se jogou, reclama de falta, o árbitro do Amapá mandou o lance seguir. Recupera, sai jogando do time do Guarani no campo defensivo. Matheus Bueno para Douglas Bacelar e empurra para Matheus Salustiano. Aqui de cima da cabine da Bandeirantes, Douglão e o Mateusão são bem parecidos, viu, Vlad? Bem parecidos. É que o Douglas Bacelar está na quarta zaga para ajudar e o Salustiano, capitão do time, na zaga central. É um pouquinho mais forte o Salustiano. Vem ver daqui. Bola para Lô Dias, abriu para Ayrton, pô a finta, tentou escapar no primeiro, escapou do primeiro, tentou a finta no segundo, insistiu, batalhou, lutou, recuperou, soltou para Caio Dantas, entrada na grande área, de costas para o gol, protege, é desarmado. Chega a defesa do time do Brusque, vai atrás da bola, recupera a saída errada no Brusque, Caio Dantas brigou, insistiu, perde de novo o Guarani, outro passe errado, a bola volta para Gabriel Bispo, soltou na direita para o Pacheco, prepara o cruzamento, nem chutou, nem cruzou, a bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta para o Brusque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, o primeiro tempo. Aqui, cabine, brinco de ouro da princesa no brinco. Guarani 0, Brusque também 0, Edu Pinheiro. 8 minutos, Maracanã, Flamengo 0, Atlético Goianiense também 0, 19 horas, Atlético Mineiro e Corinthians. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então não esqueça, faça boa, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chega para fazer o corte, Matheus Salustiano pelo meio, Gabriel Bispo, escora de cabeça, Caio Dantas vai brigar, protegeu, falta. O árbitro pegou a falta, acabou segurando o Jansson. O Caio Dantas, um pouco depois da risca do meio campo, é a falta para o time do Guarani. O Grão que teve uma grande oportunidade no comecinho do jogo com o João Vitor, o goleiro pegou. Bola para o Pacheco, ele recolhe, domina a volta, a zaga central para Matheus Salustiano. Tem o Douglas Bacelar pedindo, prefere o recuo para o goleiro Vladimir. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Alô, André Falcão, tá sempre ligado, ele que é da Desktop. A Desktop, que apoia o futebol de Campinas, é patrocinadora do Guarani, da ponte do Guarani. Jogo parado, falta no campo de ataque, a falta para o time do Brusque bater. Vem para a cobrança o Cristóvão. Cristóvão vem para a cobrança da falta para o time do Brusque. Tem a opção do Jansson, tem também o Rodolfo Potiguar, tá marcado, ele volta a bola para o Jansson. Com o pé direito ele recupera o goleiro Matheus Nogueira. O time do Brusque que hoje está completando a sua 39ª partida na temporada e nas 38 Matheus Nogueira jogou. Esteve em campo em todas as partidas. O Brusque que foi o vice-campeão catarinense deste ano de 2024. Abertura na ponta para Alex Juan, tenta sair do time catarinense, chega bem na marcação, recupera o Mugrão, vem para o grande ataque, Gabriel Bispo com liberdade, pela meia direita, por baixo o cruzamento, tira a defesa. Na sequência, Rodolfo Potiguar, afasta definitivamente, empurra para o Gemerson, ele faz a abertura para Dentinho no círculo central, Dentinho recolheu, dominou, saiu na caixa, o zagueiro do Douglas Bacelar, abertura pela meia, recolheu, dominou, tentou a finta, na volta, na quarta zaga para Cristóvão. Na verdade, o Douglas está jogando na zaga central e o Matheus Salustiano na quarta zaga. Agora deu para identificar quando o Matheus Salustiano deu uma encastada aqui no meio campo. CH, comecinho do jogo, o Guarani teve uma grande oportunidade, o Brusque tenta equilibrar, 0-0, CH. Está correndo bastante, muita disposição, mas pouca calma e tranquilidade. Na penúltima bola, o Guarani roubou 2 vezes e teve a opção de fazer o contra-ataque, armar uma boa jogada de ataque. Mas peca pela ansiedade e falta de confiança dos seus atacantes e também meias, né? Precisa ter um pouco mais de calma. Eu sei que é difícil pela situação, pela pressão, mas o Guarani faz até um início bom, mas está pecando nessa bola para poder finalizar com um pouco mais de calma. Mas o início é movimentado. Guarani sai da primeira linha de marcação do time do Brusque, aí tem espaço, Matheus Bueno, boa bola pro Ayrton, tá no mano a mano, partiu pra cima dele, tem Caio Dantas de um lado, escapou, tá na área, tem a chance de bater o cruzado, a bola desce, aí o Matheus Nogueira pega.
Agora, alguns dos jogadores do Guarani, caso específico agora do Ayrton, eles precisam entender que o futebol é coletivo. Eram 2 zagueiros do Brusque contra 3 atacantes. Ayrton, Caio Dantas abriu, pelo meio João Vitor. E aí o Ayrton tentou a jogada individual e o chute saiu travado, ficou fácil pro goleiro. Se ele rola a bola pro Caio Dantas, fatalmente o Guarani faria o gol, hein, Vladimir? Foi fominha o Ayrton, né? Tentou a jogada sozinho e quando chutou, ela bateu no Wallace e amorteceu para a defesa do Matheus Nogueira. Tenta o ataque o time do Brusque, trabalhando bola ali por dentro com a 8, estampada na camisa Gemerson. Deixou curtinho para Rodolfo Potiguar. Abertura pro Wallace, 36 anos, o capitão do time do Brusque, já no campo de ofensivo, ele volta para Alex Juan. De novo pro Wallace, deu uma olhadinha ali pro goleiro e recuou. Bola recuada pro goleiro Matheus Nogueira, recomeça o time do Brusque. Futebol da Bandeirantes para Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Você está comigo no futebol da Rádio Bandeirantes com os comentários do CH, do Gleger, as reportagens do Vladimir Catarino, do plantão Edu Pinheiro, toda a nossa equipe técnica. No comando, a equipe técnica do Gil Kleber, a equipe de esportes da Bandeirantes, comando de Carlos Batista. E aqui vem o Brusque, com liberdade, Dentinho, abriu para o Matheus Pivô, já olhou para a área, setor direito, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou no micro, grande área para Dentinho, encara a marcação, soltou na entrada da grande área, tentativa de passe errado do Cristóvão, recupera o time do Guarani, vem embora pro contra-ataque, vem embora João Vitor, ultrapassa a linha demarcatória, carrega a bola ainda, João Vitor cortou, limpou, invadiu, vai marcar o golaço, ele bate no canto, na trave, rebote, Ayrton dominou, bateu cruzado, a bola passa, João Vitor carimba a trave esquerda de Matheus Nogueira, jogadaça do João Vitor. Ele recebeu no campo defensivo, carregou, fintou 3 e na finalização escolheu o canto caprichosamente. A bola bateu na trave e não entrou. Tem mais Guarani com o Pacheco. Ele abre a bola para Gabriel Bispo. Mais uma chance criada pelo João Vitor. A segunda consecutiva, dá uma animada na galera. Matheus Bueno recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou no pivô para Ayrton, para Caio Dantas. Dominou, tentou a devolução. Muito forte o passe para o Matheus Bueno. Matheus Nogueira fica com a sobra. Quase o Guarani abre o placar, Vladimir Catarino. Jogadaça do João Vitor, né? Veio trazendo, o Ayrton estava livre do outro lado pedindo a bola. Mesmo assim, assumiu a responsabilidade contra 3 marcadores, conseguiu limpar e bater forte. Ela explodiu na trave do goleiro Matheus Nogueira, que nada poderia fazer. Quase o primeiro gol do jogo, Bolis. É tempo de análise. Gleger, Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Já o Gleger, olha o Guarani com o Dias, dominou de frente, brigou, carregou, limpou, disparou, carimba o jogador do Brusque. Foi a nocaute. Literalmente tá caído. Pode abrir a contagem porque a paulada do Luan Dias explodiu no rosto do zagueirão do time do Brusque. O árbitro para o jogo, Vladimir. É o Cristóvão, né? Ele quem tá caído aqui, ele quem levou a pancada. E dói demais. Dói para abrir contagem. Departamento médico em campo. Gleger, Sorzin, é tempo de análise. Com 13 minutos, 2 chances, grandes chances do Guarani, ambas com João Vitor. E o gol ainda não saiu, Gleger. Mas eu gosto da postura do Guarani, tá? E um detalhe importante, viu, Bolis? Naquele chute do João Vitor que pegou na trave, foi uma grande defesa do Matheus, tá? O Matheus faz a defesa. Ele dá um toque ali, a gente percebe que ele tira, né, muda a trajetória da bola. Seria gol, tá? Se não fosse a defesa do goleirão. Gosto da postura do Guarani. Tá iniciando da forma com que eu previa, que eu queria que acontecesse. O Guarani tá bem no jogo. Agora um detalhezinho rápido, Bolis. Detalhe no ar. Você falou o Wallace, o zagueiro, tem 36 anos, né? Fiquei sabendo. Em 2008. Sabe a primeira linha do Vitória, como é que era ou não? Primeira linha tinha um goleiro experiente no gol, certo? Esse que vos fala. Daí tinha, eu acho que o Rodrigo, lateral direito, já tinha parado? Não, Apodi. Apodi, até hoje, o interminável. Apodi, lateral direito. Anderson que depois jogou no Vasco, no São Paulo, lembra do Anderson? Sim. O Wallace, com 36 anos. E o lateral esquerdo, sabe quem era? Quem? Marcelo Cordeiro, treinador do Guarani. Olha aí. Que beleza. Essa a linha defensiva do time de Vitória em 2008. O Wallace, que até hoje está atuando aos 36 anos. Marcelo Cordeiro era lateral esquerdo, como disse o Gleger, né? Ele que é natural de Niterói, na grande Rio de Janeiro. Reside atualmente na cidade de Sorocaba. Tem família no Rio de Janeiro, em Niterói. E atuou com Gleger, Zorzin, assim como o Wallace. Olha que beleza. Com uma linha de zaga dessa, o goleiro não tinha trabalho nenhum, né? O adversário ou o goleiro? Não, o goleiro dessa linha. Ah, entendi.
Tô vendo aqui o jogador do time do Brusque, o Cristóvão. Rapaz, inchou, hein? Inchou o rosto do Cristóvão. A bolada do Luan Dias, meu amigo, foi uma paulada. Passou aqui pelo Guarani o Cristóvão. Tá pedindo para voltar já à beira do campo. É bola pro time do Brusque com o Wallace. Empurra por dentro com o Rodolfo Potiguar. Soltou curtinho pro Gemerson. Olhou pro Cristóvão, mas não pode tocar para ele porque ele tá fora do campo. A bola tá aqui pertinho, não pode voltar. Não adianta reclamar. Bola por dentro para Dentinho. Recolheu o número. Chega forte na marcação. Gabriel Bispo tenta recuperar, mas não recupera. A bola sobra para Gemerson, que volta com Matheus Pivô. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também opista. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364 no Jardim Guanabara. Tá de volta o Cristóvão. Desce o time do Brusque lá para a canhota. Alex Juan. Último terço do campo. Olha para a área. Parou, prendeu, olhou, pensou. Volta todo o time do Guarani. Empurra por dentro Rodolfo Potiguar por Gemerson. Tem a posse de bola dominada. Sai na marcação Matheus Bueno. Devolução, passe curto para Rodolfo Potiguar. Passa na ponta o Wallace. Pede, recebe. Puxa a bola pro pé direito. Volta para Rodolfo. Rodolfo para Wallace. Trabalha a bola na zona intermediária. O time do Brusque. Passe errado. Chega Gabriel Bispo para recuperar na sequência. Vacila e comete a falta. Vacilou, dançou, cometeu a falta e vai receber cartão pela falta dura para cima do jogador do Brusque. Não vai receber cartão não. É que o árbitro puxou só ali o spray. Foi a criação de um brasileiro, sabia disso, né? Invenção, nós brasileiros somos os melhores em invenção, né? Acabou cometendo a falta ali o Bispo, e é uma falta perigosa, né? Dá oportunidade para o Brusque mandar a bola para a área. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. E é claro que na programação da Rádio Bandeirantes todas as informações das Olimpíadas de Paris. O Brasil hoje assegurou as 3 primeiras medalhas. 2 de bronze, uma de prata no judô, uma de bronze no judô também e uma de bronze com a Raíssa Leal no skate street, o skate de rua. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time de Brusque. Placar de 0-0 no Brincão de Ouro da Princesa. Gol do placar eletrônico. Vem Gemerson para a bola. Autorizada a cobrança. Levantou para a boca do gol. Toque de cabeça para trás. Escanteio. Subiu lá dentro para afastar. Douglas Bacelar. Escanteio. Brusque, Vladimir. E já se levantou ali o Douglas Bacelar. Na verdade caiu, né? Já orientando a defesa com relação à marcação. Escanteio na direita para o Brusque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Paulinho Mocelinho, atacante, vem para a cobrança pelo setor direito. Vladimir com os 2 braços levantados. Tira todo mundo da sua pequena área. Vem Paulinho Mocelinho, pé direito, levantou na área. Subiu lá dentro Douglas Bacelar. Olha a sobra do Rodolfo Potiguar longe. Foi no gol lá fora, lá atrás. Longe do gol, no gol que não vale. E que continue assim. Ô Potiguar, vou ser generoso com você, não vale um lamentável, mas continua assim, não vai ter como. Pacheco carrega a bola para o time do Guarani, meteu para Ayrton, já passou Pacheco pela meia, tem Caio Dantas no comando, prepara o cruzamento, não, Pacheco, não era, aliás, Ayrton não era essa a melhor opção. Bispo vai brigar, comete a falta. Foi a segunda do Bispo. Agora é amarelo, né? Chegou forte de novo. Agora não tem escapatória não, chegou atrasado. O Bispo acertou ali o jogador do Brusque, primeiro cartão amarelo do jogo pro camisa 33 do Guarani. E aí, CH, ele foi reincidente, né? Acabou de fazer uma falta no campo defensivo e agora uma no campo ofensivo, faltas bem parecidas e fica amarelado no jogo. Gabriel Bispo e o jogo, CH. O Ayrton está muito ansioso, o Guarani está ansioso, né? E outra coisa que me deixa preocupado, não está ruim, não é? Mas o Bueno não participa do jogo. O Bueno tem que encostar mais no meia, que está na frente dele, o Luan Dias, e nos jogadores de ataque. Ele não funciona bem, não podendo passar no meio campo. E o Bispo tem que resolver o problema, limpar a sujeira que os atacantes fazem. E qual é essa sujeira? Essa ansiedade está perdendo a bola de maneira infantil na frente. Tem que ter mais tranquilidade. O Ayrton intranquilo, o João Vitor intranquilo. Eu sei que a situação é complicada, mas pressa não vai resolver o problema. Nesse momento, para mim, o jogo é equilibrado. Guarani que está completando hoje 30 jogos na temporada, 3 vitórias apenas. 3 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. É fácil até a gente lembrar das vitórias do Guarani. Ituano fora de casa, Red Bull Bragantino aqui na última rodada do Paulista e aqui contra o Botafogo. Foram as 3 vitórias do Guarani na temporada de 2024. E contando, né, Boris, a reta final do ano passado, são 40 jogos com 3 vitórias. Olha, saída errada do time do Guarani, já a informação do gol. Bola solta por dentro, Gemerson empurrou para Matheus Pivô. Ele sai da ponta, vem para meio, foi desarmado. Mesmo assim, a bola sobra para o time do Brusque com Cristóvão na linha de fundo. Prepara o cruzamento, voltou para o Gemerson. Ele empurra por dentro para Potiguar, chega Caio Dantas, quase roubou. Toca na bola o Diego Matias, consegue o passe.
Lá do outro lado pro Wallace para sair jogando pro time do Brusque. E o Matheus Bueno, destes 29 jogos realizados pelo Guarani na temporada, ele esteve em campo em 28. Seja como titular ou reserva, jogou 28 vezes. Tem gol, Edu Pinheiro. No Maracanã, gol do Flamengo. Adivinha de quem? Pedro, 18 minutos. Flamengo 1, Atlético Goianiense 0. O Flamengo lidera. Passa o Botafogo no saldo, Boris. Volta para a liderança depois de 5 rodadas e o Pedro faz o seu 10º gol aqui. O João Vitor arranca, pediu falta, o Arthur Monossegui. Se jogou na disputa ali com o Jansson vai lá, tira uma casquinha do João Vitor, pedindo para ele parar de se jogar. O Arthur mandou seguir. Bola para Dentinho, recolhe e domina por time do Brusque pela meia esquerda, tenta a resposta do time catarinense, tá 0-0 no brinco. Alex Juan recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou em uma faixa que tem sombra, a única do campo. Lá no setor canhoto, ainda ele, para Dentinho, entre as pernas do Pacheco. Ele empurra por dentro para Alex Juan, voltou para Rodolfo Potiguar. Neste momento, todinho no campo de ataque, o time de amarelo, o time do Brusque. Trabalhando com o Jansson. Abertura para o Wallace, 21,5, primeiro tempo 0-0. O Guarani criou 2 grandes oportunidades com o João Vitor. Uma o goleiro pegou, a outra ele resvalou e a bola tocou na trave. Segue 0-0 aqui. O Gemerson domina pela meia esquerda. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou a quebra com o Dentinho. Devolução para ele, troca passes do time do Brusque. O Guarani demora para chegar. Rodolfo Potiguar erra o passe. Passe errado, a bola para João Vitor. Carregou, escapou no primeiro, escapou no segundo. Caiu Dantas. Não era para tocar na bola, caiu Dantas. Era para o João Vitor deixar para tocar para o Lua Dias para devolver. Daí o Caio Dantas tocou e matou o contra-ataque do próprio contra-ataque que o Guarani criou. Bola para Rodolfo Potiguar, recomeça com o Wallace. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 22 travados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão desta emoção, eu confirmo aqui no brinco, 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno na Série B, Guarani Brusque 0-0, Edu. O gol do Pedro foi pro VAR e o VAR confirmou. VAR Flamengo, Flamengo 1, Atlético de Goiás 0, pela manhã em Bragança, Bragantino 0, Fluminense 1. Aqui desce o time do Brusque, chega bem para fazer o corte, Matheus Salustiano, aliás foi o Douglas Bacelar colocando a bola para fora, o Arthur marcou lateral, não saiu pela linha de fundo não, pertinho ali da baliza de escanteio das bandeiras que hoje não estão tremulando, afinal de contas está muito calor em Campinas. Alex Juan no fundo prepara o cruzamento, Gabriel Bispo desvia, Caio Dantas com peito, ajeitou para Lua Dias, tentou passe no primeiro lance para o João Vitor, bateu na zaga, voltou para Lua, Lua para Jefferson, falta por trás, cadê o cartão, juizão? Foi por trás. É isso que tá pedindo o capitão Bogrino, Matheus Salustiano, o cartão pro pivô. E o Arthur deu uma economizada, hein, Vladimir? Fingiu que não era com ele, fez de conta que não estava acontecendo nada. Marcou apenas a falta para o Guarani. Tailon Gomes, ele que é de Santana, na Grande Macapá, capital do estado do Amapá. Primeiro jogo dele na Série B, tem apenas 28 anos. Vladimir com o pé direito, levanta para de ataque, sobe aqui atrás, faz o corte, Cristóvão, briga para o rebate, Matheus Bueno, recupera para o Guarani, evita a saída, tem João Vitor por dentro, soltou para João Vitor, se apresentou Lua Dias, ele faz a abertura para Ayrton, dominou, vem Bugrão, Ayrton cortou, limpou, puxou para canhota, agora para o pé direito, ele bate no travessão, ela explode no travessão, Caio Dantas com a sobra, tá na área, tentou bater, bateu, mas bateu para fora. Pela linha de fundo, se lamenta, Ayrton coloca as mãos na cabeça, chute da entrada da grande área com a canhota, ela explode no travessão e não entra, Vladimir Catarino. Foi bem na forquilha ali, isso na rebatida vale 25 gols, hein? No jogo valeria apenas 1. Bela jogada do Ayrton, tá balançando até agora a trave do Matheus Nogueira. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Bugrão vai empilhando chances, mas o gol não sai. É tal da fase, né? Quando a fase é ruim, mas quem sabe ela mude agora. Jefferson, bola para Matheus Bueno, com liberdade, Caio Dantas abriu na área, bola curta. Gemerson faz o corte na hora H, quase a bola chega para o centroavante. Dentinho com a sobra, aperta na marcação, morde Birisco Bugrão. Bola para Rodolfo Potiguar, consegue sair dessa linha de marcação do time do Guarani, o Brusque. Alex Juan, linda finta seca para cima do Pacheco. Encarou agora o Gabriel Bisco, com todo cuidado para não cometer a falta, porque ele já tem cartão. Ele rola a bola por dentro, Dentinho no corredor, recebe do Rodolfo Potiguar. Cortou, limpou, fintou, sempre com a canhota para Cristóvão. Cristóvão tem na ponta direita, Matheus pivô, recolhe, domina, tentou a finta, dá um bote, Jefferson. Vai atrás da bola, briga e recupera para o Guarani. Guarani contratou esse jogador recentemente, ô Vladimir? O Jefferson é outro jogador, não é aquele lá do início, né? É o mesmo, tá de volta. Parece aí, ele, cara. Cumpriu suspensão tá na última e voltou. Tá ligado, tá dando bote, carrinho. Não tá não, Gleger. O Jefferson tão perseguido por muitos,
inclusive integrantes da equipe, com razão. Mas hoje ele tá ligadão, hein, Gleger? Tá, não, ele melhorou, né, cara? Melhorou mesmo. Depois da chegada do Pintado, aí ele deu uma melhorada, né? Pintado já foi embora e ele continua melhorando. Então eu tô gostando. Ele no começo tava muito mal, né, tecnicamente. Mas aí deu uma evoluída, assim. Agora o time também precisa ajudar um pouco, né? Vai lá. E aquela bola do Ayrton, travessão, hein, Gleger? É, cara, aquilo que você tava falando, né, Bolis? Momento, às vezes, do futebol, a bola bate no travessão e entra. O Guarani tá batendo e saindo. Difícil, complicado. Mas eu vou repetir, hein? O Guarani tá fazendo um bom primeiro tempo, tá pressionando. Aquilo tudo que eu falava no pré-jogo tá acontecendo em campo. Agora, tem que estar mais atento e mais concentrado para ser efetivo, né? Para ser contundente. A hora que aparecer a oportunidade, botar a bola na rede. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gabriel Bispo desarma, soltou para Bueno, empurrou no comando para João Vitor, a bola passou por ele, vai atrás da bola, chegou o primeiro, ganhou na corrida do Cristóvão, aqui para o setor canhoto, se apresenta para o jogo Luan Dias, tem Caio Dantas, a entrada da grande área, para Luan Dias, na linha de fundo, prepara o cruzamento, faz o break, cortou, limpou, fintou, Rodolfo Potiguar, chega na marcação e rouba. Foi também com um pezinho mole na bola o Luan Dias, vou te contar, hein? Recupera Rodolfo Potiguar, lançamento, bateu só Luciano, não cortou, mas o Douglão chega bem para afastar para o Guarani, dá um bico na bola. Gemerson tocou na bola, Diego Matias também, a bola cai no peito com estilo, na categoria. Matheus Bueno já soltou, aliás, Matheus Luciano já soltou para Caio Dantas, abriu para Ayrton, ficou na grande área, invadiu a área, bateu cruzado, pintou, passa na frente do gol, passou na frente do Luan Dias. O chute cruzado do Ayrton, ele balançou, entortou o zagueiro e bateu cruzado. O Dias acho que não acreditou que a bola passaria e ela passou, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Na verdade é bola pro Caio Dantas ali no meio, né, Boris? Mas ele estava mais atrás. Luan Dias até tentou aproveitar no segundo pau, mas ela foi muito forte. Linha de fundo e agora teremos a parada para a hidratação. É necessário, afinal de contas faz muito calor em Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Parada também para os comentaristas CH e Gleger. E aí, CH, o que aconteceu de melhor que você destacaria nos primeiros 28 minutos de jogo, 0-0 no Brinco? Nos 3 últimos ataques do Guarani, o Bueno tratou de participar. Foram 3 momentos decisivos. Aparece um jogador a mais, tem a vantagem numérica, né? É questão matemática. Se você ataca com 3 contra 5, marcando, é mais difícil você penetrar. E o Guarani criou boas oportunidades. O Bueno tem que participar. Ele é um cara que tem bom passe, tem boa assistência, é um cara que joga de cabeça erguida. Ele tem que participar do jogo. Não adianta o técnico segurar ele lá para ficar trabalhando de auxiliar ali do Bispo. Não é assim que a banda toca. Tem a posse de bola, tem que partir e agredir. Foram 3 bons momentos, mas o Guarani tem que ter equilíbrio. A parte emocional nesse início de primeiro tempo atrapalhou. O Guarani só não fez o primeiro gol porque está faltando um pouco mais de calma. Mas digamos que é um primeiro tempo, uma parte de primeiro tempo razoável. De razoável para boa do Guarani. Olha, estamos com quase 200 aparelhos conectados nesse momento no YouTube, mas pouquíssimos likes. Então, para você que está acompanhando a transmissão, já participou conosco da nossa arquibancada virtual, deixe o seu like. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Gleger agora há pouco falou um pouquinho disso, da questão da sorte. Mas não sei não, viu, Gleger? Tô com um palpite que hoje a chave vai virar. O Bugrão vai ganhar o jogo, hein, Gleger? Se continuar dessa mesma forma aí, que tá jogando o Guarani, pra mim também ganha o jogo. Precisa continuar, ser um pouco mais contundente, um pouco mais efetivo na hora do ataque, ter um pouco mais de tranquilidade. Mas o Guarani faz um bom jogo. Você vê que a hora que, mesmo que o Guarani perde a bola em alguns momentos, o time tá organizado lá atrás. O CH tocou num ponto importante aí também, né? O Matheus Bueno participando, né? Encostando um pouco mais nos homens de frente. O Luan Dias, né? Criando algumas chances, se movimentando bem. Eu tô gostando da movimentação do Guarani e a expectativa, viu, Bolis? Que o Guarani hoje vire a chavinha e conquiste aí os 3 pontos. 28 graus nesse momento em Campinas. Eu aproveitei para dar uma verificada no tempo e na temperatura no decorrer da semana. Há uma previsão de terça-feira que a gente possa ter frio. Só que assim, tá aqui máxima hoje 29, já chegamos agora há pouco. Amanhã 30. Daí na terça-feira não passa de 20. Não é fácil não, cara. Já pensou? E como você faz com a garganta, quem trabalha com a voz?
com os resfriados, com toda essa situação. Mas vamos aguardar, já diria aquele nosso amigo indeciso. Bola para Caio Dantas, jogo reiniciado, o Guarani ataca pro gol do botão de entrada, Gabriel Bispo, já amarelado, empurra para Matheus Bueno, vai para a bola, Bueno, tá demorando, Rodolfo Potiguar acertou, chegou, tentou acertar, não conseguiu, a bola voltou para João Vitor, coloca no terreno, para Bispo, um bolão na ponta para Jefferson na velocidade, ele tentou, dividiu com o Matheus Pivô, chega primeiro Jefferson, aí ficou preso, isolado, dá uma encostada o João Vitor, pertinho da linha de fundo, domina, puxa a bola, cai, não ouvi nada, o outro mandou seguir, ganha lateral Brusque. Não foi nada, né? O Jefferson tá reclamando, o torcedor chiano, mas pra mim não houve nada, hein, Vladimir? Você falou dessa queda de temperatura, tem um amigo meu que trabalha com a voz, mas... É o PK? Não tem problema, porque o asilo é bem quentinho. Ah, entendi. E o PK? Tá bem hoje? Tá tudo bem? Tá Passou lá hoje, não? Ficou bravo só com a resenha, mas tá se acalmando. Desktop Internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. No tempo corrido, 21 minutos e meio, placar de 0-0. Matheus Saluciano tem a posse de bola, perdeu. Recupera Diego Matias pro time do Brusque. Meteu o lançamento para a velocidade do Dentinho. Corre com ele o Pachecão. Dentinho recolheu, dominou o bico na grande área, voltou para Alex Juan, vem o Brusque. Entrada na grande área, bomba, carimba Douglas Bacelar. A sobra fica pro time do Guarani com liberdade. Ayrton carrega a bola, ultrapassando na marcatória, bastadas largas, sai da ponta, vem pra meia, cortou, limpou, findou, quase a bola chega no Caio Dantas na tentativa do Ayrton. Agora ele fez direitinho, mas não contava com o pé salvador do Jansson. Aliás, só porque a gente falou, o sol entre nuvens nesse momento para dar uma refrescada, porque faz muito calor em Campinas nesse momento. Gemerson tem a posse dominada, tentou bater por dentro, não alcança. O Cristóvão, a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5 o primeiro tempo. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Série B, 18ª rodada, Guarani 0, Brusque também 0, Edu. Maracanã, 32, primeiro tempo, gol do Pedro, Flamengo 1, Atlético Goianiense 0, 19 horas, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. João Vitor recebe, domina entrada na grande área, setor canhoto, pé direito, ele colocou fraquinho, aí recuou pro Matheus Nogueira, que não tem trabalho algum para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. É isso aí, rapaziada. Atendendo o nosso pedido, o número de likes cresceu, quase dobrou em relação ao que eu falei agora há pouco. Pedindo o like da galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Subimos para quase 400 aparelhos conectados nesse momento. Bola para Cristóvão, aperta na marcação do João Vitor, 0-0. Guarani não vence há 13 jogos, a única vitória no dia 11 de maio. E aí o Matheus Nogueira dá uma entregada, toca mal, a bola sai. Na junção da risca lateral com a risca do meio campo, Jefferson cobrou para Bueno, Bueno para Jefferson. Recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, são 3 para cima deles. Acabou no primeiro, ganha lateral. Matheus Pivô tocou na bola, a bola saiu, é lateral para o time do Guarani bater. O Brusque que na última rodada ganhou do Paysandu pelo placar de 1-0. Aliás, o Brusque não está jogando no seu estádio, lá em Brusque, porque o estádio passa por reformas, vinha atuando em Itajaí, mas o próximo jogo mudou para Florianópolis, né, Vlad? Isso, né? Eu não ouvi nada que você falou, viu, Boris? Mudou, eu estava aqui mudando, né? a pilha. Exatamente, mudou o jogo contra a equipe, vai ser sexta-feira. Isso. Como mandante, mas vai ser na casa do Avaí. Aqui Matheus Pivô, mas pode jogar, invadiu a área do Brusque, chegando, passe por dentro, Paulinho Mocelin, ajeitou, Rodolfo Potiguar, ele bate travado, o Vladimir pegou. Travou bem, hein? Na hora H o Douglas Bacelar. Olha o Guarani, vindo do programa de ataque com liberdade, arranca Lua Dias. Tem Ayrton pela direita, tem Caio Dantas, o comando, ele cortou, limpou, fintou, rolou para Matheus Bueno. Entrada na grande área, deixou para João Vitor, tá na área, vai marcar, rolou para Matheus Bueno, bateu fraquinho, Jansson no meio do caminho, cortou. O Leirão estava na bola, mas o Jansson, por via das dúvidas, cortou. Lateral que o time do Guarani já cobrou. João Vitor para Jefferson. Guarani está tendo oportunidades, precisa aproveitar. Quase 35, 0-0 no Brinco. João Vitor parte para cima dele. João Vitor dá confiança. Ele rola a bola por dentro para Matheus Bueno. Cortou, limpou, fintou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Gabriel Bispo. Faz a abertura para Pacheco no setor direito. Sai na marcação Dentinho. 35 no tempo corrido. 35 no primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Marcos Som, a credibilidade do grupo Bandeirantes de comunicação. Boa bola no comando do Pacheco para o Lua Dias. Ele recolheu, dominou, tentou a finta, foi desarmado. Pacheco com a sombra, já olhou para a área, levantou a cabeça, cruzou para João Vitor. A bola passou pelo goleiro, foi embora. É tiro de meta, ou foi escanteio? Não, tiro de meta.
Não bateu no goleiro, não. Foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta, Vlad. É, direto pela linha de fundo. O João Vitor até alcançou, né? Mas ela já viu ultrapassado a linha. A posse é do Brusque. Loja do Mecânico. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também para robista. Em Campinas, da Carolina Florence, 1364. No Jardim Guanabara tem Loja do Mecânico. Carlos Henrique bate pesado, eu quero ouvi-lo, quase 36, 0-0. E o jogo, CH? Falta calma para o Guarani, né? Chega até a intermediária de ataque, daí não sabe o que fazer. Os jogadores não têm confiança. Você precisa fazer e realizar algumas jogadas individuais no campo, né? Quando desce o João Vitor do lado esquerdo e o Ayrton do lado direito, não tem a participação da passagem, por exemplo, dos laterais que estão participando pouco. Não adianta. Eu sei que não dá para liberar todo mundo, mas a chegada do Bueno por dentro e a chegada dos laterais pelo lado de fora é muito importante. O Brusque está muito fechado. O Guarani está muito ansioso, tem que se acalmar. Só estou preocupado, CH, com o Bispo. Ele recebeu o cartão, é um jogador de desarme. Agora há pouco ele tentou e não fez a falta. O jogador do Brusque se jogou, né? Mas assim, é um cara da contenção, o cara que vai pro desarme. Ele já tem cartão, é uma preocupação em cima dele. O que você faria? Substituiria o Bispo ou colocaria um outro jogador para dar uma encostada, para auxiliá-lo? Porque é uma situação preocupante, ele já está pendurado no jogo. E repito, é um jogador de marcação, CH. É, porque o que está acontecendo? Toda hora os jogadores de ataque estão tentando realizar jogadas individuais e estão perdendo. E aí ele tem que parar, fazer o serviço sujo. É só pedir mais calma para ele. Eu não tiraria do jogo. Os jogadores que estão da posição dentro do banco de reservas são jogadores de péssimo momento. Eu não tiraria o Bispo, pediria para ele ter mais calma para não ser expulso. A sua preocupação é absolutamente pertinente. Tá caído ali o Lua Dias, uma disputa de bola com o Rodolfo Potiguar. Alec foi atingido no rosto, é bem na risca no meio campo. A bola saiu, a turma seguiu. O Vladimir já cobrou o tiro de meta, mas não pode porque o Lua Dias está caído. Mas agora ele vai se levantando. Ele tá apontando ali pro quarto árbitro. Você não viu? Oh, não viu não, garoto, não viu? Não viu pelo jeito. É o Rodolfo Potiguar que estava no lance. Isso, era ele mesmo. Quarto árbitro é o senhor Gabriel Henrique Meira Bispo, que não é parente do Gabriel Bispo. 37, primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lançado Ayrton pro setor direito, Caio Dantas foi pra área. Linha lateral da grande área. Ayrton colocou pra Lua Dias de primeira, ele bate! Espalma Matheus Nogueira! Matheus Nogueira salva o Brusque na finalização de Luan Dias, uma chicotada na bola. Ele chega, parecia até em câmera lenta. O lançamento do Ayrton, a finalização no alto do Luan Dias com o pé canhoto. Matheus Nogueira bota pra fora e evita o primeiro gol do jogo, Vladimir. Não foi tão forte, foi mais colocada a finalização do Luan Dias, buscava o ângulo, bela defesa do Matheus Nogueira, escanteio. Já o Gleger, que é o nosso especialista, vai conceituar. Escanteio cobrado aqui na meia, pra Pacheco, domina, ajeita, levanta a cabeça por dentro para Jefferson, vai bater pro gol, ele bate, aí isola. E aí você coloca dois zagueiros altos na área, tem ainda o centroavante, outras opções. E daí quando o torcedor chama o jogador de burro, foi o que aconteceu, a gente ouviu, você ouviu, né, Vladimir? O cara reclama, não, mas é isso, é aquilo. O cara dá uma bomba no meio da rua, joga lá fora do estádio praticamente. E o Guarani perde uma ação ofensiva. E tava todo mundo na área ainda do cruzamento do escanteio, né? Pois é. Gleger Sorzinho, eu quero essa análise, grau, conceito, a dificuldade na defesa do Matheus Nogueira em Gleger. Cara, e é a terceira dele já, hein? É a terceira. Teve aquelas duas do João Vitor e essa agora. Grande defesa. Matheus, que é um baita do goleiro, fez a base, sabe aonde ou não? Onde? Na Portuguesa. Eu era goleiro do profissional e ele era do sub-20. Menino tem muita qualidade esse Matheus. É menino, né? Já não é mais nenhum menino. Naquela época, sim. Conceito 7,95. Então é a segunda, né? A primeira a gente fica com aquela do João Vitor. Aquela foi defesaça, né, Gleger? Foi. 8,15. Essa foi uma quase defesaça. Esta e as outras defesas e as demais que acontecerão durante a partida, você ouve no quadro A Defesa ou a Sorte do Jogo, dentro do apito final, que mais uma vez terá o comando do Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Quase 40 minutos, 0-0, 40 agora, 0-0. Bola pro Dentinho na linha de fundo, recolheu o número 3 a marcá-lo, tentou bater para trás, passe errado. Recupera o time do Guarani, João Vitor tocou mal, tocou ali no meio. Rodolfo Potiguar ajeitou, dominou, tá na área, ele bateu cruzado, que lance perigoso. Pacheco do outro lado protege, a bola sai. Vai embora pela linha de fundo.
O manual do início de carreira de qualquer atleta profissional, ele tá lá. Não sair jogando pelo meio, certo, Vladimir? Certo, página 48, a linha B, né? E o que o João Vitor fez? Saiu jogando pelo meio, não leu essa parte. Vem o Guarani. Caio Dantas pelo meio para Matheus Bueno, agora se meteu na ponta para João Vitor, por baixo do carrinho. Jansson chega para recuperar. O torcedor ficou na bronca porque o João Vitor não foi tão assim, com aquela vontade na bola. E aí, evidentemente, pesa a fase do time. Quem chegou bem foi o Matheus Luciano, deu pote limpo na bola, recuperar para o Bispo. Bispo por dentro para o Lua Dias, recolheu o domínio para o Guarani, no corredor para Caio Dantas, botou na frente, acabou no primeiro, chega Jansson por baixo para fazer o corte. Ela volta para Matheus Bueno, já meto na ponta para Jefferson, insiste o Guarani pela canhota, quase 41, 0-0, vira o jogo, meu filho, vira o jogo. O Bispo tem Pacheco livre lá na sombra, a bola sobra para Douglas, agora sim para Pacheco, Pacheco recolhe, domina na Marciano no campo setor direito para Ayrton. Ayrton recolheu, dominou, parou, prendeu o pessoa, devolveu para Pacheco. Pacheco encara a marcação, ninguém se apresenta, devolve na ponta para Ayrton. Ayrton sai da ponta, vem para meia, prende a bola, sai da ponta, vem para meia, falta para cima dele, falta dura. Sai o primeiro cartão para jogadores do Brusque, Vladimir. Sequer esboçou reação o Alex Juan, camisa 66 da equipe do Brusque, cometeu essa falta forte para cima do Ayrton, amarelo para Alex Juan. O gramado do Brinco está em perfeitas condições, né? Tanto é que o Palmeiras deve mandar um jogo comandante do Campeonato Brasileiro do segundo turno daqui no Brinco contra o Cuiabá. Formação do Heitor Fredo, hoje na tela da Band, repórter do jogo. Passou aqui pra gente no nosso grupo de trabalho de que o Palmeiras pode mandar um jogo, né, contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro no segundo turno em agosto, aqui no Brinco, no fim de semana, que isso provavelmente vai ocorrer. O jogo seria no sábado, o Guarani joga fora de casa contra o Botafogo e aí não haverá nenhum problema. Tem falta perigosa para fazer a cobrança o Guarani, já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. O quadro vai rever o lance, não, tá pedindo ali para que o Mocerim fique no local correto, apenas ele na barreira. Falta perigosa, quem sabe agora o torcedor bugrino acredita, então capricha. Lua Dias caprichou, levantou, Matheus Nogueira sai do gol para fazer a defesa. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90, tá barato, hein? Confira em desktop.com.br ou vá pessoalmente em uma das 100 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo, pelo litoral paulista. Guarani recupera Lua Dias, meteu para Ayrton, rasga, tira de qualquer maneira Jansson, levanta a bola para o grande ataque, chega lá atrás, Douglas Bacelar, levanta a bola ganha altura, não ganha distância, Gabriel Bispo brigou, dois seus jogadores do time do Brusque foram para a bola, chega Matheus Luciano, também levanta, Jefferson demorou no primeiro lance, mas foi atento, ligado no segundo, na sequência perdeu, mas sofreu a falta do pivô para cima dele, o jogo tá parado, falta que o Guarani já bateu, tem pressa o Bugrão, e atenção galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43, primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, 18ª rodada da Série B, Guarani Brusque 0-0, Edu. Ainda a Série B, 18h30 em Maceió, CRB e Santos, Maracanã, 43, primeiro tempo, gol do Pedro, Flamengo 1, Atlético Goianiense 0, Flamengo na liderança do Brasileirão. E logo mais aqui na Bandeirantes, depois do apito final, tem Atlético Mineiro e Corinthians com a ração do Ulisses Costa na rede Bandeirantes para você. Aqui trabalha o João Vitor pro time do Guarani, cercado, marcado por 2 pelo centro canhoto, jogou para a área para Caio Dantas, subiu o Jansson para cortar, Matheus Bueno para Lua Dias, dominou, tentou, insistiu, entrada na grande área, Lua Dias, ele bate em cima do zagueiro, voltou para Gabriel Bispo, bateu para fora. Longe do gol, é só tiro de meta, Vladimir. A do Luan Dias foi mais difícil, né? Tinham 3 à frente dele. Do Gabriel Bispo tinha mais espaço, mas faltou qualidade, mandou a bola por cima, é tiro de meta Brusque. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Vaias por Matheus Nogueira, que está demorando para cobrar o tiro de meta. Vamos bater 45. 4 árbitros já está atento ali, vai subir a placa, determinando o tempo acrescido pelo árbitro do Amapá, Tailon Gomes. E no quinto sinal eu confirmo para você, 15:05, 16 horas e 45 minutos. Daqui a 1 hora ocorre o pôr do sol em Campinas. CH, o Guarani está tentando, está batalhando, está criando, mas o gol não sai, hein, Carlos Henrique? É o jogo de paciência, não tem jeito. Nós sabíamos do expediente do adversário, o Brusque marca muito forte, joga com 3 zagueiros. A única maneira que o Guarani tem para fazer seu primeiro gol é não perder a paciência e ter um pouco mais de calma.
Foi um primeiro tempo do Guarani, no mínimo razoável, Boris. O Vladimir, goleiro do Guarani, que não trabalhou praticamente, só naquele chute cruzado no comecinho do jogo, que ele não teve muito trabalho, não. Aperta o Guarani, a saída, já recupera, vamos até 49, passe, Lua Dias, recolhe, domina, protege, volta, empurra pela meiga para Pacheco, Pacheco tentou o lançamento para Ayrton em posição legal, linha lateral da grande área do Guarani, chegando, cruzamento para o gol, caiu Dantas de cabeça no canto, espalma, Matheus Nogueira de novo! Matheus Nogueira salva o time do Brusque no cantinho, vai buscar o desvio de cabeça do artilheiro Caio Dantas, Vladimir. Primeira vez que o Caio Dantas conseguiu finalizar de cabeça, né? No cruzamento do Ayrton, no cantinho foi buscar o Matheus Nogueira. De novo Caio Dantas, domina, protege, sai da área pelo setor canhoto para ganhar lateral. 46 0-0 no brinco, quem segue no primeiro tempo para explodir a galera que está com este grito preso na garganta, entalado na garganta, para virar a chavinha, para voltar a vencer, mas aí o Matheus Bueno exagera no passe para o Jefferson, passe errado, a bola sai. E o Guarani perde a ação ofensiva lateral de graça para o Brusque bater. Tá hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de frio, escolha quem entende tudo o assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzin conceituando a defesa do Matheus Nogueira, diz aí, Gleger. Cara, hoje o quadro, a defesa do jogo vai estar segura Gleger, hein? Olha o João Vitor, dominou, limpou, Matheus Nogueira, tranquilo para fazer a defesa, seguindo o Zorzin. Hoje vai estar movimentado o quadro, hein? Ah, o vai. Pinheiro deve estar desesperado lá fazendo as suas anotações. Só nos papéis. Só nos papéis. Olha, essa defesaça, hein? Defesaça, 8.07. Então, no pódio, a primeira do início do João Vitor, a segunda essa e a terceira do João Vitor. Olha o Guarani tocando, recuperando. Pacheco recolhe, domina por baixo. Vai marcar João Vitor! Passe, vai embora pela linha de fundo! Passa lambendo, travessão, a finalização de João Vitor vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Essa não dava pro Matheus Nogueira, né? Foi na sorte pro Brusque, azar do Guarani, porque pegou muito bem na bola o João Vitor. Ela passou rente ao travessão, linha de fundo, tiro de meta. Teimoso, 0-0 no brinco. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani fecha a sua participação no primeiro turno na outra terça-feira, não a próxima terça, só na outra terça-feira jogando no Castelão. Arena Castelão contra o time do Ceará. Bola para o time do Brusque para sair jogando o Wallace para Alex Juan. Já amarelado no jogo. Guarani aperta na marcação. Ayrton tocou na bola. Evita o lançamento, mas a bola sai a lateral para o time do Brusque bater. Vamos chegar a 48 no brinco. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Sol encoberto nesse momento, com um pouco mais tempo para dar uma refrescada. Aqui o jogo está parado, a bola bateu no braço do Diego Matias. O Bispo pegou a bola, queria cobrar rapidamente, ficou na frente da bola ali o Matias. O árbitro foi lá com personalidade, mandou tirar, mandou sair. O árbitro tranquilo no jogo, o árbitro do Amapá, o Taylan Gomes. E aí a bola recuada para o goleiro. Estava lá na ponta direita e a bola foi recuada para o Vladimir. Vladimir levanta a bola para o grande ataque, procurando o Caio Dantas. Protegeu, foi ao solo, a turma do seguir. Lua Dias fica com a sobra. Recolhe, domina para o time do Guarani. Recolheu, dominou para o setor canhoto. Fez o Márcio, curtiu para João Vitor. João Vitor sai da ponta, vem para o meia, meteu na esquerda para Jefferson. Jefferson pelo alto para Lua Dias. De cabeça ele tentou botar na frente, dividiu o ganho do Jefferson. Chega Jansson para fazer o corte. Gabriel Bispo foi para a disputa. Quem fica com a sobra é Matheus Bueno. No corredor, carrega, a bola soltou para João Vitor. Ele balançou, girou para cima da marcação, empurrou pela meia para Matheus Bueno. Tentou de primeiro passe, sairia na cara do gol. Jefferson na hora H, corta a defesa com o Cristóvão. A bola volta com o Gabriel Bispo. Vai terminar o primeiro tempo no brinco, 0-0. Pacheco recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Levou para o fundo para preparar o cruzamento. Ainda Pacheco vem por baixo. Chega Rodolfo Botigar para fazer o corte. Diego Matias ficou com a sobra pela meia para Jansson. Tira de qualquer maneira o Gemerson quando apita o árbitro. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo do brinco. E o placar da Bandeirantes. Olha, depois de muito tempo a galera presente aplaude o primeiro tempo do Guarani. O gol não saiu, mas as chances foram criadas com bola na trave, bola no travessão. Grandes defesas do goleiro do Brusque. O gol não saiu, fica para o segundo tempo. Guarani 0, Brusque também 0 por aqui. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ô, Boris, eu tô cansado, cara. Brinca, dá uma olhada. Tá no YouTube? Tá no YouTube? Coloca aqui, ô Lucas, pessoal. Olha o papel como é que ficou. Dá uma olhada só, tanta anotação que tem no YouTube. Olha como é que tá o papel. Dá uma olhada.
lance, defesas, incrível, é incrível. Bom, ô Catarino, o Guarani tacou para o gol de entrada. Vamos lá, seu destaque no intervalo. Olha, o torcedor aplaudindo, não com tanto entusiasmo assim, como disse o Boris, aplaudiu o time nessa primeira etapa, criou oportunidades, mas não venceu ainda no primeiro tempo, né? A gente tá apurando se o Alan Al já tá por aqui. Ele que vai ser o novo técnico do Guarani na sequência da Série B. Edu. Olha, eu começo com o CH e é o seguinte, gente, ó, pela ordem cronológica, com 1 minuto e 54 segundos, uma defesa sensacional do goleirão aí, Matheus Nogueira, João Vitor de cabeça, mas cara a cara, queima a roupa no reflexo, defendendo. Depois tivemos aí a 12 minutos, uma bola na trave, mas antes da trave o goleiro toca nela, chute do João Vitor. Depois tivemos a 23, Ayrton chutando no travessão. Depois tivemos a 37, Luan Dias dá uma chicotada dentro da área. No reflexo, o goleirão pegou. Depois, a 45, Caio Dantas de cabeça no cantinho, o goleiro pegou. E depois, a 47, João Vitor perde dentro da área, chutando por cima, né? Essas e outras ações, tantas que, vou falar pra você, 0-0, seria injusto? Oi, CH. Edu, o futebol não tem injustiça, no meu conceito. Tem competência, né? Se o Guarani criou, teve volume, tudo isso é verdade. Mas faltou tranquilidade, faltou categoria. Porque chance criou para poder, no mínimo, para fazer 1-0. Mas não teve competência para fazer o gol. Quem teve competência de sobra foi o goleiro do Brusque, que trabalhou muito. Você já relatou com precisão, como sempre. Mas o Guarani tem que ter... É o jogo da paciência. Não é? A impressão que eu tinha antes do jogo está se concretizando. O time do Brusque é um time que marca muito, é um time que joga de maneira reativa e tenta no contra-ataque incomodar. Incomodou muito pouco, né? O Vladimir trabalhou muito pouco e quem trabalhou demais foi o goleiro do Brusque, o Matheus Nogueira. Bom goleiro, né? Já destacado pelo Gleger. Eu gostei do primeiro tempo, só não gostei da falta de tranquilidade. Mas é entendível, porque o time está sem confiança pela situação, não é? Então, o Guarani não pode perder a organização. E o ponto alto, na minha opinião, do primeiro tempo, foi que apesar de estar intranquilo, apesar de estar faltando confiança, o time não se desarrumou. Insistiu, sem se desorganizar. O time está, né, bem postado. Todas as tentativas de contra-ataque do Brusque foram prontamente paradas ou com alguma violência pelo Bispo, ou com um posicionamento correto dos dois zagueiros que realmente estão fazendo um bom primeiro tempo, não é? O Bueno começou a aparecer mais na frente, isso dá mais qualidade para os ataques do Guarani. Os laterais também estão se apresentando um pouco mais. Tudo isso cria corpo para ter mais oportunidades. Se continuar insistindo da maneira que está, com calma, com tranquilidade, sem perder a organização, a tendência é o Guarani ganhar o jogo. Mas, repito, é jogo de paciência. Precisa uma bola entrar, não precisa de duas. 1-0 tá valendo. Então o time tem que saber que tem mais 45 minutos, mais os acréscimos, para poder fazer o seu gol para vencer, não é? A equipe do Brusque. Tá jogando mais, os números todos apontam pro Guarani, tem volume de jogo, tá faltando um pouco mais de tranquilidade. Espero que no segundo tempo essa tranquilidade aconteça e o Guarani consiga fazer o seu gol, Edu. Muito bem, olha, o Brasil ganhou 3 medalhas hoje. William Lima no judô prata, no judô feminino Larissa Pimenta bronze, e no skate a nossa Raíssa Leal, a nossa fadinha, ganhou bronze e foi sensacional, aplaudido de pé. No futebol feminino perdemos 2-1 para o Japão de virada com 2 gols nos acréscimos. E no primeiro tempo o Japão perdeu um pênalti, a goleira nossa defendeu. Aí fizemos 1-0 com a Jennifer, mas depois a virada, tá bom? Na Série B, sexta-feira, Ituano 0, Vila Nova 0. Ontem, Mirassol 1, Operário 0, Coritiba 1, Chapecoense 0, Sport 3, Ponte 1. 18h30 tem América lá em BH contra o Ceará. CRB e Santos em Maceió, 18h30 também. Amanhã, Paysandu e Novo Horizontino. Terça-feira, Avaí e o Botafogo. Olha, no Brasileirão, tivemos ontem Palmeiras 0, Vitória 2, o Juventude 1, Criciúma 2, Bahia 1, Internacional também 1,
Botafogo do Rio 0, Cruzeiro 3 e Fortaleza 1, São Paulo 0. Intervalo no Maracanã, gol de Pedro, Flamengo 1, Atlético de Goiás 0, nesse momento Flamengo na liderança. E pela manhã em Bragança, Bragantino 0, Fluminense 1. 19 horas, Grêmio e Vasco, esse jogo vai ser em Chapecó. No mesmo horário, 19, Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. E às 19 horas ainda Cuiabá e Atlético Paranaense. Olha, já, Gleger Souzinho na fita, vai comentar. Guarani 0, Brusque também 0. Muitas chances, o Bugre perdeu. Brilhou a figura do goleiro Matheus Nogueira. Pegou pelo menos 4, sensacional. 16:56. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Faltam poucas unidades para zerar nosso estoque. Baixamos todos os preços até 31 de julho. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxistas, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado.
Você ligado em 85.7. Sou forte, potente, de muita credibilidade. FM faixa estendida na Bandeirantes e pelo YouTube. Pacheco vem pro cruzamento para a boca do gol de cabeça. O toque. Defesaça do Matheus Nogueira. Queima-roupa com João Vitor, incrível, no puro reflexo, Matheus Nogueira coloca para fora, a bola não entra, vai para escanteio, Vladimir Catarino. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Essa que foi a 1 minuto e 54 segundos, Gleger, 0-0. O Guarani fez um bom primeiro tempo, tá, Edu? Foi um bom jogo, pressionou, subiu as linhas em alguns momentos, em outros bem posicionado na hora da retomada, acho que é importante isso. Você vê que o Vladimir, né, o goleiro do Guarani, praticamente que foi um mero espectador, né? Não teve nenhuma bola, assim, nenhuma chegada muito forte do Brusque. Agora, não dá para tirar como parâmetro no primeiro tempo, porque o Guarani ele precisa ganhar o jogo. Então ele precisa ser mais efetivo na hora que tiver a bola, ele precisa ser mais incisivo na hora que for finalizar, para que ele possa fazer o gol. Ah, mas o Matheus, o goleiro do Brusque, fez grandes defesas. Eu concordo, mas isso é do jogo. Isso aí faz parte. O Guarani precisa ser mais intenso, pressionar mais, chegar, criar e ter mais tranquilidade. Em alguns momentos falta um pouco de tranquilidade. Teve aquela cabeçada do Caio Dantas, por exemplo. Pô, foi uma cabeçada, ele fez certinho, né? Cabeceou pro chão, tal, o goleirão foi lá e pegou. Mas se ele tivesse um pouco mais de tranquilidade, não sei, poderia ter invertido, jogado no contrapé do goleiro, né? Ou ter dado uma testada um pouco mais forte, ao invés de testar para o chão, era um pouco mais alta, tirando toda e qualquer forma de defesa do goleiro. Então, assim, falta um pouco de tranquilidade. Aquela hora do João Vitor, que ele sai na cara do gol ali, né? Que o Caio Dantas estava sozinho, estava 3 contra 2, que ele poderia, aliás, foi o Ayrton, né? Um pouquinho mais, levanta a cabeça, faz o passe, coloca o companheiro em melhor condição. Então, assim, Guarani fez um bom primeiro tempo. Isso não dá para dizer que não. Agora, precisa ser incisivo, precisa repetir essa atuação. Segundo tempo do Guarani, em alguns outros jogos, tem sido preocupante, né? Ele não mantém a mesma intensidade, ele não mantém a mesma efetividade, principalmente na hora do ataque, e deixa a desejar na parte defensiva. A entrada do Bacelar ali ao lado do Salustiano reforçou demais, né? Porque eles são bons jogadores que têm recuperação, eles vêm bem por cima, estão bem posicionados, né? Os dois laterais também fazem um bom jogo, defensivamente falando. Eu espero um pouco mais do Pacheco, chegando um pouco mais, né? Soltando um pouco mais ali, dando um pouco mais de profundidade pelo lado direito. O lado esquerdo lá com o Jefferson tá legal. Então, assim, Edu, tem que manter o mesmo nível, manter o mesmo ritmo para que o Guarani possa fazer o gol e ganhar o jogo. Mas, vou repetir, bom primeiro tempo do Guarani, Edu. Olha, o Guarani joga com Vladimir no gol, Pachecão na lateral direita, a dupla de zagueiro Matheus Salustiano e Douglas Bacelar e o Jefferson retornando na lateral esquerda, Gabriel Bispo e Matheus Bueno são os volantes, Luan Dias para armar e o ataque João Vitor, Caio Dantas e Ayrton. Vladimir Catarino, já voltou o Bugre? Deixa eu ver aqui. Já, Edu, os dois. Os dois voltaram. Mas falar pra você, hein, Boris? 3 alterações no Brusque. 3? 3. Ah, mas precisa mesmo, hein? O time tá 8 partidas invictos, mas olha, o Brusque, com todo respeito, tudo bem, agora está numa situação terrível, mas o Brusque, até agora, né? Uma equipe realmente muito fraca, viu? Vai começar. Vai começar, né? Esqueci do delay aqui, para o show continuar 0-0, é ele, o moço de Piracicaba. Leandro Boli. Obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai rolar aqui no brinco. Apita o árbitro. Saída com o time catarinense. Bola rolando. Vamos juntos para a etapa final na Bandeirantes. Leandro Boli. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Vamos juntos pro segundo tempo, 18ª rodada, 0 pro Guarani, 0 pro time do Brusque. O Guarani neste segundo tempo atacando pro gol do placar eletrônico, sem alteração, mas o Brusque mexe por atacado. Por que por atacado? O varejo seria uma só, Vlad, é isso? Uma só, 2 no máximo, 3 já começa a ser atacado e atacado é com o Iga atacado. No Brusque saiu o Cristóvão, entrou 2, Everton Alemão no lugar do Cristóvão.
Saiu Diego Matias, entrou 17 Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz 17 no lugar do Diego Matias. E saiu Gemerson com a 8 para a entrada do Dionísio 7. 7 Dionísio no lugar do Gemerson. Ah, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Para Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Tentou por o ataque do segundo tempo, o time do Guarani com o Pacheco se atrapalhou, mas deu certo. A bola bateu por o time no Dionísio, saiu em lateral para o time do Guarani bater. No entardecer bonito em Campinas, o pôr do sol às 17h45. Temos mais alguns minutos ao fundo, dá para ver o sol. O pôr do sol, que tem um prédio bem na frente aqui, mas daqui a pouquinho ele dá aquela movimentação e, consequentemente, a gente vai conseguir ver. Quem está aqui no tobogã. Aliás, como é que está o público do tobogã, Vladimir? Olha, Boris, já vi públicos menores, viu? Tá razoável o público aí em cima. Mas melhorou, né? Porque é só quem tá no tobogã que tá com o sol, né? A parte do campo praticamente tomada pela sombra. Guarani tenta o ataque, passe errado, o Matheus Bueno corta o Wallace. A sobra da bola fica aqui atrás para o time do Guarani. Matheus Saluciano para Caio Dantas. Ele recolheu, dominou na contraofensiva, sai da ponta, vem para meio, deixou para Ayrton, botou na frente, chega. Jansson de qualquer maneira para cortar. Não perde uma esse zagueiro, hein? Da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. É isso, tem um tempo de bola muito bom. Jansson, camisa 3 do time do Brusque. Parece até o Lé. O Lé é assim no futebolzinho. Igualzinho. Só a cor do olho. Bola pro time do Guarani com Douglas Bacelar. Soltou curtinho para Matheus Saluciano. Devolve para Douglas Bacelar. No campo defensivo pro time do Guarani. Pertinho da risca no meio campo. Guilherme Queiroz aperta na marcação. Jefferson errou. A bola bateu no dentinho. Voltou, foi embora. Lateral pro time do Guarani. Que é comandado pelo Marcelo Cordeiro. Já teve 2 partidas no comando técnico do Guarani. Ele que é auxiliar permanente no clube. Uma vitória não. Um empate e uma derrota. Empatou aqui em casa com o Ituano 3-3 e perdeu de virada pro Avaí por 3-2 fora de casa. Saída errada do goleiro. Boa bola pro Ayrton. Caio Dantas fechou na área, o cruzamento. A bola passou por todo mundo. Fica ainda pro time do Guarani com o João Vitor pelo setor direito. Rolou na entrada da grande área. Bispo bateu mascado. Chega Jansson de novo para cortar. Tira de qualquer maneira. A bola volta pro Matheus Saluciano, para João Vitor de calcanhar para Luan Dias. Recolheu, dominou na ponta direita. Passou João Vitor. Ele sai da ponta, vem para meia, cruzou Matheus Bueno e cabeça no canto. É gol! Saiu o gol! Saiu o gol! Gol do Bugre! Matheus Bueno de cabeça, tem a 18 estampado na camisa. Ufa! Aleluia! Saiu o gol do Bugrão. De tanto insistir, de tanto persistir, de jamais deixar de lutar. O Guarani é premiado com o gol no comecinho do segundo tempo. No cruzamento do Luan Dias, uma assistência para a entrada como um foguete, como um raio dentro da grande área de Matheus Bueno. Desviou de cabeça, um desvio letal, fatal no canto esquerdo do goleirão que pulou e nada pôde fazer. O Bugrão abre o placar do brinco. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. E que seja o gol do recomeço, que seja um gol para virar a chavinha, para o Guarani ter uma vida nova no Brasileiro da Série B. Matheus Bueno coloca lá dentro. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o gol festejando. Olha a galera vibrando. Balançou. Balançou a rede, é gol. Matheus Bueno de cabeça. Na marca de 3-3-3. Minuto de bola rolando o segundo tempo. Solta o grito. Grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brincão de ouro da princesa. Matheus Bueno de cabeça. Guarani 1, Brusque 0. Matheus Nogueira não chora não, goleirão. Até que enfim não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. Talvez uma das primeiras no jogo que a defesa do Brusque não fez o corte, porque estava muito bem colocado dentro da área. O Matheus Bueno, após o cruzamento, assistência do Luan Dias. Subiu muito o volante bugrino e cabeceou no cantinho do goleirão Matheus Nogueira. Pulou bem também, mas não alcançou. Primeiro gol do Matheus Bueno na temporada.
Tá na frente o Bugre, 1-0. Carlos Henrique, o bate pesado. O Guarani no primeiro tempo lutou, criou oportunidades. Bola na trave, no travessão. Defesas do goleiro e no primeiro ataque. No segundo tempo, o Bugrão abre o placar, CH. Tudo que o Guarani precisava para ter calma dentro da partida. Que assistência do Luan Dias, hein? Na cabeça do Bueno, que agora está participando do jogo, entrando na área, chegando próximo ao Caio Dantas. Gol muito importante, golaço de quem está pensando o jogo, né? Cabeça, olhos abertos, golaço do Guarani. Espera, o jogo muda de característica agora. O Brusque vem para cima e o Guarani não pode deixar de atacar. Gol muito importante. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger, Zorzin, já você fala, o Guarani morde, belisca, recupera Luan Dias, recebeu a entrada do grande área, o bola para Caio Dantas, muito forte o passe, tira a defesa na sequência, a bola sai. Desvio de cabeça no cantinho, goleirão pulou, mas nada pôde fazer. O Bugrão sai na frente, Gleger. Uma importante, essa chegada do volante que vem de trás, né? Usa o corredor ali. Homem surpresa. Você viu que a defesa do Brusque até então, os caras estavam bem posicionados, tirando praticamente todas. Ele vem de trás ali, o Luan Dias, como disse o CH, levantou a cabeça, percebeu, meteu uma bola mais curta e o Matheus Bueno fez um golaço. Era tudo que o Guarani precisava. Agora tem que manter, continuar em cima para tentar fazer o segundo gol e matar o jogo. O jogo tá parado, o goleiro Matheus Nogueira acho que tá trocando a chuteira ou desamarrou a chuteira. Trocando as chuteiras, né? Até porque o Guarani molhou o gramado aqui no intervalo. Então agora com novas chuteiras o goleirão Matheus Nogueira. Alberto Furtado tá no YouTube, Kaique Carias, Jorge Marçom, todos curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, deixando o like. Para você que entrou inscrito, se inscreva no canal. Alô, Andréia Mantovani, a nossa pole position. Tá sempre lá, curtindo, sempre deixando o like, pedindo like pra rapaziada, cobrando todo mundo. É a nossa T-Leaders, Andréia Mantovani no YouTube da Rádio Bandeirantes. E o goleiro trocou apenas um pé de chuteira, apenas o pé direito, o esquerdo é o mesmo. Aqui de cima parece até que ele tá com uma chuteira só. Aqui Gabriel Bispo para Matheus Bueno, para Caio Dantas, bola no comando, rasga e Anderson tira de qualquer maneira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 8 minutos, segundo tempo. Ótima saída de bola do Guarani, saiu lá com o Vladimir e chegou no João Vitor. Entrada da grande área, peca. Ah, João Vitor. Aí ele tinha no mínimo 4 opções. O cara puxa para a canhota, arrisca, manda longe do gol. É só tiro de meta. É até o do futebol coletivo. Tem jogador que não entende que futebol é coletivo. Quando o companheiro está melhor posicionado, toca para ele, não tem problema não. Você vai ser lá notificado como uma assistência no Campeonato Brasileiro. Aí quando o cara quer ser fominho e não tem tanta qualidade, faz isso, né, Vlad? O Luan Dias passou por ele livre aqui na direita e lamentou bastante porque não recebeu a devolução. Ah, pode ter certeza que ele não queria só lamentar, não. Se ele pudesse, ele falaria outra coisa pro João Vitor. Edu, seguindo aqui 1-0, Matheus Bueno de cabeça, o Guarani sai na frente. Maracanã, estamos agora no Maracanã com 5 segundos do tempo. Flamengo, 1 gol do Pedro, Atlético 1-0. Lembra que o Guarani chegando, Ayrton, linha lateral da grande área, cruzou, Caio Dantas, vai marcar, bateu, espalma, Matheus Nogueira. Voltou pro Guarani, Pacheco tá impedido. Tá marcado impedimento do Ayrton, então o gol do Caio Dantas não valeria. Isso que tá apontando bandeira, né, Vlad? Isso, na origem da jogada, o Ayrton estava impedido, mas foi uma bela defesa também do goleiro, mas não estava valendo. Bom, se eu soubesse que estava impedido, Edu, jamais, de maneira alguma, teria interrompido a sua informação. Graças a Deus estava impedido, tô com cãibra aqui, não tira a defesa. 19 horas, Atlético Mineiro e Corinthians. Você ligado com o Timácio de Carlos Batista aqui na Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você aqui nas cercanias do Brinco, passando pelas principais ruas, avenidas, rodovias da região de Campinas, com o som ligado no microfonaço da Bandeirantes em 85.7 pelo YouTube, pelos aplicativos. Boa bola do Matheus Bueno para Ayrton. Cortou, limpou, vai marcar o segundo, bateu fraquinho. Matheus Nogueira pegou. E o mesmo que eu disse pro João Vitor serve agora pro Ayrton, né? Se ele rola a bola pro João Vitor ou pro Luan Dias, fatalmente o torcedor estava comemorando 2-0, Vlad. Ele telegrafou o arremate, o Ayrton, né? Ele mostrou onde jogaria essa bola e bem colocado, o goleiro fez a defesa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 5:15, CH, chances estão sendo criadas. O Guarani tem que marcar o segundo logo, mas os caras têm que tocarem a bola. Eles precisam tocar a bola, CH.
a qualidade do jogo também passa por conclusões e pelos gols. A melhor maneira de você colocar a sua vantagem na partida é tendo precisão e colocar a bola dentro do buraco lá. Não adianta ficar criando. O Guarani está bem no jogo, não é? O Brusque sentiu, mas o Guarani tem que fazer rapidamente o segundo gol. Outra grande oportunidade, mas infelizmente perdida. Guarani compacto agora no campo defensivo, evitando a ação ofensiva do time do Brusque. Fica rodando a bola na entrada da grande área. Dionísio para o capitão Wallace, recolheu, dominou no corredor, passe errado do Alex Juan. Faz com que o Brusque erre o passe, a bola sai, a lateral de graça aqui na direita, é para o Bugrão bater. Sicredi segurou com sorte do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Guarani com esse resultado permanece na lanterna, mas vai subindo para 11 pontos. 11 pontos o Bugrão. Tentativa de passe de cabeça do Caio Dantas para João Vitor. Chega, estica, aperta, coloca a bola para fora. Jansson na junção da risca lateral com a risca no meio campo. Lateral que o Guarani já cobrou com o Pacheco. A Gabriel Bispo recolheu, dominou, sai na marcação. Paulinho Mocelin. Ele volta para Douglas Bacelar, que recua para o goleiro Vladimir. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Matheus Bueno carrega a bola, vem trazendo o Guarani na meia esquerda, cortou, limpou, fintou, rolou para Caio Dantas na entrada da grande área, meteu para João Vitor, setor direito, beco na grande área, devolveu para Matheus Bueno de calcanhar, ninguém na área. Tocou de calcanhar na altura ali da risca, ou da marca penal, mas ninguém chegou. E na sequência houve a falta, o jogo da parada é falta para o time do Brusque. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 12:40 segundo tempo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da CDB. Mais uma falta agora do Caio Dantas para cima do Wallace. Jogo novamente parado, é falta para o time do Brusque bater aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Nesta tarde ensolarada em Campinas, 1-0. O Guarani está voltando a vencer depois de 13 jogos, mas tem que segurar agora. Guilherme Queiroz tentou o giro para cima do Douglas Bacelar, que estica a perna, coloca a bola para fora. É lateral para o time do Brusque bater na esquerda no campo de ataque. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara lá no Ica Atacado. São duas lojas em Campinas, tem uma em Santa Bárbara do Oeste e também na Mega Loja em Sorocaba. Brusque com Potiguar, soltou no comando para Dionísio, boa bola, bateu no peito, tentou colocar no terreno, Matheus Salustiano, boa Matheusão, chega, coloca a bola para fora, escanteio é pro Bruscão bater, Vladimir. Não brinca em serviço, né? Por isso é capitão também do time. Escanteio para a equipe do Brusque, vai em busca do gol de empate, é o Dionísio quem cobra. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Brusque, placar de 1-0, o Guarani vence o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Dionísio vem para a cobrança do escanteio, quase 14 minutos, segundo tempo. Autorizar a cobrança, pé direito na bola, levantou na segunda trave, subiu lá dentro para fazer o corte, Gabriel Bispo. Lua Dias vai brigar, chega primeiro Alex Juan, dá um bico na bola, levanta para a entrada da grande área, para ninguém. Vladimir com a sobra, já levanta para o grande ataque, aí foi precipitado o lançamento do Vladimir. Tentou o Ayrton, a bola acabou saindo, lateral de graça para o time amarelo de Santa Catarina bater. 1-0, o Guarani está vencendo o jogo no Brinco. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Lua Dias recupera, escapou da falta no primeiro lance, mas no segundo não escapa, é falta para cima dele. Dionísio, acabou dominando mal a bola, Lua Dias atento. Ligado, recuperou, sofreu a falta para o time do Guarani bater, Vladimir Catarino. O Dionísio perdeu a bola, né? E o Luan Dias recuperou e o Dionísio foi tentando derrubá-lo de todas as formas até que conseguiu a falta já cobrada. Falta cobrada pelo time do Guarani, bola para Jefferson, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, curtinho na ponta para Matheus Bueno, autor do gol, ele protege, Potiguar na marcação, sofreu a falta, o juizão não deu, mandou seguir, rodou Potiguar, recupera com peito, Guilherme Queiroz, Dentinho recolheu, dominou na martina do campo, tentou o giro, escorregou, se levantou, na sequência perdeu. Chega bem Gabriel Bispo para Jefferson, deixa o Dentinho no bobinho, vai lá Dentinho, para cima do Bispo, agora pro Bueno, isso, fica no bobinho, e com isso o Guarani recupera a posse de bola, Matheus Salustiano com o pé direito, meteu aqui na ponta para João Vitor, chega Alex Juan, foi falta, né, juizão? Claro. Chegou atropelando o João Vitor. O jogo tá parado, Vladimir. Foi um atropelamento, né? Tanto ficou caído ali sentindo o João Victor. Reclama o jogador do Brusque, mas a falta aconteceu e foi bem marcada. Gleger, Zorzinho e o jogo. 15 minutos, 1-0. O Guarani na frente aqui no Brinco. O Boris, o Guarani fez o gol, né? Assim, claro.
dá uma certa... sai aquele peso, né, da responsabilidade. E aí a gente percebe que o Guarani não afrouxou a marcação não, cara. Não baixou as linhas não. Tá tentando, claro, o Brusque é um pouco... tem que se abrir um pouco mais, tem que sair um pouco mais. Mas o Guarani tá mantendo a mesma estratégia, né? A mesma estratégia, tentando atacar, João Vitor cruzou fechado, de mão trocada, Matheus Nogueira! Lançado aqui na direita, João Vitor tentou cruzar, mas a bola saiu fechada. Matheus Nogueira de mão trocada, coloca a bola pra fora, cede escanteio pro Guarani, Vladimir! Aí aquela bola marota, né? O goleiro não sabe exatamente de onde ela vai, Matheus Nogueira não quis arriscar não, espalmou pela linha de fundo, escanteio lá na esquerda, Ayrton vai cobrar. De mão trocada, Gleger, a defesa do Nogueira, se ele não é a tempo, ele levava o gol. É, outra grande defesa, viu, Bosa? Então é isso, o Guarani pressionando, é assim que tem que fazer. Você levou o boné ou não? Não, mas não tá precisando não, viu, Gleger? Olha o Ayrton, levantou para a boca do gol, passou, sobrou para Caio Dantas, tira a defesa, Bispo com a sobra, entrada da grande área, controla, bomba no canto para fora. Desviou na rede, mas pelo lado de fora é tiro de meta. O Sol tem aqui uma proteção, antigamente não tinha, daí realmente o Sol batia na cara dos narradores, ou dos comentaristas, ou de quem quer que seja que esteja aqui na cabine. Mas nesse momento não, tá tranquilo, viu, Gleger? Mas se precisar, vão lhe acionar para os próximos jogos, tá bom? Perfeitamente. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem o time do Brusque, escapou, Matheus pivô, chega Matheus Salustiano. Posso estar enganado ou equivocado, mas o Salustiano e o Douglas Bacelar não perderam nenhuma dividida até agora, hein, Vlad? Estão caindo na graça do torcedor, principalmente o Salustiano, que marcou o gol, inclusive, na última rodada. São zagueiros altos, fortes, que chegam realmente para resolver a situação. Aqui o Rodolfo Potiguar tem a posse de bola para Guilherme Queiroz, escorou de cabeça na chegada do Brusque, Vladimir. Atento, saiu do gol para fazer a defesa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Pacheco, meteu o lançamento pro grande ataque, bola para Ayrton, tá no mano a mano, escapou, limpou, fintou, bateu pro gol, espalma, Matheus Nogueira. Ayrton limpo e soltou a bomba, um chute cruzado no cantinho. Matheus Nogueira estica o braço direito e coloca a bola para fora, manda para escanteio, Vladimir. Por todos os lados, o Matheus Nogueira é bombardeado, né? Agora o Ayrton chutou no cantinho ali direito do goleiro. Ele foi buscar, mandou pela linha de fundo, é mais um escanteio Guarani. Tá na hora do segundo gol, quem sabe o segundo para tirar, para escapar dessa situação incômoda. Dentro da zona do rebaixamento, o Guarani vai permanecer, mas pode virar a chavinha. Quem sabe o segundo para dar tranquilidade. Partiu Luan Dias, levantou para a boca do gol para Caio Dantas, passou, sobrou para o Gabriel. Ele tem um domínio, a bola escapou, chega rasgando de qualquer maneira a zaga do Brusque. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro para poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Amanhã na tela da Band Mais TV, os donos da bola, matéria completa deste jogo. Tudo isso e muito mais dentro dos donos da bola. Tem o Nalato, o personagem do dia, muita opinião, bate-papo pra você. Meio-dia na tela da Band, no comando de Carlos Batista, os donos da bola. Sai jogando o time do Brusque aqui no campo defensivo com o Wallace. Vamos chegar a 20 minutos, segundo tempo, 1-0 pro Guarani, gol do Matheus Bueno de cabeça, 3 minutos da etapa final. Rodolfo Potiguar, quem domina no campo defensivo. Você ligado no futebol da Bandeirantes em 85.7. Lançamento, bola esticada para Alex Rua, chega bem atento, Pacheco de cabeça, Guarani ligado. Recupera a posse da bola, bola chega para o João Vitor. Vamos, João Vitor, um pouquinho de velocidade para Lua Dias, para o Bispo. Bispo recolheu, dominou para João Vitor. Ele prende, segura, sai da ponta, vem para o meio, já largou a ponta, foi para a meia. Ainda João Vitor. Ayrton se apresentou, partiu para a jogada individual, rolou para Ayrton. Passou o Jefferson e cortou, limpou, fintou, via falta para cima dele. Insistiu, recuperou, mesmo caído para o Bispo. Bispo para Pacheco. Pacheco soltou por dentro para Bueno. Bueno abriu para Lua Dias. O passo foi forte, ele corre, evita a saída da bola pela linha de fundo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, atrapalha a bola pela direita para Pacheco. Pacheco cortou, tentou a finta e perdeu. Toca a bola Pacheco, ele não tocou, perdeu. Sai jogando Paulinho Mocelin para Guilherme Queiroz. Tentou a finta para cima do Salustiano, que faz a falta e vai receber cartão. Cartão cantado, né? Matheus Salustiano, camisa 13. Segundo cartão amarelo para jogadores do Guarani. Foi um lance infeliz, né? Que ele tentou tirar, a bola ficou viva ainda, se enrolou com o Guilherme Queiroz e acabou cometendo a falta. Tem gol, Edu? Olha, segundo do Mengão, Arrascaeta, 15 segundo tempo. Flamengo 2, Atlético de Goiás 0. Você sabe que lá no Rio, Edu, é Arrasca. 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 Arroz com casca. Isso.
Cartão amarelo por Matheus Salustiano, capitão do Bugrão. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também hobistas. Em Campinas, na Carolina Flulense, 1364 no Jardim Guarabara, tem Loja do Mecânico. Bola pro time do Brusque com o Wallace. Wallace para Potiguar. Recolheu, dominou na cabeça do Garcia. O torcedor reclama que ele dominou no braço. O Adro mandou seguir. Abertura do Dentinho por Matheus Pivô. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou pro Potiguar. Por trás da zaga, um bolão para Mocelin, que não domina. Tenho dúvida. Ô, Bandeirinha! Bandeirinha deu uma patinada! Os jogadores do Guarani foram ali do banco para ver se aconteceu alguma coisa. Eu acho que ele... Eu ia falar, o Vlad, que eu achei que ele ia marcar o impedimento. Que o Paulinho Mocelin apareceu livre aqui, mas de qualquer forma ele não dominou. E a bola acabou saindo. E ninguém nem lembra mais do lance. E o outro jogo foi lá perguntar se o doutor ok com ele, né? Se precisava de algum atendimento, porque a patinada do Bandeira foi algo sensacional. E é fortão lá, hein? O Bandeira Luiz Felipe Gonçalves. É o primo do Daronco? Ele tá lá mesmo, correndo lá? Ele mesmo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o Tampa, placar de jogo para você. Quase 22, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balão desta emoção, eu confirmo aqui no brinco, vem Guarani. Ayrton recolheu, dominou, tentou a finta. Jansson chega para cortar. O torcedor queria um toque no braço, para mim bateu no corpo, na barriga ali do Jansson. E para você, Vladimir? Eu também tive essa impressão, não houve toque no braço não, foi apenas toque no corpo e por isso é escanteio. O Dias está indo lá para fazer a cobrança, os Tigres, o giro do placar aqui no brinco, Guarani, 1 gol do Bueno, 0 para o Brusque, é do Pinheiro. Ainda a Série B, 18h30 em Maceió, CRB e Santos, Brasileirão em Chapecó, 19 horas em Grêmio e Vasco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Escanteio para o Guarani bater do Dias, levantou para a boca do gol, subiu lá dentro Jansson para cortar na primeira trave. Vai voltar para o Jefferson, ele divide, não pode perder aí, Jefferson, tira, meu filho. Demorou para tirar, foi lá, tirou a bola, desviou ainda no dentinho e saiu. Lateral para o time do Guarani bater. Começou a operação de vendas Volkswagen Mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Carlos Henrique, o bate pesado, é tempo de análise, eu quero ouvi-lo. Já ultrapassamos a metade do segundo tempo, segue 1-0 e o jogo, CH. O Guarani continua bem na partida, bem postado, está organizado e criando oportunidades. O segundo gol é uma questão de tempo, mas o Brusque não está morto. O Guarani tem que cuidar, tem que tomar cuidado desses contra-ataques e essas estocadas do Brusque, mas o Guarani manda na partida. 1-0, o Guarani vai reencontrando o caminho das vitórias após 13 jogos nesta Série B. Aqui desce o time do Brusque com o Dentinho recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou com a canhota, recuou para o pivô deixou na entrada da grande área para Dionísio, setor direito. Ele recomeça aqui atrás com o Wallace, perto da risca do meio campo. O Wallace recolheu, dominou na faixa central do gramado, tem Potiguar, chegou Caio Dantas para recuperar para o Guarani, soltou curtinho para João Vitor, o Wallace fica procurando, mas o João Vitor exagerou no passe. E o Caio Dantas caiu. Foi para dividir dali, o Caio Dantas leva a pior, o outro olhou e mandou seguir, não quis nem saber. Bola para o time do Brusque, a galera chia, Dionísio recolhe, domina, fez o passe curtinho na ponta para Alemão, Alemão deixou para Dentinho, o Dias chega para fazer a falta, mas não consegue fazer. Com isso roda a bola o time do Brusque, Guarani com 10, tá caído o Caio Dantas, inversão feita para Paulinho Mocelin, ele bate na coxa, coloca no terreno, setor canhoto, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, sobrou para Queiroz, tira pispo de qualquer maneira. O quadro não para, agora ele vai parar, por que não parou antes então? Não é isso, Vlad? Por que não parou antes, então? Até porque ele não tem como saber se o jogador está fazendo firula ou não, né? Acaba ele parar e, se preciso, depois repor o tempo. Agora o atendimento vai ser feito ao Caio Dantas. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O que está parado aqui no brinco, sendo atendido Caio Dantas. Marcelo Cordeiro coloca jogadores no aquecimento. Não por uma determinação da CBF, os jogadores todos não podem realizar o aquecimento ao mesmo tempo, então são 6, depois outros 6, os 6 ou 5, 4, 3, enfim, os outros vão para o aquecimento. No máximo 6 podem ficar ali à beira do campo ou atrás de um dos gols para realizar o aquecimento, é isso que está acontecendo nesse momento. De olho aqui no Caio Dantas. Com a maca móvel vai ser retirado o atacante do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5 segundo tempo.
5:30 no horário oficial de Brasília, aqui 25:30 segundo tempo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1 para o Guarani, gol do Matheus Bueno de cabeça, assistência do Lua Dias, 0 para o Brusque e do Pinheiro. Rádio Bandeirantes. O jogo vai ser, aliás, segue paralisado, o Caio Dantas já se levantou, me parece que é um probleminha ali no joelho ou na coxa, tá puxando a perna, então é coxa. E muda o Brusque. Vai sair o camisa 94, Paulinho Mocelin, para a entrada do 11, Diego Tavares. Diego Tavares, 11, entra no lugar do Paulinho Mocelin. Linguiças na Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tá de volta o artilheiro Caio Dantas, tem 6 gols no Cé Mohamed, que vai jogar, ainda tem 7 aqui. O carrinho da Maca é atingido pela bola no passe horroroso do Potiguar. É lateral de graça para o time do Guarani. Aqui vira direita no campo defensivo. Bugrão não foi impressa. Está voltando a vencer a segunda vitória apenas neste Campeonato Brasileiro da Série B. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Pacheco no fundo. Chegou cruzando para Lua Dias. Se chega primeiro para fazer o quartinho de qualquer maneira. Everton Alemão. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral aqui na direita para o Guarani bater 27. E o Alan o encontrou, Vladimir Catarina? Sim, está num camarote ao lado do presidente André Marconato, quase que abaixo de você, viu, Leandro Borges? O novo técnico do Guarani já está aqui no brinco, acompanhando a partida. O que você acha de pedir para o nosso querido Gilberto Surf esticar um fio para a gente entrevistar? Perfeito, perfeito. Mas aí ele não vai falar, né, Vladimir? Não foi apresentado ainda. Exatamente, não posso falar, tem que passar para a assessoria. Cabo não falta aí do Gilberto Surf. Giba, fica para a próxima, tá bom? Não, fica para a próxima. É serviço perdido, né? Aquele esforço desnecessário, mas eu tenho certeza que se precisasse, você não iria titubear. Muito obrigado, vamos juntos. Aqui o jogo está parado, o Guarani fará 2 alterações, né, Vladimir? Essas ainda não são por atacado, são apenas 2, né? Vamos a elas então no Guarani, está saindo camisa 33, Gabriel Bispo, para a entrada do Lucas Araújo, 21. Um volante por outro, né? Lucas Araújo, 21, entrando no lugar do Gabriel Bispo. Outra alteração sendo feita, está saindo Caio Dantas para a entrada do Daniel dos Anjos, 39. Daniel dos Anjos, 39, entra no lugar do Caio Dantas. Boris. Muito bem, o técnico interino, o Marcelo Cordeiro, mexe aqui, o Gleger fala lá. Ou pode ser o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. Fala na Bandeirantes, Gleger Zorzinho. E aí, Gleger? Agora é aquele negócio de você ter que oxigenar o time. O CH sempre fala muito isso, né? Que se olha para o banco ali do Guarani, a situação é realmente complicada. Mas tem que mexer no time para tentar manter o resultado ou até mesmo ampliar o placar. Mas o Guarani controla o jogo, tá? Tá controlando o jogo. Eu acho que a entrada de alguns jogadores para oxigenar o time é importante, é bom, né? O Lucas Araújo é um jogador que fecha ali o meio de campo, jogador que vem jogando algumas partidas também. E o Daniel dos Anjos ainda não provou nada, né? Vamos ver. Vamos ver, tá recebendo mais uma oportunidade. Tomara que vá bem e tomara que o Guarani consiga vencer o jogo. E para você, CH, estas 2 alterações? É na linha que o Gleger disse, é para descansar quem tem que descansar, né? O Bispo tem cartão amarelo, não é hora de arriscar. O Lucas Araújo tem potencial de fazer a primeira volância sem ter problema. E o Daniel lá na frente a gente precisa assistir mais, né? Até agora ele não justificou. Quem está mais jogando, controlando e dando ritmo ao Guarani continua no campo, que é o Luan Dias e o Bueno, além dos laterais. Gosto do Guarani, o Guarani continua bem, não está definido o placar, o jogo, mas o Guarani está bem no jogo. Olha, para você que gosta aí da emoção do gol no rádio, né? Ouvir o gol no rádio, está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas, a narração do gol do Matheus Bueno. Também coloquei aqui no meu Instagram, no @Leandro Borges com 2 L's e S. Para você que não me segue, segue lá. Inclusive eu coloquei uma foto maravilhosa do sol ao fundo, com visão aqui da cabine do Brinco, tá bom?
É isso aí, vai lá no YouTube também para você que tá ligado, mas no Instagram, a narração do gol. O gol que vai dando a vitória pro Guarani, gol do Matheus Bueno, que acaba de dominar a bola deu uma escapada, ele cometeu a falta. Falta pra cima do Matheus, pivô, o outro marcou, falta na meia direita pro Brusque. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega, 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Vamos ver o grande amigo Nivaldo Coan, da Shark Pro, que é uma das patrocinadoras do Guarani Suplementação Esportiva. Está sempre ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Chegamos a meia hora, tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque. Ô Giba, tá batendo aquela marmita agora? Tá um cheiro maravilhoso aqui, rapaz. Mas isso é hora? Acho que sim, vem um cheiro aqui sensacional. Deve ser dos camarotes. Dionísio ainda na cobrança, é falta para o time do Brusque. Bateu aquela fome, partiu para a bola, pé direito, levantou Vladimir, não foi, não precisou. Ela saiu, tiro de meta, tocou na bola o Wallace, a bola desviou ainda no jogador do Guarani, mas ela já havia saído. Bateu ali no Lucas Araújo, é tiro de meta para o Guarani bater. O Alain, o último trabalho dele no Náutico, disputou o primeiro jogo na final do Campeonato Pernambucano, perdeu para o Sport e foi demitido. Não chegou a comandar o time no jogo decisivo. 21 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Teve 52,3% de aproveitamento. O Alan Alck em 2021 passou pelo Guarani. Tiro de meta, aquilo o Vladimir vai cobrar. 31-32 para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Ô Vlad, sabe quem passou na cabine aqui no intervalo? O Toma. O Toma tá por aí. Desejou um grande trabalho para todos nós, muito simpático para você, para toda a equipe. O Toma tá em todas, hein? Isso, ele que é o assessor de imprensa do Rio Branco de Americana, Gustavo Tomazelli. Passou aqui pela cabine da Bandeirantes. Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Daniel dos Anjos escorou de cabeça pelo meio. Briga, Matheus Bueno, Lucas Araújo também falta. Juizão, ele não deu, foi atropelado claramente. Ele mandou seguir com isso. Guilherme Queiroz carrega a bola, ultrapassa a linha marcatória. Tentou a abertura para Chicão. Chega bem atento. Recupera a posse de bola, solta por dentro para Lucas Araújo. Já soltou para João Vitor. Carrega a bola, João Vitor. Último terço no campo. Tem Pacheco na direita. Dominou, limpou, dispara. João Vitor. Fala aí, Gleger. Eu desisto, Gleger. Fala você. Complicado momento para matar o jogo, né? Momento para botar ali, jogar pá de cal, como se fala. E aí acaba fazendo isso. Mas é aquela situação, né, o Bola? Situação do Guarani, cara. Complicada, é difícil. Também que tá ganhando o jogo, né? Mas poderia ter tido um pouco mais de competência para fazer o segundo gol. Descreva o que fez o João Vitor pro ouvinte da Bandeirantes, Vladimir. Mandou a bola lá na Carolina Florense, né? Poderia ter rolado aqui pro Daniel dos Anjos, pegou muito mal, mandou para fora, tiro de meta. Aliás, na Carolina Florense tem a loja do mecânico, onde você confere tudo para marceneiro, eletricistas, mecânico e também robistas. Em Campinas, Carolina Florense, 1364 no Jardim Guarabara. Tem loja do mecânico. 33, segundo tempo, 1-0. Bola pro Daniel dos Anjos, ele sai da ponta, vem no pivôzão, trabalha bem. Escalou a questão do Dionísio, voltou para Lucas Araújo, os dois que acabaram de entrar. Na cabeça do grande círculo, tem a posse dominada, abriu para Jefferson, prepara uma última alteração, o time do Brusque. Jefferson faz parte curtinho para Lucas, Lucas para Bueno, Bueno tentou a fita, jogar de estilo, acabou perdendo a bola. Com isso o time do Brusque tentou recuperar, chega, Matheus Cessar, Luciano tira mais uma, mas aí deu de graça no peito, Rodolfo Potiguar. Empurra pela meia para Dentinho, Dentinho recolheu, dominou, ele tem habilidade na canhota. Abertura para Alex Juan, desce perigosamente o time do Brusque, evita a saída da bola, Luan Dias. Chega a dar o bote, evitação ofensiva do time do Brusque, tem lateral o time catarinense que fará mais uma alteração. A última alteração no Brusque, sai o camisa 5 Rodolfo para a entrada do 21 que é o Luiz Henrique. Luiz Henrique 21, entra e sai Rodolfo. Pode ser o LH? LH, o próprio. Mas o bom é o CH, não é, o Vladimir? CH é o melhor de todos, sem dúvida nenhuma. Tá entrando, portanto, o Luiz Henrique. No momento em que tem um jogador do Guarani caído, porque ele vai sair. Tá ali o Anderson Leite preparado. Tem mais um jogador também que já vai entrar no time do Guarani. Me parece o Marlon. Daqui a pouco também deve vir pro jogo. Mas não é o Marlon, não é o Maranhão, remanescente. É o Marlon só. Ah, o Marlon que já estava aqui. Isso. Tá bom. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É o autor do gol quem está saindo, desfilando ali na maca móvel, Matheus Bueno, Vlad. Sai com a 18 para a entrada do camisa 5, Anderson Leite. Anderson Leite 5 está entrando na equipe do Guarani no lugar do Matheus Bueno. A outra alteração, quem está saindo é o Ayrton para a entrada do Marlon.
Marlon 8 no lugar do Ayrton. E aí, CH, tem um amigo nosso que diria o seguinte nesse momento na altura do campeonato. Ele coloca o cadeado e vira a chave 3 vezes no miolo, para dar aquela trancada, né, CH? Esses que ele está colocando em campo são jogadores que eu tenho muita preocupação. O Marlon e o Anderson Leite faz muito tempo que não realizam uma partida boa. Apesar que o jogo está controlado, o Guarani está controlado, está organizado, está confiante no jogo, o Brusque pouco incomoda, mas esses jogadores são jogadores que todas as últimas partidas que entraram não foram bem. Desejo sorte a eles. O jogo não está definido ainda, Boris. Saída errada do time do Brusque, o Guarani aproveita, João Vitor deixou para Lucas, Lucas levantou, cruzou na segunda trave para Barton, tentou de cabeça, subiu com ele, Matheus Pivô. Barton vai atrás da bola, a bola sai em lateral para o Guarani bater lá para a canhota. Desktop, internet 100% fibra ótica, planos 200 mega 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Tá faltando pouco, Bugrão, é concentração total para voltar a vencer do Campeonato Brasileiro da Série B, para virar a chavinha, para dar uma esperança para o torcedor. Guarani de apenas uma vitória, de 8 pontos, está chegando a segunda vitória a 11 pontos. Bugrão tem a posse de bola, falta, ele não deu. Não deu a falta ali na disputa do Jansson com Daniel dos Anjos, é lateral para o time do Brusque. Cobrar com Matheus Pivô pela direita. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36, quase 37 agora segundo tempo. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Brincão de Ouro da Princesa, vai dando bugre. Gol de Matheus Bueno de cabeça, Guarani 1, Brusque 0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, 33 segundo tempo, Maracanã, Flamengo 2, Atlético de Goiás 0, gols de Pedro e Arrascaeta. Flamengo na liderança do Brasileirão, 19 horas, Ulisses Costa narra Atlético Mineiro e Corinthians. Pede bola, pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista, levando a emoção do futebol no rádio para você. O Guarani está chegando a 11. O primeiro time fora da zona é o time da Chapecoense, com 19. A Chape já jogou. Tem o Botafogo que ainda vai jogar, mas tem um jogo difícil. Contra o Avaí, fora de casa, na terça-feira. O Avaí é o 10º colocado com 24 pontos. Público. O Guarani vai quebrando uma invencibilidade de 8 jogos do Brusque. E muita gente pode imaginar, mas então o Brusque está brigando lá em cima. Não, nada disso. É o 18º colocado com 18 pontos na zona da degola, zona do rebaixamento. A informação. E o Guarani está quebrando uma sequência de 13 jogos sem vitória. Público pagante, 2.392. Não pagaram 582. Público total, 2.974. Renda de 24.950. Vou arredondar para 25. Pode ser, Vlad? Pode. O que são R$50, né? É verdade. Para o CH e para o Glenn é nada, né? Mas você pode ter certeza que para muita gente é importante. Começou a operação de vendas Volkswagen mais na Germânica. Volkswagen são diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani recupera a passe no comando, João Vitor. Tocou nas costas. Aparecia livre no campo defensivo. Daniel dos Anjos tentou por baixo e acabou errando. Jansson chega na cobertura para recuperar. Everton Alemão tem a posse de bola. Soltou para o Wallace. Todinho no campo de ataque. O time do Brusque vai se mandando para o campo de ataque. O time catarinense está 1-0. Resultado perigoso. Guarani vai segurando o resultado. Dentinho na entrada da grande área, colocando 5 jogadores na primeira linha defensiva. O Bugrão tentou a jogada do time do Brusque. A sobra para a bola para Alex Wan. Abertura pela canhota, como se fosse um ponta esquerda. O Wallace, ele ajeita, domina, 36 anos nas costas para Luiz Henrique. Tem a posse de bola, o time do Brusque na meia para Alex Wan. Levantou para a boca do gol, tira de qualquer maneira o Marlon. Levanta a bola para o campo de ataque. A bola chega no Everton Alemão. Fez o passe curtinho para Dionísio. Dionísio abre o jogo para Jansson. Agora ele tem que sair um pouquinho, Bugrão. Pode ficar todo lá atrás, não. Aperta o Lucas Araújo, tentou recuperar. Wallace com a sobra, abertura para Luiz Henrique na marginal do campo, setor canhoto. Pacheco na marcação, João Vitor também, ele tentou a finta, atrapou, a bola voltou espirrada para Alex. Recomeça Alex com o Wallace. Wallace recolhe, dominando o círculo central. Ele faz o passe atrás para o Anson. Recolheu, dominou, quase perdeu, quase recuperou o Daniel. Tentou por dentro, falta marcada. O jogo está parado no círculo central, é falta para cima do Dentinho para o time do Brusque. Jansson pegou a bola, o Daniel dos Anjos ficou ali na frente dele, evitou a cobrança rápida, a trovalhada, uma branca no atacante do Bugre.
Lateral, falta já cobrada aqui na lateral. Alex Juan para Dentinho de calcanha. Fez o passe atrás para Everton Alemão. De primeira para Dionísio pela meia esquerda. Dionísio para Dentinho. Num 2, a tabela saiu. Vem o Brusque. Luiz Henrique abriu para canhota. Lucas Araújo chega rasgando. Toca na bola. Bola falta no rebote para Alex Juan. Centralizado. Fez o passe curtinho para o Wallace. Wallace empurrou no comando. Olha a chegada do Brusque para bater os pivô. Chegou o primeiro Douglas Bacelar. Colocando a bola para fora. É lateral para o time do Brusque. 40 minutos de segundo tempo. A agonia do torcedor bugrino. Falta pouco para o Guarani voltar a vencer. Tem que segurar agora. Luiz Henrique recolheu, dominou, Pacheco travou. Não, Gisel é lateral para o Guarani. Ele marcou para o Brusque. Ao travar o Pacheco, a bola bateu claramente no Luiz Henrique. Todo mundo viu, menos o árbitro Bandeira. Lateral já cobrado pelo Luiz Henrique. Ele volta para o Wallace. Restando 15 minutinhos para as 18 horas no horário oficial de Brasília. 7 da noite, depois do apito final, que já terá a apresentação do Edu Pinheiro. Tem jornada esportiva, futebol em rede com a Bandeirantes, Atlético Mineiro e Corinthians com a narração do Ulisses Costa. Sai na marcação o time do Guarani, por isso o Brusque é obrigado a recuperar e voltar a posse de bola. Matheus Nogueira para Everton Alemão, ele bota na frente, Luan Dias aperta na marcação, correndo aos 40 no segundo tempo. Torcedor das arquibancadas, passa o incentivo, volta a incentivar, volta a gritar, empurrar o Mogrão rumo à segunda vitória na Série B. Bola para o time do Brusque, para sair jogando, Jansson, deixa o curtinho para Alex Juan, ele recolheu, dominou, empurrou na ponta para Luiz Henrique, segundo terço do campo, até aí o Guarani deixa o Brusque trabalhar, trocar passes. A partir daí o Guarani já aperta. Bola para o Jansson, lançou lá na outra ponta, na tentativa de passe para o Diego Tavares, chega Marlon de cabeça colocando a bola para fora. Começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. Quase 42, segundo tempo. Bola para o time do Brusque. Jansson deixou curtinho para o Wallace. Recolheu, dominou, tem Luiz Henrique com opção. Soltou para ele, Luiz Henrique. Recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Fecha a porta o João Vitor. Ele sai da ponta, vem para a meia, parou, prendeu, olhou, pensou para Dionísio. Dionísio para o Wallace. O Wallace de novo para Dionísio. Na entrada da grande área, ele rola a bola por dentro. Recomeçando com o Jansson. Na cabeceira do círculo, tem a posse da bola para o time do Brusque. Fica rodando a bola, mas não consegue chegar no último terço do campo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. Aqui no Brinco, Série B, 18ª rodada, gol de Matheus Bueno aos 3 minutos da etapa final. Guarani 1, Brusque 0, Edu Pinheiro. Guarani só volta a jogar daqui 9 dias, dia 6 de agosto, terça-feira, 21 horas lá, contra o Ceará no Castelão. 38, Maracanã, segundo tempo, Flamengo 2, Atlético de Goiás 0. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, o jogo tá parado, o João Vitor vai sair. Caiu, desabou para ganhar alguns segundos preciosos. CH e o Guarani no jogo, fechando bem, evitando a ação ofensiva, pelo menos a chegada no último terço do campo do time do Brusque. Controlando bem, evitando que o Brusque chegue ao gol bugrino, CH. Muito por conta do trabalho muito competente do Bacelar e do Salustiano. Trabalhando com liderança, última linha, adiantando, recuando, não perdendo uma só dividida em cima e embaixo. O jogo não terminou, é verdade, mas os dois zagueiros do Guarani realizam um bom trabalho na partida de hoje. Não tem que ter mais jogo, sabe aquela história? Pega a faca, fura a bola e acabou o jogo. É isso que o Guarani tem que fazer até o final da partida. Reinaldo. Vai. Reinaldo, com a 20, entra no lugar do João Vitor, a última alteração do Marcelo Cordeiro. E aí, Gleguer, como é que foi o João Vitor no jogo? Apesar dele ter errado alguns lances ali, eu gostei da intensidade do João Vitor. Há muito tempo que ele não ia para cima, que ele não criava, né? Mostrando personalidade. Uma coisa que eu cobrava muito desses jogadores, né? Chamar a responsabilidade. E aparentemente hoje o João Vitor fez um bom jogo. Olha o Guarani com o Reinaldo, saiu na cara do gol, vai matar o jogo, cortou, limpou, bateu pra fora, Reinaldo! Na sua primeira participação, primeira vez que tocou na bola, saiu na cara do gol. Ele escapou do zagueiro, teve a chance, escolheu o canto, bateu no cantinho, caprichosamente ela foi embora e o Guarani perde a chance para matar o jogo, Vladimir. É gol perdido, né, Boris? Não tem outra explicação. Reinaldo, cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, ele tirou do goleiro, mas tirou muito também do gol. Foi pela linha de fundo, era o segundo gol do Bugre Escrito. Era para ter matado o jogo, mas não matou. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Já assim que a bola parar de rolar, vem aí o apito final. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Com aquela categoria de sempre, o Edu Pinheiro vai comandar o apito final aqui na Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra produtos da Seara no Ida Atacado, de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. A loja do mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Subiu a placa, Vladimir. 6 bolas, vamos a 51. Já estamos com quase 46, então tá faltando muito pouco para o Guarani voltar a vencer depois de 13 jogos, depois de 2 meses e 16 dias. 2 meses e 16 dias. A última vitória única do Brasileirão no dia 11 de maio, aqui mesmo no Brinco, diante do Botafogo. E aqui falta para cima do Marlon. No campo ofensivo, o Guarani tem falta para bater no campo de ataque. Começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Alô, grande Edivaldo Tietz, uma das bases mais conhecidas do interior do Brasil. Tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, faz a boa. Deixa o seu like. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem falta o Guarani para bater. Vai daí, Marlon. É bem distante do gol defendido pelo Matheus Nogueira. Vem para a cobrança, Lua Dias. Curtinho, faz a abertura para Jefferson. Fica com a base de bola o time do Guarani. Aí ele recua meio que na fogueira para o Vladimir. Matheus Salustiano não estava atento. Agora sim recua o Salustiano para o Vladimir, que compete direito, ele tira. Tirou e conseguiu. O passe para o Pacheco. O Pacheco levanta a bola para o campo de ataque. Chega para fazer o corte aqui atrás da defesa do Brusque. A bola volta para Dionísio. Chega Anderson Leite. Tentou roubar, não conseguiu. Jansson recua para Matheus Nogueira, que bate na bola de qualquer maneira. Levanta para o campo de ataque. Pachecão vai brigar. Não chega para lá, para cima do Luiz Henrique. Ele marcou a falta. Luizão, contato normal. O Pacheco é muito maior e muito mais forte que o Luiz Henrique. Ele marcou a falta para o Brusque, Vladimir. Mesma coisa se chocarem você e eu, né, Boris? Não tem como. E agora o árbitro vai vir aqui chamar a atenção de alguém. Creio que no banco do Guarani. E nesse caso, quem é mais forte, Vladimir? Você, claro. Muito obrigado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Pintou cartão para alguém do banco. Vermelho, hein? Expulsou alguém do banco ali. A gente vai verificar quem é. É o Cordeiro? Não, o Cordeiro tá ali. O Jairo tá ali também. Já a gente checa. Atenção, tem falta para fazer a cobrança do time do Brusque. Quase 48. Alex Juan cobra curtinho para Luiz Henrique. Vai ter uma dobra para cima do Lua Dias. Vem cruzamento para bacana. Desvio para fora. Que lance perigoso. É tiro de meta. Último a tocar na bola foi o zagueirão do time do Brusque. A bola foi embora pela linha de fundo. Foi o Everton Alemão. É tiro de meta, Vladimir. Mas assustou, né? A bola acabou indo direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Já vamos para a zona mista. O Vladimir Catarino tá ali, ó. Prontinho para ouvir os personagens do Guarani. Fala que eu te escuto, Vlad. O Marcelo Cordeiro, viu? Ele quem foi expulso. Ele, né? É por isso que o Jairo tá ali, o auxiliar do Cordeiro. Desktop, eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os planos. Tá faltando pouco para o Guarani voltar a vencer. Tá faltando muito pouco para o torcedor voltar a comemorar uma vitória. Depois de 2 meses e 16 dias. 13 jogos, olha o Daniel dos Anjos pro Guarani, rolou para Lua Dias, faz Luan, recolheu, dominou, cortou, foi desarmado, a sobra da bola para Lucas Araújo, vem a bomba, a bola foi desviada, Matheus Nogueira cai para fazer a defesa, tentou a finalização no meio do caminho, houve desvio, Matheus Nogueira com o pé direito, bate forte pro campo de ataque, chega para fazer o corte, o Salustiano mais para trás, chega o Douglas Bacelar, afasta de qualquer maneira, volta de graça pela meia para Lucas Araújo, de primeira tentou, Daniel, a bola passou, vai brigar Reinaldo, chega primeiro para fazer o corte, o Wallace meteu aqui na ponta, recolheu, dominou Alex Juan, peca em outra bola, levantou para o campo de ataque, ninguém do Brusque, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, jogadores do banco em pé na expectativa de comemorar a vitória, após 13 jogos, quem sabe para representar uma virada de chave do Bugrão neste Campeonato Brasileiro da Série B, 1-0, gol de Matheus Bueno, solta um grito a galera, vem comigo no futebol da Bandeirantes, galera bugrina.
presente ao brinco. Vladimir levanta, briga de ataque, sobe Marlon, bola passa por ele, vai embora pela linha lateral, 50. Entramos no minuto final, os últimos 6 segundos, tem que segurar agora. Lançamento no comando, chega Douglas Bacelar para fazer o corte, a bola sai. É a lateral em frente no banco de reserva do Guarani para o time do Brusque bater. Vai terminar o jogo no brinco, já o apito final. Antes na zona mista com Vladimir Catarino para ouvir os jogadores do Guarani. 1-0, gol de Matheus Bueno. Após 13 jogos, o Guarani vai voltar a vencer. Vem para a cobrança, Matheus pivô. Força nos braços, levantou para a boca de gol. Subiu aqui atrás para fazer o corte, Douglas Bacelar. Briga, Lua Dias, vai ao solo. Arthur olha para o relógio, vai terminar no brinco. Bola para Luiz Henrique. Último ataque do Brusque. O ataque não sai porque a bola desviada. Sobra de graça para Reinaldo para matar o jogo. Tem Luan Dias, rolou para Luan Dias, dominou, tá na área, botou na frente, vai marcar, caiu. Arthur mandou seguir, marcou tiro de meta. Luan Dias caiu pedindo o pênalti, ele marcou tiro de meta. Arthur vai revisar o lance. Vai pedir para esperar, vai revisar. Não tem jogo, jogo não tem mais. A bola não vai passar do meio campo. O árbitro vai terminar. Mandou cobrar o tiro de meta. Bola para Dionísio. Dionísio vai terminar e acabou! Ufa! Aleluia! Após 13 jogos, após 2 meses e 16 dias, o Guarani volta a vencer uma partida do Campeonato Brasileiro da Série B. Com muita raça, garra, determinação de Mugrão. Festa da galera mugrina. E que esta vitória represente uma mudança, uma virada de chave. E que acima de tudo o Guarani volte a brigar por algo a mais nesse brasileiro. Não só toda hora afundado na zona do rebaixamento, afundado, tolado na lanterna. Que represente muito esta vitória no dia 28 de julho. Deu Guarani, gol de Matheus Bueno de cabeça aos 3 minutos do segundo tempo. O Guarani vence o Brusque. 1 pro Guarani, 0 pro Brusque. Avante o Mugrão. 1-0 pro Guarani. A galera fazia tempo, hein? Faz a festa, som deste grito, grito preso, entalado na garganta, o grito da vitória, o grito da felicidade. Deu Mugrão, os jogadores comemoram, outros se ajoelham no gramado porque a vitória demorou, mas ela chegou. E no gramado, na zona mista, fora do gramado, ali na zona mista, o repórter Vladimir Catarino vai registrar tudo para você ligado na Bandeirantes. Siga lá, Vladimir. Que festa dos jogadores, né? Claro que todo mundo sabe que ainda tem muita coisa para ser feita, mas é um desafogo, né? Esta vitória, depois de 13 rodadas, o time volta a vencer. O Ayrton não vai falar com a gente. Os demais jogadores estão reunidos, fizeram ali uma roda lá no meio campo. Daqui a pouco começam a sair. Chamou a atenção a grande e forte comemoração do Marcelo Cordeiro, né? O Marcelo Cordeiro foi expulso e ficou aqui no túnel, aguardando terminar o jogo. Quando terminou, ele subiu extravasando, cumprimentando o pessoal, cumprimentando os jogadores. Um dos mais entusiasmados, claro, com esta vitória. Ele que comandou de maneira interina na próxima partida contra o Ceará. Na próxima rodada, o Alan Al já deverá estar no comando técnico do Guarani. Nesse momento, os jogadores estão cumprimentando, né, os torcedores que estão aí do seu lado, Boris, do lado do tobogã, né, tanto no tobogã inferior quanto no superior, para depois passarem por aqui para conversar com a gente e falar sobre esta vitória. Primeira vitória depois de mais de 2 meses, segunda vitória no campeonato, resultado que mantém o Guarani ainda na lanterna desta Série B, mas já vislumbra, quem sabe, boas possibilidades aí na sequência. Vamos ver quem vai parar para conversar com a gente. O goleiro Vladimir está ali conversando também com o Douglas Bacelar. Matheus Salustiano está por ali. Vamos aguardar, o pessoal está aqui. Salustiano também. Vamos ouvir o capitão do time, né? O Matheus Salustiano, falando sobre essa vitória do Guarani. Sem vencer e agora conquista os 3 pontos na briga contra o rebaixamento. Qual que é o sentimento do time agora neste momento? Cara, é tanto tempo sem vitória. Eu cheguei agora, mas eu tô inserido no processo, cara. A gente vê, a gente trabalha, se dedica e a gente merecia muito, cara. A gente vinha fazendo grandes jogos e tava pecando no detalhe, errando alguns detalhes e estavam deixando a vitória escapar, e hoje a gente foi feliz, cara. Como um time aguerrido, fechado, hoje a gente suportou ali, né? O Brusque não levou perigo nenhum pra gente, graças a Deus a gente se portou bem defensivamente. Essa vitória aí é pra gente virar a chave, pra gente tirar o Guarani dessa situação. Pode ter certeza que o torcedor
vai ter um final de ano feliz. Que dupla você fez hoje lá com o Bacelar, não passou uma, hein? Foi, a gente nunca tinha jogado junto, ali vai na base da conversa, né? O Douglas voltou hoje, o grande zagueiro, o cara experiente, e na base da conversa a gente vai, sempre conversando, orientando um ao outro ali atrás, junto com o Vladimir, o Pacheco, o Jefferson ali, o Bispo, a gente é um conjunto ali, cara, a gente tem que continuar assim pra gente continuar crescendo dentro do campeonato. Legal, obrigado. Matheus Salustiano, vamos ouvir aqui o Caio Dantas. A gente também agora tem uma semana boa aí para trabalhar, para a gente conhecer mais, ele colocar o estilo dele de jogo aí, que a gente possa seguir firme nessa caminhada. Obrigado, Caio. Caio, que representa, né? Essa vitória é agora o começo do renascimento do Guarani? Cara, importante demais, eu acho que a gente tira um peso, né? A gente não vinha vencendo em casa, isso estava incomodando demais nosso grupo. Mas enfim, vamos seguir em busca dessa caminhada, a gente não tem nenhum motivo ainda para comemorar. Estamos incomodados ainda com a nossa situação e vamos em busca dia a dia aí para procurar sair dessa situação o mais rápido possível. Faltou o seu ali de cabeça, hein? O goleiro deles ali acho que fez o nome dele no primeiro tempo, né? Enfim, tava num grande dia, mas graças a Deus a gente pôde fazer um gol ali. 1-0 é goleada. Legal, obrigado, Caio Dantas. O Bispo vai falar por aqui, já passou. O Matheus Bueno, o autor do gol também, vai passar por aqui, o último jogador do Guarani. O que pensar de diferente agora? O Guarani vai ter o seu 5º treinador na temporada. A gente não é pensar diferente, a gente está trabalhando todo dia, a gente acredita que a gente vai sair dessa situação, a gente nunca deixou de acreditar. A gente não estava conseguindo esse resultado positivo, mas eu acredito que uma vitória hoje, como foi, a gente estava merecendo já. E eu acho que essa vitória hoje vai acabar dando mais moral para o nosso grupo e a gente vai sair dessa situação. É um gol do alívio do Matheus Bueno, tira um peso das tuas costas, até porque você foi muito criticado nessa caminhada do Guarani na Série B. O quanto esse gol tira um peso das tuas costas? Não, eu não tiro um peso das minhas costas. Eu jogo desse jeito todos os jogos, independente se no outro jogo eu errei, eu não vou deixar de fazer. Eu tenho como característica, eu não vou me esconder do jogo. E cara, como eu disse, não é um alívio de todo o grupo por essa vitória, não só minha. E eu tô feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pelo resultado positivo que a gente teve hoje. Parecia atacante ali, hein, Bueno? Valeu. Matheus Bueno, autor do gol do Guarani. Meu caro Leandro Borges, ninguém mais por aqui. Beleza, tá registrado este o Vladimir Catarino na zona mista, ouvindo os seus jogadores do Guarani após esta vitória importantíssima. O Guarani sai de uma seca de 13 jogos sem vencer na Série B, 2 meses e 16 dias. 2 meses e 16 dias e agora tem 9 dias em relação ao próximo jogo, a chegada de um novo treinador, o Alan Al. Deu Guarani, obrigado a todos que estiveram conosco dentro desta grande jornada esportiva. Pelo YouTube, para você que deixou o like, é inscrito no canal, a jornada não termina não, a jornada termina, mas a programação esportiva da Bandeirantes não, porque na sequência o Edu Pinheiro vai comandar o apito final, um apito final festivo para a torcida do Guarani, afinal de contas, o Bugre vence o Brusque pelo placar de 1-0. Fique ligado, já voltamos com muito mais aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Edu Pinheiro. Público 2.974-2974, renda 24.950. Eu começo com o Gleger. Depois de um primeiro tempo em que Matheus Nogueira fez pelo menos 4 boas defesas, teve bola na trave e no travessão. Guarani tentou de tudo quanto é jeito, mas o gol saiu a 3 minutos do segundo tempo. Matheus Bueno de cabeça, cruzamento de Luan Dias, lá no gol do placar. E no finalzinho, 44, Reinaldo, que acabou de entrar, saiu cara a cara, tirou do goleiro, mas chutou pra fora. 1-0, lembrando que terminou no Maracanã, Flamengo 2, Atlético 0. O Flamengo é o novo líder do Brasileirão, gols de Pedro e Arrascaeta. Olha, Guarani continua na 20ª colocação, agora com 11 pontos. Chapecoense, 16ª com 19, o primeiro fora da zona. Uma diferença de 8 pontos e faltam 20 rodadas. Oi, Zorzin, 1-0 Guarani. O mais importante dessa vitória aí, sem dúvida nenhuma, é o Guarani recuperar a confiança, né? É muito difícil. Eu que, como ex-atleta, ex-profissional, a gente sabe como é que é trabalhar numa situação que se encontra o Guarani. Você mesmo, às vezes, desacredita do seu potencial. Isso acontece muito, né? Claro, tem jogadores que têm muita personalidade e tal, né? Outros que não têm comprometimento com o clube, aí não tá nem aí, né? Mas a grande maioria sente esse peso, né? O peso da responsabilidade, o peso de estar numa situação como está essa do Guarani, e aí vem uma vitória como essa, e assim, dá para dizer, dá para contestar a vitória do Guarani? Claro que não, o Guarani foi melhor o tempo todo. O Vladimir, o goleiro do Guarani, não pegou uma bola, o Brusque teve uma jogada, numa tentativa agora no finalzinho aí, que mete uma bola na área lá, tem uma disputa, mas só, né? Então o Guarani dominou a grande parte do jogo, com competência, com organização. A gente não pode deixar de frisar isso, né? Agora, dá para dizer que foi o trabalho do Cordeiro com o Jairo? Claro que não. Mas eu tenho certeza, mais do que absoluta, que a preleção, sabe como é que funciona a preleção num momento como esse, Edu? Olha, cara, vamos lá. Olha, a gente sabe do potencial, só posiciona o time, o time tá aqui, tá posicionado, agora vamos lá, gente. Vamos doar um pouco mais, vamos além do limite. Vamos, se tiver que dar 100%, vamos dar 101, 102, 110, 150. É isso que precisa para buscar o resultado. E foi o que aconteceu com o Guarani hoje. Então, provavelmente, a preleção do Jairo com o Cordeiro foi nessa linha de sentido, sabe? Porque não tem o que fazer. O que você vai falar para um cara numa situação como essa do Guarani? É só que ele tenha correr, lutar, brigar, mas, claro, sempre com a organização. O Guarani já vinha mostrando um ajuste de organização com a chegada do Bispo, com a chegada do Salustiano. Gostei da dupla, hein? Bacelar e Salustiano, gostei. Firme, né? 2 zagueiros que saem na cobertura, saem com competência, né? Muito bem posicionados. Então, foi bem. O Guarani foi muito bem no jogo. Mereceu o resultado. Agora, traz novamente, né? Aquele alento, ufa, respiramos. Agora é a hora de engatar aí uma quinta e tentar sair dessa situação o mais rápido possível. Né? Dar um passinho pequeno na tabela? Claro que dá, o Guarani estava lá atrás. Mas cada passo pequeno é importantíssimo lá no final. Porque aí você vai galgando
situações como essa de hoje, vai ganhando um jogo aqui, empatando o outro ali, e aí que o Guarani consiga sair da situação. Para isso, para que ele consiga fazer um jogo como fez hoje, para que o Guarani consiga sair dessa situação, tem que ser daí para cima, do que foi apresentado hoje para cima. Não dá para ser daquele jeito, não dá para ser naquela mesmice. Tem que ser desse jeito aí, faca nos dentes, sangue nos olhos. E olha, Edu, eu tenho que parabenizar aí o Jairo, o Marcelo Cordeiro, porque assim, cara, olha para você ver a situação dos dois. Assume um time que acabou de ter o 4º treinador demitido, tá aí, ó, segura essa bomba aí, e aí os dois foram lá e com competência, né, ali na beirada do campo, a gente viu o Jairo com os botões ali, posicionando, nas substituições, muito conversando, e isso é muito importante. Ver os homens da casa, os caras que já estavam aí, que na minha opinião deveriam ter sido efetivados lá atrás, quando demite o Júnior, já ter deixado os dois. Aí trouxeram o Pintado, tá tudo certo, todo respeito ao Pintado. Mas mostraram hoje que tem competência, tá de parabéns, e aí que agora que vem o Alan Al, que seja feliz e que continue, né, nessa mesma pegada que foi hoje, que se continuar jogando desse jeito, o Guarani tem tudo para escapar dessa situação, viu, Edu? Muito bem, vamos lá, CH, Guarani 1, Brusque 0, gol do Matheus Bueno a 3 do segundo tempo, público 2.974, CH. Vitória mais do que merecida do Guarani, construída com organização, com valores individuais que até que enfim começaram a aparecer. Luan Dias foi um deles, jogou muito futebol, né? Ele está crescendo de produção, não sei se por alguma instrução pessoal, mas ele está pensando mais o jogo, e essa é a função dele, não é? Às vezes ele corre, produz pouco para o time. A função dele como camisa 10 e como organizador, ele tem que pensar mais o jogo, e da última partida para cá eu tenho percebido que ele tem respirado mais, corrido menos e pensado o jogo mais. E hoje ele fez isso. Outra bela partida dele. Como foi uma bela partida do Bueno, que a partir de 25 minutos do primeiro tempo, ele estava preso ali do lado do Bispo, na volância. Quando ele se soltou, o Guarani subiu de produção. Num esquema desse, quando você enfrenta um time retrancado, com 3 zagueiros, que só joga no contra-ataque, você precisa ter a participação efetiva dos homens de meio, dos laterais, porque é uma questão de vantagem numérica. Se você não atacar com pelo menos meia dúzia de jogadores, você não vai ter vantagem contra a defesa adversária. E ele apareceu não só no gol, mas desde o primeiro tempo, quando ele estava participando, pisando dentro da área, não é? O Guarani subiu de produção e criou oportunidades. E só não fez o primeiro gol no primeiro tempo graças ao goleiro da equipe do Brusque, que trabalhou demais, não é? Na sequência aí das defesas do jogo, nós teremos seguramente mais do que 5 defesas importantíssimas do goleiro do time visitante. Valeu pela vitória, eu acho que é um pequeno passo, o time está dando mostras que com uma base um pouco mais sólida, principalmente no meio-campo e principalmente na zaga, hoje o Guarani jogou com 2 jogadores confiáveis. 2 jogadores que jogam atentos 90 minutos, que jogam com simplicidade, jogam sério, não ficam inventando. O Guarani tem que fazer isso. Quem tem que marcar com simplicidade. O Guarani tem que, não interessa dar espetáculo, o Guarani tem que jogar para vencer as partidas. E hoje o Guarani fez isso. Além de ter chegado na frente com bastante qualidade, quando teve que marcar, jogou sério. Jogou simples. Por isso que o time adversário pouco produziu. O Vladimir foi uma figura decorativa na partida, porque os laterais marcaram direito, porque os zagueiros foram firmes, porque ali o Bispo deu a sustentação com o Bueno na marcação de meio campo, principalmente porque quando teve a bola, o Alan Dias trabalhou dos 2 lados, fez o balanço, teve paciência de enfrentar um time que marcava e marcava muito. E os atacantes, uma pena, eles criaram, Ayrton, João Vitor, Caio Dantas, boas oportunidades.
Merecia o Guarani até fazer mais do que um gol na partida. Mas, do outro lado, tinha um goleiro inspiradíssimo, com muita qualidade, como já destacou o Gleger desde a sua formação lá na Portuguesa de Desportos. Um goleiro diferente, um goleiro bom, mas o Guarani foi mais competente. Ainda bem que de um lance de surpresa, de inteligência, de perspicácia do Bueno, ele invadiu a área numa assistência do Luandia preciosa, fez o gol que foi o suficiente para o Guarani até que enfim vencer uma partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o primeiro passo e tomara que daqui para frente, Edu, o grupo receba bem o Alan Al e o trabalho de recuperação continua, porque o caminho é longo, meu amigo, muito longo para o Guarani sair dessa situação. Edu Pinheiro. Gostei, cara. Dois grandes comentários, hein? Vamos agora para o craque. Guarani 1, Brusque 0. O craque do jogo. Começa aquele que é fera, hein? O moço de Piracicaba está numa fase maravilhosa. É impressionante a quantidade de informações além da bela narrativa. Oi, Boris, o craque. Fala, Edu! Pois é, eu poderia votar no autor do gol, entre os jogadores que tiveram destaques. Hoje venceu, e aí a gente tem mais destaques. Mas eu vi com o Lua Dias. Eu acho que, enfim, ele estreou com a camisa do Guarani, não só no primeiro ou no segundo tempo, fez uma partida inteira consistente. Então, pra mim, Lua Dias, o craque do jogo, Edu! Falar pra você, rapaz, o cara, ele tem tudo na cabine, ele tá com a internet, né? Gol do Flamengo, pô, faz tanto tempo que o cara não marca. O cara sabe, tem tudo. Não vai precisar de plantão. O Boris não precisa de plantão, é sensacional. Catarino, vamos lá, já coletivo, craque. Fala, Edu, ouvintes desse apito final, eu vou votar no Matheus Salustiano. Edu, fez uma grande partida na dupla de zaga ali com o Douglas Bacelar, foi muito bem capitão do time no jogo de hoje. Meu voto para craque vai pro Matheus Salustiano, Edu. Muito bem, Gleger, o craque. Edu, sem dúvida nenhuma, eu vou ficar com o Catarino nessa, viu? O Salustiano fez um partidaço. Defensivamente, o Guarani foi quase perfeito. Para mim, Matheus Salustiano. CH. Edu, todos os votos foram muito assertivos dos meus companheiros. Salustiano jogou muito bem. Bom, enfim, Luan Dias foi muito bem. Mas eu entendo que a partida, a chave do jogo, o segredo da partida foi a projeção do meio-campo e a chegada um pouco mais à frente participativa do Matheus Bueno. Pelo gol e pela inteligência de entender o jogo, para mim o craque do jogo foi Matheus Bueno, Edu. Ok, Matheus Bueno recebe um voto, o Landias um voto do Boris e o Salustiano com votos do Gleger e Catarino. Salustiano, o craque do jogo, Matheus Salustiano, chegou agora na janela, né? É a terceira ou quarta partida do Matheus Salustiano. Vamos ouvir o gol aqui? Já, em nome de Brasitone, a ficha técnica, estávamos a 3 do segundo tempo. Olha, demorou, hein? Demorou, mas o Guarani venceu. E o voto do CH, ele é que fez o gol. Vai, moço de Piracicaba! É bola! De qualquer maneira, a bola volta para o Matheus Salustiano, para João Vitor de calcanhar para Luan Dias. Recolheu, dominou na ponta direita, passou João Vitor. Ele sai da ponta, vem para meia, cruzou Matheus Bueno de cabeça no canto, é gol! Saiu o gol! Saiu o gol! Gol! Do Bugre! Tem a 18, estampado na camisa. Ufa! Aleluia! Saiu o gol do Bugrão. De tanto insistir, de tanto persistir, de jamais deixar de lutar. O Guarani é premiado com o gol no comecinho do segundo tempo. No cruzamento do Luan Dias, uma assistência para a entrada como um foguete, como um raio dentro da grande área de Matheus Bueno. Desviou de cabeça, um desvio letal, fatal no canto esquerdo do goleirão que pulou e nada pôde fazer. O Bugrão abre o placar do brinco. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão!
gol e que seja o gol do recomeço, que seja um gol para virar a chavinha, para o Guarani ter uma vida nova no Brasileiro da Série B. Matheus Bueno coloca lá dentro. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mugrão. Olha lá o gol festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol. Matheus Bueno de cabeça, na marca de 3 minutos de bola rolando do segundo tempo, salta o grito, grita comigo, nação mugrina, tá registrado no Brincão de Ouro da Princesa. Olha, daqui a pouquinho eu volto, em nome de Brasitone, a ficha técnica 18 e 19. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, bem pertinho de você. Encontre tudo o que precisa para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem. Uma ampla variedade de produtos com qualidade e preços incríveis. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Faltam poucas unidades para zerar nosso estoque. Baixamos todos os preços até 31 de julho. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxistas, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Oi, Brasitone, a ficha técnica no Brinco. Começou o Guarani com Vladimir no gol, Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Eloan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Ayrton.
As alterações por ordem cronológica, todas no segundo tempo. A 28 minutos, sai Caio Dantas e entra Daniel dos Anjos. E sai Gabriel Bispo, entra Lucas Araújo. A 35, sai Matheus Bueno, entra Anderson Leite. E sai Ayrton, entra Marlon. E a última, a 43, sai o João Vitor, entrou o Reinaldo. Guarani dirigido internamente por Marcelo Cordeiro. Alan Al é o novo técnico e no lugar do Pintado, que foi demitido sexta-feira à noite. O Brusque, Matheus Nogueira no gol, Cristóvão ex-Guarani, depois Everton Alemão, Wallace e Jansson. Começou com 3 zagueiros, lateral direito, Matheus Pivô, Rodolfo Potiguar, depois Luiz Henrique, Diego Matias, depois Guilherme Queiroz e Gemerson, depois Dionísio. O lateral esquerdo é Alex Juan, Paulinho Mocelin, depois Diego Tavares e o Dentinho, tá aqui, Dentinho, número 10. O técnico Luizinho Vieira, que jogou na Ponte em 2003. Cartão amarelo, Gabriel Bispo e Matheus Salustiano para o Guarani. Alex Juan, amarelo para o Brusque. Cartão vermelho para Marcelo Cordeiro, técnico interino do Guarani, aos 47 do segundo tempo. O gol do jogo, Matheus Bueno, a 3 minutos do segundo tempo, lá no gol do placar. Público 2.974, 2.974 e a renda 24.950. A ficha técnica da Bandeirantes, nome de Brasitone. Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Com 1 minuto e 54 segundos de jogo lá no gol de entrada. Vamos lá, João Vitor na bola. Oi, Bolis. Para você ligado em 85.7, som forte, potente, de muita credibilidade. FM faixa estendida na Bandeirantes e pelo YouTube. Pacheco vem pro cruzamento para a boca do gol de cabeça. O toque, defesaça do Matheus Nogueira. Queima-roupa com João Vitor, incrível, no puro reflexo, Matheus Nogueira coloca para fora, a bola não entra, vai para escanteio. 12 minutos, de novo João Vitor na narrativa, bola na trave, mas o goleirão deu um toquinho, até muito rápido também, incrível, seu Bolis é impossível, né? Só se for biônico, vamos lá, 12 minutos, foi assim, Bolis. Vem embora, João Vitor, ultrapassa a linha demarcatória, carrega a bola ainda, João Vitor cortou, limpou, invadiu, vai marcar o golaço, ele bate no canto, na trave, rebote, Ayrton dominou, bateu cruzado, a bola passa, João Vitor carimba a trave esquerda de Matheus Nogueira, jogadaça do João Vitor, ele recebeu no campo a 37 minutos, cruzamento de Ayrton, o Luan Dias, hein? Como é que é, Boris? Uma chicotada, é isso? Ayrton pro setor direito, Caio Dantas foi pra área, linha lateral da grande área, Ayrton colocou pra Luan Dias de primeira, ele bate, espalma Matheus Nogueira, salva o Brusque na finalização de Luan Dias, uma chicotada na bola. Aí, confirmado, chicotada, não terminou não, hein? 45, primeiro tempo ainda, de novo Ayrton cruza e quem cabeceia, hein, Bolis? Tentou o lançamento para Ayrton em posição legal, linha lateral da grande área do Guarani chegando, cruzamento para o gol, caiu Dantas de cabeça no canto, espalma Matheus Nogueira de novo. Matheus Nogueira salva o time do Brusque no cantinho, vai buscar o desvio de cabeça. Caio Dantas, hein? E teve uma no travessão que eu não coloquei aqui para economizar, tá bom? Foi a 23 minutos, Ayrton chutando no travessão. Bom, vamos pro segundo tempo. Bom, aí o Guarani faz 1-0 a 3 minutos com o Matheus Bueno de cabeça. 16 minutos, é isso? João Vitor, é o seguinte. Lá no gol do placar, o João Vitor vai cruzar, rapaz. A bola vai caindo, o goleirão de mão trocada, Bolis.
João Vitor cruzou fechado, de mão trocada, Matheus Nogueira. Lançado aqui na direita, João Vitor tentou cruzar, mas a bola saiu fechada. Matheus Nogueira de mão trocada, coloca a bola pra fora, cede escanteio pro Guarani, Vladimir. É o seguinte, os nossos analistas foram 5 defesas, teve mais ainda, tô economizando, hein? 6 defesas, oi Gleger, na defesa do jogo. Tem dia que não tem nenhuma, né, Edu? Tem dia. Ou tem muito ou não tem. Edu, pra mim a defesa mais difícil foi a primeira. Logo no comecinho lá do João Vitor, que o goleirão, eu vi a bola dentro do gol e ele foi lá e defendeu. Pra mim, aquela defesa do jogo. E pra você, CH? Edu, tem umas 3 aí que eu poderia dizer que foi a defesa do jogo, mas hoje, como faz tempo que eu não faço isso, eu acompanho o relator. Eu vou até deixar gravado, viu? Do jeito que vai, vou deixar gravado já. Acompanha o relator. A defesa foi essa, Pedrão. Vamos lá. Para você ligado em 85.7. Sou forte, potente, de muita credibilidade. FM faixa estendida na Bandeirantes e pelo YouTube. Pacheco vem pro cruzamento para a boca do gol de cabeça. O toque. Defesaça do Matheus Nogueira. Queima-roupa com João Vitor, incrível, no puro reflexo, Matheus Nogueira coloca pra fora, a bola não entra, vai pra escanteio, Vladimir Catarino. No susto, no reflexo, grande defesa. A defesa do jogo, a 1 minuto e 54 segundos de jogo, na sequência vem o gabarito, hein? Eu vou perguntar, questionar, quero saber o porquê e outras dos nossos analistas CH e Gleger no gabarito, agora 18h30, Mengão é o novo líder do Brasileirão, Maracanã encerrado, Flamengo 2, Atlético de Goiás 0, daqui a pouco tem Cuiabá e Atlético Paranaense, tem Atlético Mineiro e Corinthians, jogo da rede, Ulisses Costa narrando aqui, e tem também Grêmio e Vasco. Olha, o Santos começou, vai, é 18h30, né? É 18h30, o Santos vai começar, bola rolando para América Mineiro e Ceará, 0-0. Agora, repito, 18h31. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para
de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica informa. Chegou a hora de trocar o seu carro. Faltam poucas unidades para zerar nosso estoque. Baixamos todos os preços até 31 de julho. Supervalorizamos o seu usado e oferecemos as melhores taxas do Brasil. Seminovos com variedade, qualidade e procedência. Condições exclusivas para taxista, CNPJ, produtor rural e PCD. Mas corra, restam poucas unidades. Aproveite na loja do Grupo Germânica mais próxima. Paz no trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Guarani 1, Brusque 0, público 2.974, renda 24.950. Oi, Gleger, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou segundo tempo, sem enrolar, seu Gleger. Regular, melhor o primeiro tempo. CH, diga lá, e você? Regular, melhor o primeiro tempo. Vladimir, eu vou perguntar porque faz parte. Porque colocou camisa, calção e meia e chuteira. Não fez nenhuma defesa, ô Gleger. Assistiu o jogo e não pagou o ingresso. Conceito regular. Pô, foi bem. Pô, assistiu o jogo e não pagou o ingresso, tá bem. Cacuete. Ô, CH, Pacheco, teve alguns lançamentos, alguns cruzamentos que não foram bons. Mas teve, é que eu anotei tanta coisa aqui. Aquela do João Vitor, vamos forçar a memória aí. Final do primeiro tempo, hein? João Vitor perdeu dentro da área, chutou por cima da travessão. Cruzamento do Pachecão. E ele, como é que foi, CH? Foi bem, conceito regular. Matheus Salustiano e Douglas Bacelar. Vocês participam, começo com Gleger. Salustiano foi amarelado, elogios 1000. Matheus Salustiano recebeu aí 2 votos no craque aí do Gleger e do Catarino. Bom, e pela primeira vez, Douglas Bacelar foi contratado para o início da Série B. E o Matheus Salustiano chegou na janela, chegou recentemente. Vamos lá, ô Gleger, essa dupla aí. Salustiano bom, Bacelar regular. E você, CH? É a zaga titular do Guarani, não preciso nem assistir outros jogos. O Salustiano bom e o Bacelar regular. Jefferson, começa com você, o CH. Jefferson, lateral esquerdo, jogou o tempo todo. Não reparei muito no jogo dele não, mas o Brusque não foi tanto ofensivo assim. Como apoiou, como defendeu, Jefferson? Deu conta, foi bem, regular. Ô Gleger, vou fazer a dupla de volantes aqui, começo com você, depois eu pego o CH. Gabriel Bispo e Matheus Bueno. O Bispo é o seguinte, ele fez uma falta, a sorte que ninguém não perceberam muito, o VAR também não chamou, a 16 de jogo. Ele deu uma entrada perigosa, não sei não se não pegou o tornozelo do cara. Bola que segue, sorte dele. Não demorou 2 minutos, ele chegou atrasado, fez falta, foi amarelado. E no final tocou. E o Matheus Bueno, ele fez o gol do jogo. E também entrou no jogo, demorou para entrar, o CH até sinalizava, Matheus Bueno tem que entrar no jogo, isso no primeiro tempo. Acabou fazendo o gol, a dupla de volantes, ô Gleger. Bueno bom, foi muito bem. E o Bispo também foi muito bem, regular. Para você, CH, Bispo e Bueno. O Bispo fez o trabalho sujo, cumpriu a tarefa dele, conceito regular, e para mim o Bueno foi o segredo da partida. Jogou muito bem, conceito bom. Luan Dias, Gleger, ele que cruzou para Matheus Bueno fazer de cabeça, o único jogo. Luan Dias, no primeiro tempo, deu uma chicotada, goleiro defendeu. Não gosto das cobranças laterais do senhor Luan Dias. 42 do primeiro tempo, falta lateral, isolou. Isso já aconteceu no jogo anterior. E outros também. Luan Dias, ô Gleger. Eu acho que de todos os jogos, esse foi o melhor dele. Conceito regular. Para você, CH, Luan Dias. Oi? Conexão? CH? Eu sigo com o Gleger. O João Vitor. Olha, o João Vitor é o seguinte. Ele deu a cabeçada que foi defesa do jogo logo a 1 minuto e 54. Incrível a defesa do goleiro, né? O João Vitor chutou na trave, mas o goleiro deu um toquito nela ainda. Isso foi a 12 minutos. O João Vitor perdeu um gol a 47 do primeiro tempo, chutou por cima dentro da área.
E teve lances também, no segundo tempo, João Vitor chutando, se precipitando, né? Bom, essas e outras, ô Gleger, João Vitor. Foi bem, João Vitor foi bem. Acho que foi o melhor jogo dele também, viu, Edu? Jogou bem mesmo o João Vitor, conceito regular. Voltando aqui, CH, seu conceito, Luan Dias, jogou o tempo todo, deu assistência pro gol. Me perdoe, Edu, Imagina, a internet nos atrapalhou. Luan Dias, se não foi o melhor jogo, foi um dos melhores jogos que ele fez, consciente, ditou o ritmo do time, participou com inteligência, conceito bom, gostei dele. E vai ganhando corpo. Você sinalizava na jornada anterior, olha, hoje o Luan Dias está um pouco melhor. Hoje foi melhor ainda, quer dizer, está esquentando, hein? Agora a gente está achando o meia que precisava com a chegada da Alan Al. Luan Dias ganha corpo. Bom, o Greger falou do João Vitor, você fala do Caio Dantas, CH. Foi até 28 o segundo tempo o Caio Dantas. Ele teve uma chance de cabeça a 45 do primeiro tempo. O goleirão pegou, Caio Dantas. Só não fez o gol porque o Matheus fez um milagre, né? Fez uma grande defesa, ele cabeceou pro chão, como um centroavante tem que fazer. Ele jogou no meio de 3 zagueiros sanguinários, né? A bola não estava chegando com muita qualidade para ele. Fez um trabalho, como sempre, muito regular, Edu. Ô, Gleger, é o seguinte, eu sei que o Ayrton tem... o pessoal reclama um pouquinho e tal, ele fez o gol, né, lá em Manaus, vai ganhando o corpo. Ayrton, a 10 minutos de jogo, deveria ter passado, acabou chutando. O Ayrton chutou no travessão a 23 do primeiro tempo. O Ayrton cruzou para Luan Dias, dá uma chicotada, o goleiro pegou a 37 em primeiro tempo. Ayrton cruzou para Caio Dantas de cabeça, o goleiro pegou. E deixa eu ver o que mais. O Ayrton, a 10 do segundo tempo, limpa, entra na área, mas chutou fraco. Ayrton, Gleger. Hoje o conceito dele é regular, tá melhorando, viu, Edu? Tá começando a criar corpo, como diria aquele. Muito bem. Dos que entraram, CH, algo a acrescentar no seu Reinaldo. Jogou pouquinho, mas é o que mais chance teve, seu CH. O Reinaldo entrou a 43 segundo tempo e perdeu um gol incrível, cara a cara, tirou do goleiro, mas chutou para fora. Se você não tem a acrescentar, vamos para o Marcelo Cordeiro, técnico interino, CH. Uma pequena observação. Reinaldo. Exatamente, hein? Reinaldo. Não poderia ter perdido, né? Claro que não. Claro que não. Ele mata o jogo e depois o cara, né, reclama porque não tem oportunidade. Cordeiro / Jairo. Uma dupla que tem competência. E não é a primeira vez. Tudo bem que sob o comando dos dois é a primeira vitória, foi uma vitória agora, um empate, uma derrota. Mas você percebe que quando os dois comandam o time, o Guarani é diferente. Esse Campeonato Brasileiro, de todos os treinadores que passaram, todos, os que deram um pouco mais de cara, de organização para o time foi essa dupla. E como disse o Gleger com muita sabedoria, eu concordo com ele. Faz muito tempo que esses dois deveriam ter tido oportunidade no Guarani. Como a gente sabe que, né, a tranquilidade e a coerência não é o forte desse CA, eles continuam como interino. Nada contra o Alan Al, tá, gente? Que ele tenha muito sucesso e a gente vai torcer por isso. Mas o trabalho deles foi bom. Da dupla Cordeiro-Jairo, Edu. Cordeiro fez o simples, né? Fez o simples. Deu mais do que certo. Um abraço, CH. Boa semana, viu? Um abraço, boa semana para você. Um grande abraço especial para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, boa noite. 1-0 Guarani, gol do Matheus Bueno, a 3 do segundo tempo. Ô, Gleger, para encerrar contigo, então, dos que entraram, algo a acrescentar, Lucas Araújo, Anderson Leite, Reinaldo no finalzinho, Daniel dos Anjos, o Marlon, ou se não, vamos para o professor Marcelo Cordeiro, que você jogou com ele no Vitória, ô Gleger. Tive o privilégio de jogar, ele é um baita de uma pessoa, um baita de um profissional e era um grande jogador, um lateral esquerdo de muita competência. Edu, eu gostei demais, é aquilo que eu estava falando, disse no pós-jogo aí, né, no comentário final, e eu já teria dado oportunidade aos dois, né, porque deu encaixe, a gente percebe, e eu concordo com o que o CH disse, que o Guarani sempre apresentou um bom futebol na mão desses dois aí, né, então, nada contra o Alan Al também, mas se fizesse um comparativo, eu não teria gastado dinheiro com treinadores. O Guarani já tem dois, né? Pintado e o Alan Al. Deixaria os dois aí, o Jairo e o Cordeiro. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bom trabalho aí ao Alan Al. E o conceito dos dois meninos hoje aí, mais do Cordeiro, claro, que foi o técnico,
foi bom, viu, Edu? Entendi, viu, Edu? Quer dizer, é porque ele quer se retirar. Ele é danado. O Greg conheço no Caco. Greg, boa semana, Greg. Valeu, Edu, boa noite, boa semana pra você e um grande abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito tempo trabalhando junto, mas no Cacueta. Nós estamos tanto tempo junto, né? Ó, já eu volto no dia com a bola, 19 horas. Ulisses Costa narra Atlético Mineiro e Corinthians, agora 18h43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, a Série B, penúltima rodada, começou na sexta-feira, Ituano 0, Vila Nova 0. Ontem, Mirassol 1, Operário 0, gol do Negueba. Em Curitiba 1, Chapecoense 0, gol do Lucas Ronier. Na Arena Pernambuco, Sport 3, Ponte 1. Olha, os jogos de hoje, no Brinco, você acompanhou aqui. Guarani 1, Brusque 0, gol do Matheus Bueno a 3 do segundo tempo. Público no Brinco de 2.974, a renda 24.950. Olha, no Independência começou 18h30, está 1-1, América e Ceará. O Ailon fez 1-0 para o Ceará, o Alê empatou para o América. Primeiro tempo no Rei Pelé em Maceió, CRB 0, Santos também 0. Amanhã, 18h30, na Curuzu, Paysandu e Novo Horizontino. E na terça-feira termina a rodada com Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Floripa. A partida Goiás e Amazonas não será realizada nessa rodada. Segundo gol do América.
Segundo gol do América, América vira o jogo lá no Independência. O time do América é bom, né? Bonzinho o time do América, viu? Mas na liderança continua aqui o Santos, né? O Santos está indo para 33, deixa eu só atualizar aqui, porque tá empatando, né? 33, e o Ameriquinha com esse gol está com 31, tá bom? Então, Santos, 33, América em segundo, 31, em terceiro, Mirassol, 29, em quarto, Vila Nova, 29, em quinto, Sport com 28 e 2 jogos a menos, em sexto, Novo Horizontino, 27, em sétimo, Operário, 26, oitavo, Goiás, 25, em nono, Ceará, 25, em décimo, CRB com 24, décimo primeiro, Avaí com 24, décimo segundo, A Ponte com 23, em décimo terceiro, Curitiba, 23, em décimo quarto, Paysandu, 23, em décimo quinto, Amazonas com 21, em décimo sexto, Chapecoense com 19, em 17º Botafogo 18, em 18º Brusque 18, em 19º Ituano 13, em 20º Guarani agora com 11. Então Botafogo, Brusque, Ituano e Guarani, zona de rebaixamento. Chapecoense é a primeira fora, tem 19, Guarani tem 11, uma diferença de 8 pontos. A Ponte é 12ª com 23, o Paysandu joga amanhã, se pelo menos empatar, ultrapassa a Ponte. Lembrando que quando terminar a rodada, o Sport 2 jogos a menos e com 1 jogo a menos. Operário, CRB, deixa eu ver o que é mais aqui. Mais o Goiás e o Amazonas. Então, Operário, CRB, Goiás e Amazonas ficarão com 1 jogo a menos. Bom, vamos lá pro Brasileirão. Brasileirão tem novo líder, é o Mengão, hein? Botafogo perdeu, bobeou e o Flamengo hoje no Maracanã venceu. Palmeiras também bobeou. Melhor pro Flamengo. Ontem, no Allianz Parque, Palmeiras 0, Vitória 2. Tivemos ontem, em Caxias, o Juventude 1, Criciúma 2. Na Fonte Nova, Bahia 1, Inter também 1. No Engenhão, Botafogo 0, Cruzeiro 3. E na Arena Castelão, Fortaleza 1, São Paulo 0. Pela manhã, lá em Bragança, hoje Bragantino 0, Fluminense 1, gol do Cauã Elias a 44 do primeiro tempo. Maracanã, o Pedro, ele sempre 18 minutos, 1-0 Flamengo. E a Arrascaeta, 15 segundo tempo, Flamengo 2, Atlético de Goiás 0. Flamengo líder com 40, Botafogo em segundo 40, ganha no saldo o Flamengo. Palmeiras em terceiro com 36, em quarto Fortaleza, grande campanha, 36. Em quinto, Cruzeiro, 35. Em sexto, São Paulo, 32. Sétimo, Bahia, 32. Oitavo, Atlético Paranaense, 25. Em nono, Red Bull Bragantino, com 25. Em décimo, Atlético Mineiro, com 25. Em décimo primeiro, Vasco, 23. Décimo segundo, Criciúma, 21. Décimo terceiro, Juventude, 21. Em décimo quarto, Internacional, com 20. Em décimo quinto, Corinthians, com 19. Vai jogar daqui a pouco. Décimo sexto, Vitória, com 18. E os 4 últimos, Cuiabá, 17º com 17, 18º Fluminense com 17, 19º Grêmio com 15 e o Atlético Goianiense 20º com 12. 19 horas, Grêmio e Vasco vai ser em Chapecó. 19 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Corinthians. E às 19, Cuiabá e Atlético Paranaense. Se o Cuiabá vencer, o Vitória volta para a zona de rebaixamento. Brasileiro da Série C, 15ª rodada, terminou em Natal, ABC 1, São Bernardo também 1. O São Bernardo é quarto colocado com 29 pontos. São 8 que se classificam. Amanhã joga a Ferroviária, única invicta da Série C, 20 horas Araraquara, Ferroviária e Londrina. E o Júnior Rocha, que estava aqui no Guarani como técnico, é o novo técnico da Ferroviária. A Ferroviária é quinta colocada com 28, mas se vencer vai melhorar a sua situação. E na Série D de dado, Água Santa e Inter de Limeira, os dois paulistas que estão na segunda fase, que é mata-mata agora. Água Santa jogou ontem Diadema e perdeu. Água Santa 1, Brasil de Pelotas 2. Domingo, jogo da volta em Pelotas, o Água Santa tem que vencer por diferença de um gol e para pênalti, ou vencer por diferença de 2 gols. E o Inter jogou no Sul, em Santa Cruz do Sul, que é a cidade do Avenida. Avenida é o nome do clube. Avenida 0, Inter de Limeira também 0. Isso foi ontem. O jogo da volta, sábado que vem, Limeira. Quem vencer leva e prossegue. O São José não se classificou e o Sérgio Guedes deixou de ser técnico do São José. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Um dia feliz, ganhamos 3 medalhas, grande Brasil, 3 medalhas no judô, William Lima, prata, no judô, Larissa Pimenta, bronze, e bronze da nossa querida Raíssa Leal, a nossa fadinha no skate. Então, foram 2 de bronze, 1 de prata, mas a primeira medalha foi essa de prata aqui. O menino William Lima perdeu para o japonês na final, mas venhamos e convenhamos, difícil, hein? Ganhar daquele japonês lá é duro, hein? Jogo duro. E no futebol, para falar em japonês, perdemos no feminino, né? De virada, Brasil 1, Japão 2, os 2 gols nos acréscimos. E tava 0-0 no primeiro tempo. O Japão cobrou um pênalti e a nossa goleira defendeu. Aí fizemos 1-0 com o Jennifer no segundo tempo, mas infelizmente levamos a virada no final. E quarta-feira, 16 horas, é Brasil e Espanha no feminino, hein? Brasil tem que ganhar, depende de resultados, para se classificar à próxima fase. Meus amigos, final do nosso apito final, 18h54, Guarani 1, Brusque 0, gol do Matheus Bueno a 3 o segundo tempo. Público 2.974 com 25 mil de renda. Narrou Boris, comentaram CH e Gleger com Catarino nas reportagens. A nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando. Muito obrigado, Pepe, Pedro Piscinato. Obrigado aí na Bran. Obrigado, viu, Lucas Pessoa no YouTube, grande Lucas, e Gilberto Sufi na técnica externa do Brinco. Muito obrigado a você, nos acompanhando no YouTube, em FM 85,7, muito obrigado, e nos diversos aplicativos. A semana foi dura, hein? Tava aí pra chuchu. Também só volto sábado, hein? Só sábado no jogo. Quem que joga sábado, Edu? Sábado é Ponte e Avaí. Não, é domingo. Só volto domingo. Melhorou um dia a mais. Dia 4 de agosto, domingo, 16 horas, Ponte e Avaí. E na terça-feira, dia 6 de agosto, tem Ceará e Guarani. Guarani só joga daqui a 9 dias. E Alan Al é o novo técnico. Gente, um grande abraço, muito obrigado. E até domingo. Domingo da semana que vem, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E os estudos já estão sendo feitos para acabar com esse problema no estádio. É o futebol da Bandeirantes. Corinthians bem escalado para vocês, então. Eu acho que ele fez o óbvio, né? O Fagner é titular absoluto, o Mateuzinho não dá. Agora a gente olha para o banco, né?